Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Edu Pinheiro. Muito bem, muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. 8 da noite, mais 1 minuto. Começa aqui o Concentração Bandeirantes. Hoje a coisa é longa, hein? Muito longa. Aquele horário espetacular. 21h30 joga o Bugre. 21h30 joga Ponte. O jogo é no Brinco. Guarani Mirassol e a Macaca em Itu, hein? Seja o que Deus quiser. Ituano e Ponte. Então vamos até 1 da manhã, com muita alegria, se Deus quiser, agradecendo a você, ouvinte Bandeirantes, você no AM 1170, eu sou da antiga, eu gosto do AM, aquele chigadinho do AM. Amigo da Bandeirantes, você acredita que eu durmo com o radinho ligado? Mas se tiver som de FM me atrapalha, você acredita? Olha só o que é. A audição tem que ter aquele chiadinho gostoso do AM, aqui não me faz dormir. Som cheio, bonito do FM, por incrível que pareça, atrapalha meu sono, não tá? Tem que ser o AM. Eu vou fazer o quê? A gente é da antiga. Você acostuma com os horários, com o jeito, você fica muito... O tempo passa e você vai ficando maníaco, entendeu? Mas... eu gosto. Você pode colocava no celular, você baixa o aplicativo, coloca na Band, madrugadona e tal. Não vai, cara, você acredita? Aí eu coloco no chiadão mesmo, vai que é uma beleza. Vai fazer o quê? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro. Quem narra do Brinco, Guarani Mirassol e Leandro Borges, hein? Comentários de CH, reportagens Vladimir Catarino, informações de Ponte, Ituano e Ponte lá em Itu. Comentários de Tigrão, Valdemir Gomes, o famoso Tigrão. Olha, uma boa notícia, hein? Já os nossos hinos. Uma boa notícia, Libertadores, hein? Intervalo Internacional 3, Independente Medellín 0. O Internacional está se classificando. Boa notícia na Sul-Americana. Começou o segundo tempo lá em Bragança. Sabe quanto que tá? Bragantino 4. Taquari do Paraguai 1, Bragantino está se classificando e na Sul-Americana somente o primeiro colocado se classifica. O segundo vai para a repescagem. Na Libertadores, os 2 primeiros se classificam, o terceiro vai para a repescagem, que é o caso do Corinthians, que hoje tem que empatar, pelo menos empatar, para ir para a repescagem. Meus amigos, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 21h30 no Brinco, Guarani Mirassol. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, feito de ouro, a nossa tava construído com devoção, nossa família por brilhar. Entra em campo com Mirassol. É o verde, amarelo e branco, raça e futebol. Leão, meu campeão rugindo, no país do futebol. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol.
Mas em campo também a Macaca, Ituano e Ponte 21h30. Informações com o Mestre Tigrão e bandeiras hasteadas também para Macaquinha. Vamos lá! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Galo rubro-negro altaneiro, forte, valente, audaz. És um gigante guerreiro, Ituano você é demais. Vencedor, sempre em frente, não há ninguém como tu. Joga essa bola na rede, a rubro-negro de tu. Olê, olá, pode o mundo se acabar. Olê, olê, vamos sempre com você. Não há ninguém como tu, a rubro-negro de tu. Ituano, 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 bandeirantes do futebol. Muito bem, trabalhos técnicos, mixagens de Gilberto Sufel, o incrível. Os hinos aí das equipes de Campinas e seus respectivos adversários. Meus amigos, aqui um momento de registro e um momento também de muito constrangimento, que eu abraço aqui o amigo Newton Levantese, é conselheiro da Ponte, teve o passamento da sua mãe na última segunda-feira. Ao Newton Levantese, o nosso abraço, nosso carinho, e que Deus o ilumine, né, sem a sua mamãe. Newton, para você um grande abraço, viu? Fique com Deus, não foi possível ir no velório, no enterro, mas fica o registro aqui da Bandeirantes. Você, muito amigo daqui da casa, me ajudando em algumas reportagens, algumas informações. Newton Levantese, que a sua mamãe seja recebida com muita luz, viu? Um grande abraço, fique com Deus. Bom, meus amigos, é o seguinte, pegar aqui o boa noite do amigo CH, comigo aqui no estúdio, grande CH. O quê? Não diga! O Bragantino dispara na Sul-Americana. Deixa eu ver como é que tá aqui. O CH parece que apagou aqui. Não, marcou mais 2. Segundo tempo lá em Bragança. Bragantino meia dúzia. Taquari do Paraguai 1. Bragantino classificado. Diria um amigo meu de Jundiaí, Taquari. CH, um grande abraço, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edu. Um grande abraço a todos. Realmente, o Bragantino tá sobrando, né? Depois que eu assisti o passeio que o Bragantino deu no Flamengo, o coitado do Taquari tá... E olha que o atacante lá, estrangeiro deles, e o Juninho Capixaba não estão jogando, hein? Imagine se tivesse completo. Então, tem que passar, né? Tem mais estrutura, mais time. O Caixinha, né? Encaixou o time tá jogando muito bem. E, o português, o treineiro. Ele encaixou o time, agora tá indo indo embora, rapaz, tá indo bem. O negócio é português no Palmeiras, português no Botafogo, português no Bragantino. Você sabe o que acontece, hein, CH? Sabe o que acontece, Edu? Eu não sei se você... Eu acho que eu já comentei isso contigo. Aliás, isso não é novidade, mas eu tenho que trazer aqui. Você sabia que o curso que é ministrado para treinadores e dirigentes na CBF não é reconhecido em nenhum lugar do mundo? Sabia disso? E você sabia que o curso ministrado pela Federação Portuguesa de Futebol é reconhecido em todo o planeta? Sabia disso? Quer dizer que o cara que é formado na CBF não pode trabalhar no exterior. Você sabia que o curso que é ministrado dentro da AFA, que é a Associação de Futebol Argentino, é reconhecido no mundo inteiro?
Aí eu pergunto, isso foi colocado pelo Luxemburgo. E olha que eu não concordo muito, às vezes, com as coisas que o Luxa fala. Sou fã dele. Mas eu acho que ele acabou derrapando um pouquinho nos últimos tempos na carreira, mas eu tenho o maior respeito por ele. Ele levantou uma situação numa entrevista coletiva que eu não tinha parado para pensar. É o seguinte, esses treinadores da nova geração, formados pela CBF nos últimos 10 anos, quais estão dirigindo times de elite no futebol brasileiro? Você vai ficar 10 minutos aí, você vai ter dificuldade aí, ou 5 minutos, porque você é um cara muito inteligente, muito ligado. Não imagina. Você vai ter dificuldade para falar. Sabe por quê? Porque raras são as situações. Então o que isso quer dizer? Por que está vindo tanta gente de fora? É só modismo? No começo eu achei que era, mas depois do Abel Ferreira eu tenho convicção, e do Luiz Castro e do Caixinha, que não é só modismo. Os caras são bons mesmo, Edu. Bom de serviço. Então eu tenho uma grande admiração. Eu só acho que a gente podia fazer melhor, né? Sem falar do Jesus, que passou pelo Flamengo, com relativo sucesso, ainda desejado até hoje. Que pode ser o substituto no Botafogo do Luiz Castro, que está indo para os Emirados Árabes. Pode ser o substituto? Pode. Porque, no caso dele, eu iria. Porque ele está desempregado. Ele estava meio na espreita com a esperança de ser técnico da seleção brasileira. Agora vai ser o Ancelotti. Então, mas no caso do Luiz Castro, você iria? O Botafogo está na liderança. Quer saber de uma coisa? Deixa eu sair por cima, ganhar uma bela grana lá fora. Então, Edu, não dá nem para comparar a proposta. A proposta. O cara é profissional, Edu. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós não estamos falando do dobro. Nós estamos falando de uma coisa 5, 6, 8 vezes maior do que ele vive no Botafogo. Não dá para rasgar a nota de 100, Edu. O cara é profissional. Não tem jeito. Os Emirados, quando eles chegam, eles estão tentando levar o Tiquinho Soares, hein? Artilheiro da Série A, para jogar lá nos Emirados também. Janela abrindo agora dia 3. Vai ter muita mudança. Aí da Série A que estão fazendo sucesso, a chance de ir por esse mundo árabe aí é gigantesca, Edu. Eles estão montando lá grandes esquadrões, sabe por quê, né? Porque depois da Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México, que vão... A próxima Copa vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Eles estão pleiteando, não é? Você sabe que o Mundial de Clubes já vai ser lá. Desse ano. Já vai ser lá. Vai ser lá. Já vai ser lá. Então eles estão preparando o terreno porque eles querem receber a Copa do Mundo de 2030, Edu. Vamos aguardar, como diria o outro. Olha, tem o Catarino na fita aqui, destaque lá do Brinco de Ouro, 21h30, tem Guarani e Mirassol. Pois não? Oi, Catarino! Daqui do Oi, Edu, boa noite. Boa noite para você, uma ótima noite para o amigo ligado neste Concentração. Pois é, daqui a pouco tem Guarani jogando contra o time do Mirassol. Bugre que vem embalado, né, Edu? Afinal, na última rodada bateu Vitória pelo placar de 2-0, aqui mesmo no Brinco. Grande partida do Guarani naquela oportunidade, estreia do técnico Humberto Louser, e o Guarani tenta a sua segunda vitória consecutiva no campeonato para tentar se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela de classificação. A escalação oficial ainda não saiu, Edu, mas a gente já sabe que o Lucão volta ao time, né? Ele cumpriu suspensão automática contra o Vitória, 3 cartões amarelos, tá de volta. É o titular da zaga ao lado do Valber hoje no lugar do Alvarinho. Quem também volta ao time, Edu, é o Bruno José, que também cumpriu suspensão automática contra o Vitória por 3 cartões amarelos. Ele tá de volta. O João Victor, que fez uma grande partida contra o Vitória, deu 2 assistências, né? Aliás, foi eleito pela equipe Bandeirantes como craque do jogo. O João Vitor deixa o time para a entrada do Bruno José. No mais, Edu, aquela mesma equipe que começou o jogo contra o Vitória, né? Sem mais novidades, além dessas 2 preparadas pelo técnico Humberto Louser. Então o Guarani vai jogar, portanto, com o Pegorari no gol, Diogo Matheus na lateral direita, dupla de zaga formada pelo Lucão e pelo Valber. Na esquerda, Mike. Meio campo com os 2 MB, Matheus Barbosa e também Matheus Bueno. Além deles, a presença no meio campo do Isaac. E à frente, Bruno José, o Derek e o Bruninho. Esse é o time do Guarani que daqui a pouco entra em campo. Daqui a pouco também a gente traz a escalação oficial com numeração, com as reservas, com tudo aquilo que diz o protocolo. A expectativa, Edu, é pela presença de um bom público, né? Aliás, o público já está chegando no Brinco.
A direção espera pelo menos 5 mil torcedores no jogo de hoje contra o time do Mirassol. As bilheterias abertas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A expectativa é pela presença de um bom público nesta noite. O Guarani que pega o Mirassol, aliás, pela primeira vez na história, as duas equipes se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol que é dirigido pelo Moza, né? Moza que era técnico do Guarani, foi técnico do Guarani boa parte da Série B do ano passado, todo o Campeonato Paulista deste ano. Ele acabou sendo demitido e acertou com o Mirassol. Moza, portanto, hoje pela primeira vez, né? Desde quando saiu, vai enfrentar o Guarani. Expectativa muito legal, muito bacana, pessoal, já está chegando a noite agradabilíssima e do Pinheiro, propícia para a prática do futebol. Daqui a pouco a gente traz a escalação oficial do Bugre, que enfrenta o Mirassol daqui a pouquinho aqui no Brinco, do Pinheiro. Sim, grande Catarino, muito obrigado. Já novas informações, quem sabe com a escalação. Olha, Libertadores, Inter 3, Independente Medellín 1, estamos no segundo tempo. E na Sul-Americana, segundo tempo, Red Bull Bragantino meia dúzia, Taquari do Paraguai 1. É o seguinte, o Internacional se classifica na Libertadores e o Bragantino se classifica na Sul-Americana. Agora, 20:16, um rápido intervalo, voltamos mais aqui no Concentração, 21h50. O jogo comando é do Brinco, Guarani Mirassol. Informações da Macaca lá de Itu com Ituane Ponte. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 lá. Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido com a maior bancada feminina no Senado. Com nosso trabalho, ajudamos a aprovar a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é empoderamento de verdade. As mulheres precisam ocupar cada vez mais espaços e ter poder de decisão no setor privado e no governo. Venha conosco, participe do PSD Mulher. PSD! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos. São José dos Campos é a primeira cidade inteligente do Brasil. No transporte público, a linha verde é 100% elétrica. Saúde de qualidade e educação, com um dos melhores índices do Brasil. Felício Ramute, vice-governador. O Estado de São Paulo segue na mesma linha, trabalhando para quem mais precisa, com inovação e eficiência. E junto com os prefeitos, vamos dar prioridade para as pessoas. PSD! Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido da inclusão e inovação. O Brasil precisa dar a todos a oportunidade de uma vida digna. Equipar o SUS com as mais modernas tecnologias de reabilitação. Trabalhar para garantir a quem precisa o direito de um cuidador. Dar às mães de pessoas com deficiência o apoio para cuidar dos seus filhos com dignidade. Participe do PSD Mulher. PSD! Abraçando aqui os amigos da Bandeirantes, nosso WhatsApp é o 971021493, 971021493. Boa noite, seu Edu, que sofrimento a ponte hoje, final 53-18 no Condomínio, mas muito obrigado. Alô, Marisa e os seus gatinhos, tá aqui com a Gisele. Quantos gatinhos, hein?
A cigana falou pra você, muitos gatos na sua vida. Laurinha, a neta do Giba Bugrino de Hortolândia, muito obrigado. Alô, Laurinha, um beijo do tio Du pra você. Segura, Giba Bugrino. Hoje confiante aqui no Guarani, claro, como sempre, o Gustavo Martinelli Bugrino ganha hoje a 0, ou tá ouvindo aqui. O senhor Edu, vai ser 1-0 para o Guarani. Perfeitamente, diria Boris, está registrado. E pode manda sua mensagem curtinha, por favor, o palpitando, a gente registra com muito prazer. CH e o Guarani hoje, hein? Guarani com o Loser, 2-0 no Vitória. Pergunto, o Regis no banco e o Bruno Mendes começou no banco. Entraram depois com 23 segundo tempo, mas achei a equipe bastante veloz. Quem é que armou o Guarani? Quem é que foi o meia? O Isaac, teoricamente, jogou no lugar do Regis até então. Mas é que todo mundo atacava em bloco com tanta rapidez. A pergunta é, quem foi que armou o time do Guarani, CH? Um pouco o Isaac e muitos volantes. O Bueno e o Barbosa, eles estão crescendo de produção de maneira significativa. Já tinha acontecido contra o Vila, fora de casa, e eles repetiram um bom jogo contra o Vitória. Legal, quando encaixa o meio campo, Edu, tudo fica mais fácil. Quando o cérebro do time funciona, aí o resto não é garantia de vitória, de bom desempenho, mas quando o meio campo joga bem, normalmente o restante dos compartimentos se encaixa e vai bem. E foi o que aconteceu de novo. Jogou bem o meio campo. Mas respondendo sua pergunta, foi Isaac. A compactação para frente e para trás, para o lado e para o outro, isso é treinamento. Isso é exigência do treinador. Você lembra a história do preparo físico? O time morre no segundo tempo, essa coisa toda? Sim. Você sabe que pode ser duas coisas. Pode ser a falta de preparo físico, evidentemente, mas pode ser a história do correr errado. Sabe como é que é ou não? Se você tem uma característica de grupo de jogadores com diferentes níveis de preparação física, se você não adequar um jeito de jogar para esse grupo, você pode cansar de maneira... Você pode exagerar na carga. Eu não estou falando na carga de treinamento, na carga de exigência do jogo. Por exemplo, se tem um treinador que exige que o time marque 70% linha alta, e além da linha alta, que é marcar a saída de bola, uma marcação individual, com um bloco a última linha, se tiver espaçado, se a compactação também não for legal, você corre o dobro. Altera o preparo físico. Não. A marcação alta ou não altera, gozado, né? E outra, a compactação também altera. O Guarani não ficou no campo de defesa dele, deixou até o Vitória virar também de campo, que mas... é o time espaçado. A marcação é tão dura, tão firme. Roubava a bola, um baita de uma velocidade, né? Foi bem o time. Então, o que acontece? Quando não está compactado, está espaçado, ataque, meio campo e defesa, também corre errado. Corre mais do que precisa correr. Aí cansa mais fácil, aí morre no segundo tempo. Pegou horário e acabou aquele negócio de toque-toque, aquela saída, não foi? Não, pode ter, mas não de maneira exagerada. Use com moderação. Tem que sair, às vezes, jogando, pondo a bola no chão. Mas não é toda hora. Porque você tem que considerar o seguinte, uma coisa é você tocar a bola com o Edu Pinheiro. Eu dou um toque para você, você devolve de prima certinho para mim. Você é um cara que conhece de futebol. Imagina, agora você manda o Gilberto Suff, que não conhece nada de bola. Mais que eu, Giba. Batista, você dá uma bola dele, volta um tijolo pra você. Tá entendendo como é que é o negócio? Então, você não pode exigir de um cara que não tem característica, que não tem condição técnica de ficar levantando a cabeça e jogando que nem... Não é? Franco Baresi, não é assim, não. Você acha que dá para ficar acreditando que Lucão e Alan Santos vão... Escuta, e tem que ter um pouco de pertinência nisso. E é a história de colocar... Lembra que eu falei? A história de colocar a assinatura do trabalho. Você não monta um jeito do time jogar com a característica do time. Você quer colocar a sua assinatura, porque é a história do Pivete. Eu não estou fazendo aqui crítica nenhuma. O tempo vai mostrar. Sabe quem está pagando um preço altíssimo por essa história de querer a todo trabalho colocar assinatura? Rogério Ceni. Rogério Ceni vai ficar um tempão desempregado. E é bom treinador, um cara dedicado, trabalhador, conhece de futebol. Mas primeiro eu vou colocar minha assinatura, porque o meu jeito, porque eu quero, porque eu acho, não é assim.
O grupo não está montado? O Humberto não veio depois da montagem do time? Sim. O que ele tem que fazer? Olhar o grupo, detectar os problemas e adaptar o conceito dele com o grupo que o Guarani tem, não ao contrário. O grupo se adaptar com o jeito que o treinador quer. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. De o cara fazer o simples. Faz o simples. Depois, aos poucos, você vai colocando sua assinatura. Mais ou menos por aí, Edu. Um abraço ao Carlos de Águas da Prata, grande Carlão, sempre com a gente, muito obrigado. E você viu, o Loser, ele colocou o João Victor no lugar do Bruno José. Quem deu as 2 assistências? João Victor. Ele começou com o Derek, colocou o Bruno Mendes depois. Quem fez o segundo gol? O Derek. Agora eu pergunto, você já pensou, CH, se não tivesse dado certo? Se de repente... Porque ele deixou o Regis no banco. E todos nós sabemos que ele está passando um momento diferente, difícil e tal, e tentando se readequar. Mas não tinha que fazer alguma coisa? Não, ele fez o certo, mas você já pensou se não dá certo? Edu, já diria o profeta Eli Carlos, Eli que Carlos, hoje mora no certo, céu. Atenção, 1, 2, 3, eu e você. O certo que dá certo. O certo que dá certo, cara. Ele foi lá, arriscou, deu certo, palmas pra ele. E se tivesse dado errado, a gente tava aqui sentando o chicote. É assim que funciona. O Bruno José, você começaria com ele ou no banco hoje? Deixaria o João Vitor mesmo? Eu repetiria o mesmo time. O mesmo time. Eu não voltaria nem o Lucão pra zaga. Só que tem um detalhe nesse comentário que eu fiz. Tem um detalhe. O Ivan Alvarinho, o contrato dele, aliás, foi o Boles. Termina em julho. Termina no final de julho. Então, aí pode ter um ponto, e isso é natural no futebol. De repente, o Guarani tentou, eu nem sei se tentou, tá, gente? De repente, o Guarani já abriu mão do jogador. Mas ainda não está sacramentada a continuidade do Alvarinho. Aí você vai prestigiar quem? O cara que já estava aqui. Então, isso é uma questão de jogo de cintura também. Eu, pelo futebol, pela parte técnica, a zaga do Guarani hoje é Valber e Alvarinho. Para mim. Agora, o Beto Loser, ele, um cara matreiro, conhece. Ele não tá fazendo besteira. Não é que tá errado. Eu não tenho confiança no Lucão, como eu tenho no Alvarinho e no Valber. Bom, os dois também, um estava suspenso, estava machucado. Então, foi com o que foi. Me ajuda aqui, CH. O Fábio de Barão Geraldo, não entendi aqui o sobrenome dele, é o Fábio, é o final 8093. Esse projeto de transmitir quarta-feira, explique, CH, você que é homem da TV, o Batista vai transmitir hoje, porque é o seguinte, pessoal da Ponte nos ouvindo, escuta, e a Ponte, como é que fica? Hoje é que é o Guarani que vai transmitir. Então, se todo mundo percebeu, sábado nós não fizemos jogos como todos os sábados a gente faz. Quem fez o jogo de sábado, 5 da tarde? A TV Band Master. Foi Cabeça de rede. Isso. Foi o jogo da Chapecoense. Isso. O Criciúma. Chapecoense e Criciúma. E por que isso foi para Band Cabeça de Rede? Porque a Band Curitiba deveria fazer, e por uma questão que eu não sei, ela não fez e fez a Band. Nós deveríamos fazer. Então, como tem um número determinado de jogos, o jogo de sábado que nós não fizemos, estamos fazendo um jogo de quarta-feira. Não é que vai transmitir o da quarta, não é isso. É que hoje é uma compensação. Pode até ser que mais à frente aconteça. Neste momento, a justificativa para o jogo de hoje é porque não... Isso, pelo menos, que eu recebi de informação. Posso estar até equivocado. Eu não tenho certeza absoluta. Mas que bom, né? Que bom, maravilhoso. A torcida da Ponte pode assistir o jogo da Ponte contra o Ituano de graça na tela da Band, com Carlos Batista na narração. Então vamos repetir. Hoje, na TV Bandeirantes, é a transmissão do jogo da Ponte. Sim. Com quem? Batista? Tigrão, Gleger e Heitor Fredo. O Heitor tá nessa... E grande elenco. Que maravilha. Tá, então todo sábado, 5 da tarde, é para vocês transmitir. Vocês que eu digo, o Batista, você, o Greg, o Tigrão, vocês estão sempre sábado à tarde. 4h20 começa o jogo sempre às 5 horas. 4h20 abre a jornada. Hoje abre o jogo da Ponte 21h15. 21h15. Sim. Então tá bom. Então tá aí o convite pro pessoal aí da TV. E o pessoal não entendendo, a gente já explica, tá? Porque às vezes o Guarani tá jogando. Veja bem, o Guarani joga sábado, um exemplo, 4 da tarde. E essa escolha, por que então não transmitir o jogo do Guarani? Isso. Essa escolha não é da Bandeirantes. Essa escolha é problema um contrato de rede, isso é uma coisa complexa. Então não é uma escolha da Bandeirantes, é uma escolha
Entendeu? Todo sábado, 5 da tarde, vocês transmitem um jogo. Não necessariamente de Campinas. Por exemplo, se a Ponte joga sábado, 4 da tarde, eles não vão transmitir o jogo da Ponte. Eu preciso fazer uma correção. Me perdoe. Não, tá? mas por favor, Eu por imaginei gentileza. que a reportagem seria do Heitor Fredo, não é. Do Vinícius Abarca. Vinícius Abarca. Me lembra Oráculo. Já Ah. tá me puxando a orelha aqui, mas eu quis dar uma de abelhudo, né? Eu não tinha certeza, falei do Heitor, porque eu acho que eu vi, mas é o Vinícius Abarca pela ponta esquerda em Itu. E Aliás, depois, todo mundo comendo parmegiana. Para falar nisso, aproveitando o gancho aí, a gente vê o jornalismo brilhante da Bandeirantes. A Bandeirantes tem um jornalismo espetacular. Eu acho que, em termos de jornalismo, a TV brasileira, de uma maneira geral, quer dizer, quem sou eu para falar? Que eu gosto de dar meus pitacos aqui em TV. No esporte crescendo demais, mas em compensação os programas estão com um problema terrível. A gente vê o Faustão, coitado, o Faustão dando as últimas do Faustão aí. A Anne Lockerman entrando agora nesse momento com o filho do Faustão aí. Ontem eu vi a reportagem da jornalista que fica na bancada da TV Bandeirantes, sobre o nome dele é Araújo, né? A Adriana Araújo. Ela contou a vida dela, conduzida pela Anne Lockerman e tal. Mas o Faustão é só esse mês, né? O programa dele é só esse mês. E ele não está aparecendo, está tocando aí a Anne Lockerman com o filho dele. E a gente vê isso com uma, assim, até uma tristeza, né? Terminar dessa maneira, mas está tocando aí. Mas a televisão brasileira, no que diz respeito a programa de TV, de auditório, assim, tipo Ratinho, você vê o Faro, a Eliana. Por quê? E aí, queria que uma opinião sua, você que é um homem de marketing. Hoje, para se vender um comercial na TV, ficou muito mais difícil. Uma cota de TV, que antigamente, uma que você vendia, hoje você tem que vender, digamos, 4 para ser uma que era antigamente. Então, o que aconteceu? O faturamento de TV, ele diminui, isso também acaba influenciando na programação, né? No programa em si. Não dá para você trazer Chitãozinho Choró todo dia, não dá para você trazer Leonardo, não dá os grandes artistas, Ivete Sangalo, você não dá para trazer. Mesmo porque os caras estão lotados e abarrotados de show. Por causa da pandemia, ficou tudo parado, agora os caras têm festa todo dia. Então, hoje a TV trabalha com quadros. Olha o Jorginho chegando aqui, dando um pulo. Vai dar pra TV, hein, garoto? Vai pra TV, hein? Vai transmitir aí Ituano e Ponte. Seja bem-vindo, viu? Tá meio cansado. Tá meio cansadão hoje. Também, desde que hora você Levantou muito cedo. Hoje eu pulei da cama às 5h10. Senta aí, Jorginho. Em Campinas... Acomode-se. Acomode-se. Em Campinas eu cheguei às 7h30 e Vladimir Catarino pela ponta direita chamando. Mas já você fala da TV, porque eu tenho que dar uma faturada que tem faturamento político, hein? Vladimir Catarino te chamando. Ah, tá chamando? Há um chamado? Será que já saiu o Guarani? Então, deixa eu ver aqui. Atenção. Opa! Há um chamado do Brinco. Catarino, você me ouve, Catarino? Tudo bem, Edu? Opa, tudo bem? Temos escalações? Temos, tá na pedra já o time do Guarani, também o time do Mirassol. Vamos lá? Vamos lá, começando com o Guarani, atenção, maestro Gilberto Sufi. Podemos lá? Deixa eu... Coisa linda, hein? Coisa linda. O Guarani, conforme nós já havíamos dito, né? Vem a campo com o Pegorari, goleiro 1. Diogo Matheus, 13, é o capitão do time. Lucão, 3. Valber, 34. Mike, meia dúzia. 5 para Matheus Barbosa. 18, Matheus Bueno. 29, Isaac. 17, Bruno José. 27, Bruninho. 11, Derek. Repetindo o time titular do Guarani. Pegorari, 1. Diogo Matheus, 13. Lucão, 3. Valber, 34. Mike, meia dúzia. 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno, 29, Isaac, 17, Bruno José, 27, Bruninho, 11, Derek. No banco, Humberto Louser terá à disposição Arthur, 32, Ivan Alvarinho, 14, Eliel, 15, Ian, 30, Bernardo, 28, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, João Vitor, 19, Regis, 78, Lucas Silva, 20, Neilton, 7, Bruno Mendes, 9, é o time do Guarani já escalado e definido, Edu Pinheiro. Ok, vamos à equipe do Mirassol. Coração entra em campo com Mirassol. Mirassol de Alex Muralha é o capitão do time, tem a 1, Lucas Ramon, 2, Thalisson Kelvin, 3, Luiz Otávio, 4, o Guilherme Biro tem a meia dúzia,
Yuri 5, Chico Kim 7, Danielzinho 8, Gabriel 10, Cauã 9, Negueba 11. Moser manda Campo Mirassol com Alex Muralha 1, Lucas Ramon 2, Thalisson Kelvin 3, Luiz Otávio 4, Guilherme Biro meia dúzia. Yuri 5, Chico Kim 7, Danielzinho 8, Gabriel 10, Cauã 9, Negueba 11. No banco, César com a 12, Renier tem a 13, Cortez 14, Flávio 15, Manuel 16, Juninho 17, Leandro Vilela, ex-Bugre 18, Christian tem a 19, Vico 20, Wesley 21 é o banco de reservas do Mirassol, Edu. Arbitragem para Guarani e Mirassol. Arbitragem do jogo, o árbitro escalado pela CBF para apitar o jogo entre Guarani e Mirassol é o Lucas Paulo Torezin, é do Paraná. Ele vai ser auxiliado pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos, assistente 1, Michael Stanislau, assistente 2, no VAR estará Salim Feide Chaves. Rápido faturamento, vamos já, 20 horas e 36 minutos. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Marco Bertaioli, deputado federal. O PSD é o partido do diálogo. É preciso construir consenso para aprovarmos a reforma tributária. Menos impostos, menos burocracia, menos juros e mais empregos. Com o governador Tarcísio, estamos trabalhando no projeto Jovem Aprendiz Paulista para garantir oportunidades para os nossos jovens. Venha conosco nesse trabalho a favor do emprego e do desenvolvimento. PSD! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos. São José dos Campos é a primeira cidade inteligente do Brasil. No transporte público, a linha verde é 100% elétrica. Saúde de qualidade e educação, com um dos melhores índices do Brasil. Felício Ramute, vice-governador. O Estado de São Paulo segue na mesma linha, trabalhando para quem mais precisa, com inovação e eficiência. E junto com os prefeitos, vamos dar prioridade para as pessoas. PSD! Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Marco Bertaioli, deputado federal. O PSD é o partido do diálogo. É preciso construir consenso para aprovarmos a reforma tributária. Menos impostos, menos burocracia, menos juros e mais empregos. Com o governador Tarcísio, estamos trabalhando no projeto Jovem Aprendiz Paulista para garantir oportunidades para os nossos jovens. Venha conosco nesse trabalho a favor do emprego e do desenvolvimento. PSD! É com a Bandeirantes, Edu Pinheiro. CH, por gentileza, repita a escalação do Guarani, sua análise, por gentileza. Guarani escalado, CH. Eu repito sim, tem Guarani, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Barbosa, Bueno, Isaac, Bruno José, Bruninho e Derek. Esse é o Guarani. Eu não faria dessa maneira. Claro, o técnico não sou eu, né? O técnico é o professor Humberto Louser, né? Problema dele o que ele escolhe para colocar em campo. Volta o Lucão e volta o Bruno José. Eu faria diferente, mas serve. Acabamos de falar sobre isso. O certo é que dá certo, seja com Lucão ou sem Lucão, seja com Bruno José ou sem Bruno José, o mais importante é que o Guarani vença o jogo. É uma disputa muito interessante. Por exemplo, por que tirou do time o João Vitor? Por quê? Por que está tirando o Alvarinho do time? Não sei. Talvez após a partida alguém pergunte para ele. Agora, se vencer também, pouco vai importar, né? E ele deve falar sobre isso com toda certeza. E se perguntar, ele responde numa boa. Humberto é um cara muito tranquilo para isso. Está escalado. Mesmo assim, com essas colocações aqui, com essa escalação, eu acho que
mais vale a organização do time do que propriamente as escolhas que o time está fazendo, né? Ou que o técnico está fazendo. Afinal de contas, a compactação, a organização do time demonstrado contra o Vitória vai ter que ser repetida hoje. E se for repetida, efetivamente, o Mirassol, apesar de ser um time bem competente, Edu, vai ter problema contra o Guarani. Por isso que eu continuo achando que o Guarani é o favorito para vencer o jogo, Edu. Olha, no banco está o Arthur goleiro, tem o Ivan Vaurinho, tem Eliel, tem o Ian. Ian é da 17 anos, zagueiro da base. Bernardo, Lucas Araújo, o Enderson, João Victor no banco, Regis no banco, Lucas Silva, Neilton e o Bruno Mendes. Sorzinho, seu pitaco, a escalação do Guarani, por gentileza. Eu tô nessa... Bom, primeiro... Um abraço pra você, viu, Edu? Que prazer estar ao seu lado aqui, nesse estúdio maravilhoso. Lindo. Né? E você comandando esta nave espacial. Olha, Edu, eu tô com o CH nessa, viu? Tô com o CH nessa. Eu também não teria mexido no time, não. É claro, né, que aí a responsabilidade é do treinador, mas é aquela câmera ali, né? Deixa eu me acostumar com o estúdio novo aqui, viu, gente? Então é o seguinte, eu manteria o Alvarinho, manteria o João Vitor, foram muito bem na partida, e assim, quando o treinador novo chega, né, e a fase do Guarani realmente não era das melhores, né, o Guarani estava com problemas, e aí chega o Humberto, né, pinça lá o João Vitor, que não tinha tido nenhuma oportunidade, assim, de jogo todo, né, entrava um jogo ou outro, mas muito pouco, pinça lá o Alvarinho lá na zaga, e o time vai muito bem, né? Ganha o jogo, convence, ganhou, não foi de um bom time que estava no G4. Então, assim, por esse aspecto, Edu, até pela chegada, treinador novo, eu, se fosse ele, não mudaria. Mas aí a gente sabe, né? O CH sabe disso. Tem lá o seu Benhur, que é o auxiliar da casa, deve ter, olha, seguinte, hein? O Bruno José, né? O Lucão, jogadores que tiveram uma sequência muito grande, desde o Paulista e tal. Então, não sei o que convenceu o Humberto, que é um cara experiente, que é um cara estrategista, e assim, se ele escalou os dois, ele está convicto de que aquele mesmo plano, aquela mesma organização, com esses dois jogadores, ela vai ser mantida. E é essa a expectativa do torcedor do Guarani. Mesmo assim, eu acredito muito na vitória do Guarani, acho que o Guarani tem tudo para conquistar aí a segunda vitória consecutiva, né, depois de uma sequência ruim, com o Humberto Loser na direção do time, e tomara, viu, Edu, que ele consiga ter a mesma performance que teve no último jogo, porque se tiver, ganha o jogo. Taquari do Paraguai, lá em Bragança, mais um gol, hein? Meu Deus. O 7º gol do Bragantino. 7 Bragantino, 1 Taquari. Bragantino super classificado à próxima fase da Sul-Americana. Libertadores, segundo tempo, Internacional 3, Independente Medellín da Colômbia 1, Internacional passando também e se classificando. CH, o que fala do Mirassol, hein? Adversário do Guarani, o Alex Muralha é goleiro. Deixa eu ver aqui quem passou por Campinas. Será que o Camilo está escalado? Não vi, deixa eu ver aqui. Não está. O Camilo está no banco? O Camilo está no banco. Não. Também nem no banco. Nem no banco. Olha, tem aqui, aliás, o Luiz Otávio... Esse Gabriel, número 10, é bom jogador, hein? Bom jogador. É aquele que era do CSA, né? Aliás, o Guarani já tentou contratar esse jogador, não foi? Era o Guarani, né, que queria contratá-lo. Esse cara jogou muito bem no Flamengo também. Também, ele é muito bom jogador. Salário alto atrapalhou, viu? Né? Salário alto, né? O Guilherme Biro tá muito bem. Lucas Ramon, né, Edu? Lucas Ramon, que é lateral que era do Guarani. Tá no Mirassol. Lucas Ramon? Aqui, ó. O lateral direito, lateral direito. Sim, bem lembrado. Tu vê aqui que tava... No banco tem o Vico, que passou pela ponte. E tem o Chico Kim, né? Que o CH é o Chico Kim Siebert. Chico Kim Siebert. E esse Mirassol, CH, o que você acha? Eu acho um time muito bem dirigido pelo Mozart. Tanto é verdade, fiz aqui um apanhado, não é, das partidas fora de casa do time do Mirassol. O Mirassol ganhou bastante e perdeu bastante. 8 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Só que fora de casa, que é o caso hoje, o Mirassol ganhou 3 partidas e perdeu 3. Então é um time que empata pouco. Apesar do Mozart e apesar do Leandro Vilela, que está lá, mas hoje não é o titular, o queridinho do professor Mozart, não é? O Mirassol é um time que é muito perigoso, pelo seu lado esquerdo principalmente. Apesar de ser um meia de armação, o Gabriel cai muito pelo setor esquerdo e hoje o Diogo Matheus, que não marca tão bem assim, diga-se, não é?
Espero que esteja bastante vigiado o setor. Lá pelo lado esquerdo, o Mirassol é muito forte, com o Guilherme Biro, com esse Gabriel que cai toda hora por aí, e o Chico Kim também. Então, cuidado, é um time que tem um meio campo de toque de bola rápido, é um time que também sabe marcar, mas é um time que ataca muito. Então, é bom que o Guarani tenha bastante precaução, bastante atenção, mas mesmo com essa escalação de começo, que eu não concordo muito e não estou de acordo, não é que está errado, eu faria diferente, eu ainda assim acho, como o Gleger colocou aqui tão bem, eu concordo com ele, não é? O Guarani vence o jogo no palpitômetro aqui, né, Edu? No chutômetro aqui de começo de partida, eu acho que o Guarani é o favorito. Bom, vamos lá. Opa, vamos à cabine? Oi, Edu. Atenção, exatamente Oi, isso. Edu. Que é isso aí? Oi, Edu. É o Leandro Boles, isso aí, Edu? Você sabe como é que é? O cara passou aqui na festa junina, sensacional. Oi, Edu. Espetacular, né? Espetacular, deu um pitaco no quentão, mas foi um pouquinho só. Aliás, eu vou dizer uma coisa, hein? Além dos quitutes, né? Tem outras coisas que, né, de encher os olhos, hein? Família Bandeirantes, maravilhosa, hein, Boris? Um abraço, boa noite. Fala, Edu. Um grande e forte abraço Opa. a você. Eu não estou me ouvindo. A gente vai tentar agilizar essa situação aí, mas estou ouvindo você perfeitamente, o Gleger, também o CH, a todos que estão aí no estúdio. Nós já estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Havia uma expectativa de um bom público, ainda há, é bem verdade, mas o horário dificulta, né, Edu? Quarta-feira, aliás, a temperatura deu uma queda, uma expectativa da chegada de uma frente fria, mas de qualquer forma, torcedor aqui nos arredores do Brinco, pelo menos quando eu chegava, praticamente ninguém, né? Mas, claro, era muito cedo ainda em relação a isso. Só um detalhe, viu, Edu? O Guarani iniciará, aliás, o Batista trouxe essa informação ao longo da programação esportiva da Bandeirantes, fará uma reforma completa aqui do sistema de iluminação do estádio. Vai melhorar demais. Mesmo porque a bola da Série B deste ano é azul, né? Azul e branca, a cor predominante é o azul. E à noite fica muito difícil pra gente ver, pro torcedor, pra quem trabalha. Então o Guarani vai realizar esta reforma aqui na iluminação e essa reforma vai durar cerca de 30 dias. E aí o torcedor pode estar se perguntando, mas em jogos no período noturno? De acordo com a informação do próprio Batista, o Guarani terá uma janela de jogos em outros períodos e não no noturno. E, consequentemente, o Guarani poderá jogar normalmente. Tanto é que o próximo jogo do Guarani aqui no Brinco, o horário mudou. Seria sábado às 17, agora será sábado 11 horas. Você vai passar na padoca e daqui a pouquinho já vai pro estúdio, porque 11 horas a bola vai rolar, viu, Edu? O que mudou, Boris? Que jogo? O próximo jogo aqui contra o Londrina seria às 17, passou para as 11 horas da manhã, um sábado dia 8, véspera de feriado, mas é domingo, então é aquele feriado entre aspas. Não é sábado, o feriado é domingo, né? Só para complementar a informação, esse jogo já havia mudado, né? É a segunda alteração dessa partida. Na tabela original estava marcado para domingo, depois foi antecipado para sábado 17 horas e agora vai ser antecipado novamente para o próprio sábado às 11 horas da manhã, porque o Guarani teme, né, que quando termina o jogo lá por volta de 19 horas já está escuro, então não vai estar funcionando plenamente o sistema de iluminação, por isso a mudança, Edu. Bom, é o seguinte, CH, e aí, iluminação necessária do Guarani, né? Você que estádios, precisava fazer isso no Campo da Ponte também, ó. 2 estádios, neste momento, 2 verdadeiras boates. Quem frequenta os 2 estádios à noite sabe o que eu estou falando. Não é? É difícil efetivamente para você trabalhar. Você não enxerga o jogo. Mas essa bola azul, gente, é um absurdo. Quem foi que inventou isso? Isso é marketing. É marketing, mas... Eu não concordo, né? Não concordo. Não dá. Concordo, só que todo mundo fala da bola azul, né, Edu? Ô Boris, você da cabine, né? Concorda que todo mundo fala? Todo mundo fala. Metendo o pau e elogiando, todo mundo fala da bola azul, não fala? Na bola azul. Principalmente em determinado tempo, você vai na bola azul... que dá tudo certo, pelo menos é pra dar. Será que não era essa a intenção? Olha, seu patrocinador foi o que eu tô pensando, uma jogada de marketing sensacional, mas não combina. Não dá pra ver. Você dá pra ver, Boris, aí a bola azul? Não, dificulta, viu, Edu? Dificulta demais. Aliás, é a mesma marca das séries A, B... Aliás, A não. Séries B, C e D. É a mesma marca da bola, diferente da Série A é aquela marca famosa, mas nas séries B, C e D é a mesma bola, dificulta. E tem um outro agravante, né? Em todos os jogos da Série B deste ano, também da Série A, você tem aquela propaganda à beira do campo e é LED, né? E, evidentemente, o LED tem uma imagem muito melhor, né? Para quem está acompanhando.
E acontece o seguinte, às vezes tem algumas propagandas, como nesse momento, só para eu descrever para o ouvinte. É uma propaganda da CBF, a propaganda é azul, a cor predominante é o azul. Então não são mais placas estáticas, né? São placas de LED à beira do campo de publicidade. E quando essa placa fica azul, aí a visão fica ainda mais prejudicada, viu, Edu? Olha, terminou 7-1 Bragantino, deixa eu ver aqui, gols de... Deixa eu ver aqui, nossa, tem tanto gol aqui. Sorriso, Lucas Evangelista, Eduardo Sacha, Sorriso marcou 2, Eduardo Sacha 2, Eduardo Sacha 3, Thiago Borbas marcou o último. Então vai ter bastante gol para mostrar amanhã nos donos da bola. Vocês vão se divertir com o Red Bull Bragantino 7, Taquari do Paraguai 1. Para falar nisso, Catarino, quer dizer que público tá devagar aí, Catarino? O Catarino foi distribuir um autógrafo aqui, Edu, mas assim, o público realmente muito pequeno nesse momento. É o horário do jogo, né? Isso acaba dificultando. Eu tô olhando aqui no setor das organizadas. Normalmente são os torcedores que entram em cima do laço, né? Poucos torcedores. Também aqui abaixo do tobogã, a presença muito pequena ainda do torcedor. Mas há uma expectativa de um público pelo menos superior, igual ou superior à da última partida aqui no Brinco, onde mais de 4 mil torcedores marcaram presença. E só para te trazer a informação, Guarani e Mirassol iniciam nesse momento o aquecimento no gramado aqui no Brinco. Olha, gol do ABC. ABC é o último colocado. O ABC marca um gol no Atlético Goianiense, que ganhou da Ponte. Estamos nos acréscimos de ABC 1. Atlético de Goiás 0, Ceará e Avaí está 0-0. A rodada começou ontem, CH. Criciúma 2, CRB 1. Felipe Viseu 1-0 Criciúma, Fabinho 2-0 e o Anselmo Ramon, ex-Guarani, marcou para o CRB. Público de 12.600 lá em Criciúma. Criciúma faz uma boa campanha, então o público é muito bom. Lá em Chapecó, o Sport vencia, gol do Fábio Matheus, mas aos 44 quem que empata? Bruno Nazário, ex-Guarani, 1-1, público 5.700. E com esse empate, Chapecoense ultrapassou a Ponte no saldo de gols. Em Novo Horizonte, atenção, hein? O gol do Guilherme Madruga. Como descrever, CH? O gol do Guilherme Madruga, Novo Horizontino 0, Botafogo de Ribeirão 1, público 1.600. Novo Horizontino vinha de 7 vitórias, mas não tem jeito, Novo Horizonte não tem público, não enche. E olha, Guilherme Madruga, bicicleta? Bicicleta de fora da área. Eu falei que foi sem querer, quase fui execrado hoje. Não é? Quase me agrediram. Aliás, na TV, o doutor falou que ele queria. Acho que ele quis, um comentarista, quis isolar da bola e tal, acabou. Deixa eu dar um bico pra lá. Você quer me convencer que um volante no ataque tá de costas pro gol, dá uma bicicleta fora da área que ele tava querendo fazer o gol. Então tá bom. Cada um pensa da maneira que quiser. Eu acho que aquilo foi parabéns, golaço, sensacional. Sensacional. Gol Puskás. Só que, desculpa, acreditar que um volante fez aquilo porque ele pensou para fazer. Escuta, ali surgiu na hora, deu a bicicleta, a bola entrou, legal, parabéns para ele, mas que foi aleatório, foi. E o Guarani joga segunda-feira em Ribeirão, né? Joga. Mas deixa eu te falar, ontem, porque o Botafogo contratou o Marcelo Chamusca no lugar do Adilson Batista. Mas não estava no banco. Não estava no banco. No banco ontem chama José Leão. José Leão. José Leão, que é auxiliar, estava lá. Então o Marcelo Chamusca vai fazer estreia contra o Guarani. Você vê como é que é a vida? Olha, e é um campeonato extremamente irregular, viu? E o Vila Nova, cara? Você quer que eu comente os resultados? Eu quero. Rapidinho, então vai, começa tudo de novo. Criciúma 2, CRB 1. Em Criciúma. Normal. Foi normal. Chapecoense perdia. E o Bruno Nazário empatou 1-1, Chapecoense 1. Um detalhe, Chapecoense Sport 1. Um detalhe. O Wagner Love e o Luciano Juba não atuaram. Problemas musculares. Então o Sport desfalcado, quase que ganha. Mas o Sport continua com um jogo a menos, CH. Chape 1, Sport em Chape. Em Chape. Sem Wagner Love. E sem Luciano Juba. Normal. Vamos lá, Novo Horizontino 0, Botafogo 1. Zebra. Foi, surpreendeu. Com todo respeito ao Botafogo, mas o Novo Horizontino estava embalado. Pessoal de Ribeirão Preto, não fica bravo com a gente não, fogão claro sensacional. Claro que não. Mas... Chamusca vai ajeitar lá, tem um bom time de respeito, vai brigar para subir. O Botafogo tá na fita. E olha, eu digo mais, esse mais resultado... Um jogo aí que o senhor não perguntou, hein? Vila Nova 1, Tombense 0, o gol foi do Guilherme Parede, no finalzinho. Vila Nova é o novo líder da competição. Mas o Tombense agora deu de endurecer. Cara, vou te falar, o Tombense
No jogo contra o Guarani, embora o Guarani não tivesse vencido lá, CH foi 1-1, achei Tombense desfalcado, desanimado. O Chamusca que era o treineiro. Mas o time largado, mas meu Deus do céu, tudo bem, o Guarani não ganhou, mas Tombense tá muito ruim. Tombense agora, tudo bem, Tombense perdeu, mas expulsaram um logo no começo, expulsaram um cara do Tombense, teve problema de acusação de racismo no intervalo, e, nossa, o cara desceu bravo e deu bate-boca e tal. E o Vila Nova, tudo bem, Vila Nova também ficou em cima. E o Vila Nova não toma gol, cara. Vila Nova é um time que não toma gol, é impressionante. E jogar lá no campo deles não é... Eu tava conversando com o Gleger isso em off. Você percebe pelas imagens, né? Eu assisti uns pedaços, não assisti o jogo todo. Você vê que o campo lá lotado, gente saindo pelo ladrão e o Vila... 8.600 o pão, mas contra o Guarani tinha 10 mil. Isso. Contra o Guarani, que foi 0-0, eles venderam todos os ingressos. Você sabia que a maior torcida do estado de Goiás é do Vila Nova? Não sabia, eu pensei que fosse do Goiás. Não, é o time de maior grana e da maior torcida. Hoje o Vila está em primeiro e o Goiás em segundo, em termos de torcida. Agora, em compensação, né, o Vila Nova se subir também... Aí é outro assunto, né? Ah, mas aí é outra coisa. É um outro capítulo. É outro capítulo. CH, aí o segundo... Tá chegando aí o final do... A turma fala assim, não, mas vai abrir a janela, o segundo turno... Vocês vão ver o segundo turno na Série B. O bicho vai pegar... Eu acho que já tá pegando. Tá ficando cada vez mais difícil, pegado e disputado. O que esperar da Série B, hein, CH? Esperar muito equilíbrio. Vai todo mundo vai às compras... Principalmente quem tem grana. Quem tem grana, se já tá forte, vai ficar mais forte ainda. Pode esperar. O campeonato vai mudar. Você espera, Carlos Henrique, quem tá lá embaixo vai poder dar uma reviravolta? Depende da grana. Se acertar o time, por exemplo, se investir, pode ser que mude. Agora, eu quero lembrar, para sobreviver na Série B, quem fizer menos que 22 pontos no primeiro turno já está condenado. Não quer dizer que vá cair, mas está condenado à Série C do ano que vem. Tem que remar muito no segundo turno para conseguir sobreviver. Ou faz de 22 para cima, ou a coisa o bicho pega. Dizer que o Marcos... Isso não é o Carlos Henrique, é a história da Série B, desde os pontos corridos. Não, vai estar difícil. E essa Série B... É difícil. Diz aqui o Márcio Renato, o grande ouvinte nosso, que o Guarani vai estrear a nova iluminação contra o Atlético Goianiense, muito provavelmente. Tá? Vamos aguardar. Obrigado ao Marcos Renato. Vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. O gramado do Brinco de Ouro já tá... Pergunta para o Vladimir que tá lá embaixo. Pergunta, daqui a pouco você pergunta para ele. É uma verdadeira mesa de bilhar. Agora com a iluminação vai ficar chique o negócio. E para falar nisso, Brinco de Ouro, então, vocês não tem mais nenhuma notícia aquela do Magno, como é que fica, o dinheiro que a Magno estava dando, por enquanto, construção... No aguardo, Edu. No aguardo. É um assunto que não se toca, né? Porque que situação tá essa do novo estádio do Guarani, como é que fica o Brinco de Ouro, demolido, só vai entregar quando ficar pronto o novo estádio, o CT, o que vai ser e tal. Até um amigo comentou, e se a Magno desistir? Desistir do quê? Faz tempo que está sendo adiantado um valor. Todo aquele complexo imobiliário realmente vale uma fortuna. Eu acho que desistência, mesmo porque o Guarani vai ter que dever todo o dinheiro para a Magno e não existe desistência. Já tem um projeto há muito tempo rodando na prefeitura para elaboração de projeto, para que seja liberado e tal, porque vai ter que mudar tudo. Toda aquela via aérea, onde é aquela avenida em frente ao Brinco, a Princesa do Oeste, vai ter que mudar tudo aquilo lá. Então o projeto é enorme. Eu acredito que não tem volta. Não sei. Não sei o que o CH pensa. Eu penso que vai sair. Não sei se agora, mas em breve vai sair. Evidentemente é muito complexa a situação, mas evidentemente, né, deve sair a situação. E de qualquer maneira vamos ter que aguardar. Com a palavra a diretoria do Guarani que tem que se pronunciar. Qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que a gente tenha, tem que perguntar para a diretoria. Por enquanto, todo mundo quieto, em silêncio, Edu. Guarani escalado, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José. Bruninho, Derek e Bruno José. O Regis no banco, o Bruno Mendes no banco e o João Victor também no banco. E a gente volta já, 20h59. Futebol é com a Bandeirantes. PSD!
Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos. São José dos Campos é a primeira cidade inteligente do Brasil. No transporte público, a linha verde é 100% elétrica. Saúde de qualidade e educação, com um dos melhores índices do Brasil. Felício Ramute, vice-governador. O Estado de São Paulo segue na mesma linha, trabalhando para quem mais precisa, com inovação e eficiência. E junto com os prefeitos, vamos dar prioridade para as pessoas. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Marco Bertaioli, deputado federal. O PSD é o partido do diálogo. É preciso construir consenso para aprovarmos a reforma tributária. Menos impostos, menos burocracia, menos juros e mais empregos. Com o governador Tarcísio, estamos trabalhando no projeto Jovem Aprendiz Paulista para garantir oportunidades para os nossos jovens. Venha conosco nesse trabalho a favor do emprego e do desenvolvimento. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos. São José dos Campos é a primeira cidade inteligente do Brasil. No transporte público, a linha verde é 100% elétrica. Saúde de qualidade e educação, com um dos melhores índices do Brasil. Felício Ramute, vice-governador. O Estado de São Paulo segue na mesma linha, trabalhando para quem mais precisa, com inovação e eficiência. E junto com os prefeitos, vamos dar prioridade para as pessoas. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, lá. Futebol é do Pinheiro. Olha, a ponte escalada também lá em Itu, deixa eu ver aqui, Pedro Rocha, né, já porque o Cássio Gabriel está suspenso, então Pedro Rocha, deixa eu só pegar uma coisa aqui, o Giva, tá tendo aqui uma... Vamos lá, Pedro Rocha, deixa eu ver aqui, o Everton, é que na publicação tá tendo uma diferencinha aqui, deixa eu ver só uma coisa aqui, vamos lá, Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Santos e Arthur, olha, o Amaral vai pro jogo, hein, Amaral, Ramon Carvalho, Matheus Jesus, Dudu, Thales e Eliel, deixa eu só ver uma... Deixa eu ver aqui. Tá diferente aqui. Aqui no publicado, aqui tô na Ponte Preta Oficial aqui, no Instagram da Ponte Oficial. Tá diferente do que tem a escalação aqui da internet, tá? Então, Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Santos e Arthur, Amaral, Ramon Carvalho e Matheus Jesus, Dudu, Thales e Eliel. Então, a Ponte hoje... a Ponte sem o Kaique França, sem o Leonaldi. Não, o Leonaldi tá aqui? Não tá. Sem o Leonaldi, sem o Elvis, sem o Pablo Diego, sem o Gé, sem a opção do Felipinho. Tá aqui, as principais ausências do time da Ponte são esses, tá? Muito bem. Alô, Catarino, você me ouve? Vladimir Catarino? Oi, Edu. Como é que estamos de público aí no Brinco? Ainda é pequeno, viu, Edu? Ainda é pequeno o número de torcedores chegando por aqui. Não sei se teremos aí o público que era esperado pela diretoria. O horário realmente não ajuda muito. Ainda é pequena a presença do público aqui no Brinco de Ouro, enquanto as duas equipes fazem trabalho de aquecimento no gramado. O aquecimento é com aquele... Que tipo de uniforme? Uniforme de treino? É uniforme de treino, né? Uniforme de treino, aliás, apenas a camisa de treino, né? O calção e a meia já é de jogo.
mas o pessoal faz aqui o aquecimento com uniforme de aquecimento mesmo, tanto o Guarani, que tá do lado direito, e o Mirassol do lado esquerdo. Tá, e na minha época era placar eletrônico, agora é placar digital, é isso, Catarina? O que tá... Dá pra ver o placar aí? Dá, tô vendo aqui, nesse momento tá passando e está transmitindo a equipe de arbitragem que vai trabalhar no jogo. Coisa linda esse placar aqui do Brinco, hein, Edu? Ah, é moderno. É bonito, rapaz. Vai receber nova iluminação. E o gramado, como é que tá? Muito bom, viu, Edu? O gramado passou por uma reforma, aquela troca, né, da grama para grama de inverno, né? E realmente é uma grama que ela é mais resistente, exatamente para as baixas temperaturas. Tá um tapete. Só não joga bem nesse gramado quem não tem qualidade mesmo para isso, Edu. Você não pode entrevistar antes do jogo, certo? Não posso. Nem no intervalo, né? Somente no final da partida. Tá. E você não pode falar com o árbitro? Não, muito menos. Muito menos. Menos? Não, entrevistar não. Eles não são autorizados a dar entrevista, viu, Edu? Mas quem que é o fiscal? É fiscal da federação que fica em cima aí? Exato. Não deixa nem chegar perto. Tem mais fiscal da federação do que torcedor em algumas partidas, e qualquer coisa eles relatam lá naquele relatório que é enviado semanalmente para a Federação Paulista. Outra coisa bem romântica que não se vê mais, eu pergunto, tem alguma emissora de Mirassol? Deve ter. É que os caras fazem lá pela TV. E será que tem algum repórter de Mirassol? Boa pergunta, né? Eu não tô vendo nenhum repórter diferente, viu, Edu? Eu vou até dar uma pesquisada, mas não tô vendo nenhum diferente, não. Agora, a maioria recorre ao tradicional tubo, né? Até por contenção de despesas, porque, convenhamos, não é nada barato uma transmissão de futebol, né? Tá muito chato, né, CH? Tá uma pobreza que fala pra vocês. Não pode entrevistar jogador, não pode entrevistar o juiz, você não pode entrevistar nada, não tem repórter. Ô, senhor do Mirassol, vem cá dar uma informação de Mirassol pra gente aqui. Coletiva hoje, durante a semana, é uma só. É tudo, é pra todo mundo, é a mesma entrevista. Entrevista coletiva que você tem que chegar aqui e comentar. Que não tem nada de nada, é só resposta protocolar. Negócio horroroso, negócio... Não deixa você acompanhar treinamento. Eles aproveitaram a pandemia e fecharam de vez. Não foi? Mas o Guarani abriu. O Humberto respondeu pra gente aqui que tem dedo dele, abriu o treinamento e a coisa no Guarani tá mais fácil para trabalhar. Mas não é o ideal ainda. O ideal era um pouco mais de... Porque as pessoas, elas confundem as coisas, né? Os clubes acham que vai beneficiar os meios de comunicação. Pelo contrário. Você abrindo, nós somos o elo entre o clube e a torcida. O cliente do clube. A razão de existir, a razão de existência de um clube é a sua torcida. É Guarani Futebol Clube. Não é? Então, cara, você tem que comunicar um pouco melhor com o seu cliente. Não é só rede social. Aproveitar todas as rádios, as televisões, para poder se comunicar melhor. E a abertura, um pouco de abertura pelo menos, favorece isso. Agora, é tudo enlatado. Agora tem a história das TVs, né, dos próprios clubes. Então as próprias imagens, tudo é gerado pelo clube conforme os interesses dele. Mas nem sempre os interesses do clube são os interesses do meio de comunicação e da torcida. É complicado, Edu. Limitou demais o trabalho. Eu imagino que o Catarino passa lá. Eu fiquei atrás de gol durante 25 anos da minha vida. Era completamente diferente, você tinha liberdade de trabalhar. Hoje você não consegue fazer, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, é tudo... Você não pode fazer nada não pode. O cara chama, tem 10 seguranças, tem 5 fiscais. Para fiscalizar o quê? O que eles fiscalizam? Tudo blindado. É difícil, é muito difícil. Olha, a ponte escalada com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Ramon Carvalho e Matheus Jesus, Dudu, Thales e Eliel. Essa é a macaca para daqui a pouco, em Tu contra o Ituano. E encerrado concentração, porque vem aí Leandro Borges com Guarani Mirassol, ao lado do Catarino e também do CH. E olha, na TV Bandeirantes, na TV agora, hein? Você vai ver aí, você vai ouvir e ver o Batista, o Tigrão e o Greger Zorzin com Ituano e Ponte. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Hora e vez do Bugrão entrar em campo já 9h30 da noite. A bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani e Mirassol pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugrão embalado pela vitória conquistada no último domingo. Diante do Vitória, vai em busca de mais um resultado positivo para subir na tabela de classificação da Série B. Do outro lado, do Mirassol, representante no estádio de São Paulo, vai também em busca de um resultado positivo para avançar e voltar, quem sabe, ao G4 da Série B. 9h30, a bola rola, mesmo horário de Ituano e Ponte Preta, que se enfrentam no estádio Novelli Júnior. E é claro, aqui na Bandeirantes você não vai perder um só detalhe, porque a partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, com a marca tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas. Também 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Todos juntos, também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já estamos com imagens ao vivo da cabine do Brinco, também dos integrantes da equipe. Para você que está ligado e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Espalha, compartilha para geral. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, rumo aos 20 mil inscritos. E é claro, não esqueça de deixar o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. Agora são 9 da noite, mais 14 minutos. Já, daqui a 16 minutos, a bola rola no tapete verde do estádio Brinco da Princesa. E o Guarani vai buscar um resultado positivo para cima do Mirassol. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam.
E a partir de agora, girando, esparramando, som forte, potente, de tradição e de muita credibilidade no rádio esportivo do Brasil. Chegando o Vladimir Catarino, antes da bola começar a rolar aqui no brinco com as últimas do Bogrão. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande abraço, boa noite, Vlad. Boa noite, Bolis, um abraço a você, um abraço, amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani, Bugre que vem embalado. Depois da vitória sobre o Vitória no último domingo, o time comandado pelo técnico Humberto Louser, que teve uma excelente atuação naquela partida, espera e busca a segunda vitória consecutiva no campeonato para subir ainda mais na tabela de classificação. Lucão na zaga no lugar de Alvarinho e também Bruno José no ataque no lugar do João Vitor. São as novidades no time para a partida de logo mais. Bolis. Vamos falar do Mirassol, adversário perigoso hoje do Guarani, Vladimir. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos disputados. Venceu seus 2 compromissos mais recentes contra Londrina e ABC. Por isso vem a Campinas, comandado pelo técnico Moser, confiante num bom resultado. O time, que é comandado pelo Moza, né, que já dirigiu o Guarani, não tem nenhum jogador no departamento médico e só não pode contar com o Fernandinho, atacante, que foi expulso contra o ABC. Carlos Henrique, o bate pesado, comentarista Bandeirantes, para analisar e comentar Guarani e Mirassol. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa noite. Forte abraço, Bolis. Um grande abraço também para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para o torcedor do Guarani. Esperamos que o bom performance contra o Vitória, o último jogo do Guarani em casa, se repita hoje. Só que o adversário é diferente. O Mirassol do professor Mozart, né, tão perseguido por Leandro Bolis, Mozart é o técnico do Mirassol. E é um time bem arrumado, um time que tem mais pontos que o Guarani. O Mirassol, 6º colocado, é um time que empata pouco, ganhou 8 até agora, não é? E é um time perigoso fora de casa. Foram 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Então é bom abrir o olho com o Negueba, com o Gabriel, com o japonês, que é perigoso, não é? Esse jogador Chico Kim, meu Deus, cuidado com ele. É um time perigoso. Joga com uma transição muito rápida, time de bom toque de bola, mas o Guarani vive os tempos de Humberto Louser. O time jogou compactado, o time mostrou competência contra o Vitória e apesar dessas escolhas que ele fez de começo, Lucão na zaga e Bruno José de começo, não é que tá errado. Eu acho que poderia repetir o time que venceu o Vitória. O time foi muito bem, mas de qualquer maneira o técnico é o Louser, ele sabe o que faz e espero que hoje o Guarani tenha a mesma aplicação tática e técnica que teve diante do Vitória. Se isso acontecer, na teoria, a chance de vitória do Guarani é bastante significativa. Bolis. 9h30, a bola rola aqui no brinco, tem Guarani e Mirassol para você ligado no futebol da Bandeirantes no mesmo horário, tem a Macaca, joga em Itu diante do Ituano e na programação esportiva da Bandeirantes, tá difícil, na programação esportiva da Bandeirantes, o Tigrão, Valdemir Gomes, outra palavra fácil, participa conosco e aí Tigrão, a sua expectativa para o jogo, boa noite Tiger. Meu caro Leandro Bolis, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Missão árdua, difícil, né? Muito cheia de obstáculos para a Ponte em Itu. Evidente que a Ponte tem 15 pontos, a Ponte tem 12, melhor dizendo, o Ituano tem 15. Diferença de 3 pontos aí não é grande, mas o problema é que a Ponte fora de casa vem rendendo muito pouco, mesmo quando joga com o seu time principal. Hoje são muitos desfalques, né? São algumas até improvisações e isso faz com que diminuam teoricamente as chances da Ponte. Eu espero, Bolis, uma Ponte partindo para superação, vai aí até que ousada, né? Vai até que com um 4-3-3 mesmo, com 3 atacantes, Dudu, Thales tendo a sua primeira oportunidade no início da partida e o Eliel deve jogar mais centralizado, o Thales mais pela direita, o Dudu pela esquerda, com a volta do Matheus Jesus, com a volta do Ramon Carvalho, com o Amaral mantido e a zaga está até que arrumada. Fora o gol, claro, a grande expressão técnica do time da Ponte é o Kaique França, né? Tem feito grandes partidas, está fora, tomou 3º cartão amarelo, vem o Pedrão. Daí para frente tudo certo,
Em termos de defesa, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Vamos ver como é que a Ponte se arruma contra o Ituano, que quer vencer, que tem boa performance em casa, que vem fazendo uma campanha de altos e baixos, que já trocou o treinador e que quer a vitória de qualquer maneira. A Ponte terá que se superar e terá que jogar muito mais do que a sua média até agora, senão perde o jogo em Itu. É evidente que tudo isso é na teoria antes da bola rolar e a gente torce muito para que a Ponte encaixe um bom jogo e que possa surpreender o Galo de Itu dentro do Novelli Júnior. Leandro Boles. Valeu, Tigrão. Tigrão, ao longo da jornada esportiva, vai trazer informações desse jogo da Macaca contra o Ituano. Ele volta assim que a bola parar de rolar no primeiro tempo. E no decorrer, acontecendo algo, o Edu Pinheiro vai informar para você ligado aqui na Bandeirantes. Bora falar do Edu. Alô, alô, Edu Pinheiro. Um grande e forte abraço. Mais uma vez, boa noite, Edu. Grande abraço, Boris. Olha, a Série B acabou, Ceará 0, Avaí 0. Acabou ABC 1, Atlético Goianiense também 1. Gol marcado aos 58 minutos. O Davi Braga empatando para o Atlético Goianiense. Teremos 21h30 Londrina e Juventude no complemento dessa rodada. E olha, na Libertadores acabou Internacional 3, Independente Medellín 1. O Inter está classificado. E na Sul-Americana, Red Bull Bragantino 7. Taquari do Paraguai 1, Bragantino classificado à próxima fase da Sul-Americana. Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Leandro Boles. Estamos de volta aqui, direto no Brinco. Já já a bola rola, tem Guarani Mirassol, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E sem perder tempo, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. O Guarani entra em campo neste momento, vem a campo em busca da segunda vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro da Série B. Escalado pelo técnico Humberto Louser com Pegoraro é o goleiro 1. O capitão do time é lateral direito 13, Diogo Matheus. De volta ao time titular após cumprir suspensão, Lucão é o 3. Valber 34, Mike meia dúzia. Matheus Barbosa 5. Matheus Bueno 18, Isaac 29. 17 Bruno José, 27 Bruninho, 11 Derek. Repito o time titular do Guarani: Pegorari 1, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 34 Valber, meia dúzia Mike, 5 Matheus Barbosa, 18 Matheus Bueno, 29 Isaac, 17 Bruno José, 27 Bruninho, 11 Derek. No banco, Arthur 32, Alvarinho 14, Eliel 15, Ian 30, Bernardo 28, Lucas Araújo 21, Anderson 23,
João Vitor 19, Regis 78, Lucas Silva 20, Neilton 7, Bruno Mendes 9. Meu coração entra em campo com Mirassol. Mirassol escalado com Alex Muralha, o goleiro, capitão do time 1. Lucas Ramon 2, Thalisson Kelvin 3, Luiz Otávio 4, Guilherme Biro meia dúzia. Yuri, o namorado da Isa, 5, Chico Kim 7, Danielzinho 8, Gabriel 10, Cauã 9, Negueba 11. Time comandado pelo Mozart, Alex Muralha 1, Lucas Ramon 2, Thalisson Kelvin 3, Luiz Otávio 4, Guilherme Biro meia dúzia. Yuri 5, Chico Kim 7, Danielzinho 8, Gabriel 10, Cauã 9, Negueba 11. No banco, César 12, Renier 13, Cortez 14, Flávio 15, Manuel 16, Juninho 17, Leandro Vilela, Esbugre 18, Christian 19, Vico 20 e Wesley 21. Arbitragem do jogo. O árbitro vem do Paraná, Lucas Paulo Torezinha apita. Assistente 1, também paranaense, Vitor Hugo Imazu dos Santos. Assistente 2, o gaúcho Michel Stanislau. Quarto árbitro, paulista Salim Fendi Chaves. No VAR estará Rodrigo Nunes de Sá. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Tudo bem, meus amigos torcedores do Guarani, a expectativa é boa. Boa porque contra o Vitória o Guarani jogou bem, boa porque o Humberto Louser trouxe consistência no seu trabalho. É muito cedo para se tirar uma conclusão, evidentemente, uma partida apenas, mas a impressão foi muito boa no jogo de estreia do treinador Bugrino. Vamos ver se o time repete a mesma disciplina tática, o mesmo comprometimento sem a bola, a mesma organização com os blocos, os compartimentos, ataque, meio campo e defesa, jogando bem juntinhos. Individualmente também na última partida o Guarani fez um bom jogo. Isso fez a diferença. Mas o que mais fez diferença para mim foi o comportamento dos dois volantes. O Bueno e também o Barbosa, os dois Mateus do Guarani. Eles, com esse tipo de jogo, foi assim contra o Vitória e será assim contra a equipe do Mirassol. O Mozart é um cara muito atento a esses detalhes do comportamento, liderança, liberdade, compactação do meio-campo. Então, se o Guarani, se esses dois jogadores ao lado do Isaac conseguirem jogar e cumprir aquilo que Humberto Louser determinou, com certeza nós teremos um bom performance do Guarani. Não é garantia de vitória. O jogo é duro. Duro porque do outro lado tem um time que está melhor que o Guarani, que tem jogadores de meio campo, de defesa, de ataque, muito bons jogadores, é um time muito equilibrado. Talvez o Mirassol não brigue para subir, mas é um time muito competente de jogadores que estariam tranquilamente jogando no futebol de Campinas. Vide esse Gabriel, esse Danielzinho, esse Chico Kim e o Negueba. São 4 jogadores meio campo ataque que têm competência. Agora, o Guarani joga em casa. Tem as 2 novidades de começo, o Lucão volta para a zaga, não é? E na frente o treinador prefere Bruno José ao invés de manter o João Victor, que fez uma grande partida diante do Vitória. São opções que a gente tem que respeitar. Eu faria diferente, até para tirar todo mundo do aspecto acomodação, não é? Então, ele mantém o Isaac no time, mantém o Regis fora, todo mundo sabe, o Regis está passando por um problema pessoal muito grave, está se recuperando, problema na cabeça, então o técnico prefere colocar o Regis ainda no banco de reservas, mas promove 2 mexidas. O Bruno José tem uma outra característica do que tem o João Vitor, e na zaga o Alvarinho vai para o banco de reservas e vem o Lucão. Não dá para falar que está errado, não é? Cabe aqui o dito popular,
aquilo que o nosso Eli Carlos falava a todo momento, não é? Toda vez que provocado ele falava exatamente isso. O certo é que dá certo. Se com Lucão ou sem Lucão, o mais importante, Boles e ouvintes da Bandeirantes, que o Guarani tenha uma compactação e um comportamento dentro de campo contra esse Mirassol perigoso, com a mesma maneira, o mesmo jeito de jogar. E qual foi essa maneira? Um jeito de se impor dentro da sua casa, de fazer um jogo organizado e comprometido. Comprometido com a bola e sem a bola. Com certeza, Boles, teremos uma grande partida de futebol e a gente torce muito para que você narre 90 minutos e dê preferência uma grande vitória do Guarani. É isso, saída com o Bugrão, o árbitro vai apitar, apita o árbitro! Bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó! Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos ligados juntos em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. Mete uma flechada neles, Bugrão. Avante, avante, avante. Avante, Bugrão! Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Para você ligado aqui no futebol da Bandeirantes, afinal de contas, se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. A saída foi dada, mas o primeiro tiro ao gol, a finalização foi do time do Mirassol, que ataca nesse primeiro tempo por gol do placar eletrônico. E já aperta a saída de bola do Guarani, o Bugrão fica encurralado, tirou de qualquer maneira aqui atrás o Valber, não dominou o Bruninho, mas a bola já havia saído. Apontou bandeira, confirmou o árbitro, lateral para o time do Mirassol. Danielzinho domina ali pelo meio, chega rasgando, tenta recuperar Isaac. A sobra da bola para Lucas Ramon, Bruninho toca na bola, volta para Isaac. Isaac tentou a finta, marcado por 2, perdeu a bola voltou para Danielzinho. Carregou aqui na direita, soltou no comando para Negueba, chega Mike para fazer o corte. Ela volta no remate para Matheus Bueno. Dominou, controla a bola, chama a falta não vem, a turma a seguir. Mike tentou tirar, não tirou, Matheus Barbosa furou, sobrou para Cauã para Gabriel. Gabriel para Kim, no comando para Negueba, dominou, tentou a finta, rasga, tira de qualquer maneira Lucão, parte pra cima do Mirassol, vem de novo Guilherme Biro, soltou na ponta para Chico Kim, recolhe, domina pela meia esquerda, bateu para cima do marcador, voltou, fez o passe curtinho para Gabriel para Guilherme Biro, apanha bastante esse lateral, fez o passe na ponta, tentativa de ação ofensiva ainda do time do Mirassol, passe do Gabriel lá na ponta, boa bola do Yuri no comando, chega para cortar de novo Lucão, a sobra volta ainda pro time do Mirassol com o Guilherme Biro, acaba perdendo a bola, Derek recupera, sai driblando, na força física e na velocidade, ele bota na frente, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, tentou, passe por tempo, passe errado. Chega a zaga do Mirassol para fazer o corte, recuperar a posse de bola. Luiz Otávio jogando curtinho para Guilherme Biro. Aperta de novo, Derek, mas com falta. Apontou bandeira, confirmou o árbitro, a falta está marcada, Vladimir Catarino. Foi pra cima ali do camisa meia dúzia do Mirassol, Guilherme Biro, cometida pelo Derek. Ficou caído o Biro, agora tá se levantando o Mirassol. Tem falta a cobrar no seu campo de defesa, Boris. E são cores contrastantes, né? Os uniformes hoje das equipes, o Guarani com o uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia verde. E o Mirassol todo de amarelo, o goleiro Alex Muralha defende o gol do portão de Amprado no Brinco, como o Guarani atacou no jogo contra o Vitória no primeiro tempo e naquela ocasião acabou vencendo a partida. Derek é o artilheiro do Bugre na Série B, são 5 gols. O Bruninho, que está em campo, é artilheiro do Guarani na temporada com 6 gols, sendo 3 nesta Série B. Domina Guilherme Biro, recolhe, domina a pista na palha, ele volta por dentro para Luiz Otávio. Comecinho do jogo, placar de 0-0 para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chico Kim balançou para cima do marcador, fez o passe até beira com o Gabriel para Chico, tentou cruzamento, Diogo Matheus fez o corte. Mais um lance perigoso do Mirassol, bola colocada para fora. Escanteio pro Leão da Alta Araraquarense, Vladimir. Fala de novo da Alta, o que, Bolis? Araraquarense. Mandou bem, hein? Mandou bem. Corte do Diogo Matheus, primeiro escanteio de jogo pro Mirassol, lá na esquerda a cobrança. Gabriel vem pra cobrança, placar de 0-0 para você ligado no AM, no FM. Gabriel cobrou curtinho, a defesa vacilou, ninguém marcou. O Chico Kim com liberdade, cruzou lá dentro.
dentro, Pegorari sai do gol, dá um soco na bola. Ela volta pro rebote ainda pro time do Mirassol com o Danielzinho. Fez o passe aqui atrás para Yuri, pressiona o Bruninho. Ele recua para o goleiro Alex Muralha, que se apresenta para o jogo na sua intermediária. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Guarani 10º colocado, 19 pontos, 5 vitórias. O Mirassol é o 6º, 25 pontos, mas tem 8 vitórias. E o número de vitórias é o primeiro critério de desempate nesta Série B. Domina Yuri para Danielzinho no círculo central. Fez o passe para Thalisson Kelvin. Volta para Luiz Otávio. Quem toma a iniciativa no confronto é o Mirassol. Todinho no campo vencendo. O Guarani marca. Matheus Barbosa dá uma encostada. O Guilherme Biro recebe. Soltou para Chico Kim. Recolheu, dominou na faixa da esquerda. Prende. Volta para Guilherme Biro. Parou de novo. Prendeu. Segurou pertinho no banco de reservas do Mirassol. Impor na ponta para Gabriel. Gabriel adiantou para Yuri. Yuri recolhe. Domina. Pisou na bola. Voltou para Gabriel. Gabriel para Guilherme Biro. Fez a inversão. Praticamente só o Mirassol tocou na bola até agora. Thalisson Kelvin. Torcedor do Guarani dá uma pressionada para que o time recupere a posse de bola. Aqui no segundo terço do campo, Lucas Ramon deixou para Yuri. Yuri recolheu, dominou, levantou a cabeça na meia direita para Lucas Ramon. Ele volta para Thalisson Kelvin. Dá uma apertada o Derek. Fez o passe para Luiz Otávio no círculo central. Zona central do campo, agora na quarta zaga. Recolhe, domina Luiz Otávio. Empurrou para Biro. Biro na ponta para Gabriel. Gabriel para Guilherme Biro. De novo para Gabriel. No toque de bola, o time do Mirassol tenta o ataque. Chega a zaga bugrina para cortar. Tira, mas tira mal. Diogo Matheus. A bola voltou para Negueba. Negueba partiu para cima do marcador. Soltou na entrada da grande área. A bola bateu, rebateu. Sopra nas mãos do goleiro Pegorari. Para ficar com ela para o time do Guarani aqui atrás. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 6 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo testa você, eu confirmo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani Mirassol 0-0, vem o Bugre, passe de comando para Bruno José, recebeu do Isaac, linha lateral da grande área, saiu da área pela esquerda para Bruninho, pé direito, atenção, cálculo, executou na área, passa por todo mundo e vai embora. Primeira ação ofensiva do Guarani no jogo, Vladimir. Do Bruno José para o Bruninho, o cruzamento na área era buscando o Matheus Barbosa. Tava dando uma de centroavante, mas a bola foi muito forte. Linha de fundo, é tiro de meta para o Muralha. Confirmando aqui no Brinco, 0 para o Guarani, 0 para o Mirassol, Edu Pinheiro. 7 minutos em Itu, Ituano 0.0. No Barradão tem gol do Sampaio Correia. Ítalo, Vitória 0, Sampaio Correia 1. Participe conosco, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, da nossa arquibancada virtual, nosso chat ao vivo. Também segue a Rádio Bandeirantes lá no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem a promoção da Uesco rolando para você. E se você quiser dar aquela moral para esse narrador, segue lá também no @Leandro Boles com 2 L's e S. Mandou mensagem aqui, eu registro, tá legal? Tá registrado. Bola pro time do Guarani, Diogo Matheus. Recolheu, dominou, fez o passe por dentro para Matheus Bueno. Tenta o passe no comando, a bola bateu na zaga, voltou para Matheus Bueno, dividiu Bruno José no comando para Matheus Barbosa. Volta por dentro para Matheus Bueno. Rodopiou, girou, a torcida dá uma cortada aqui nas arquibancadas do Brinco. Incentiva o Guarani, que desce pela esquerda com Mike. Mike dominou, prendeu, segurou para Bruninho. Bruninho recolhe, sai da ponta, vem para meia. Autor do primeiro gol no domingo, falta. Uma rasteira de Lucas Ramon pra cima de Bruninho. O jogo está parado, Vlad. Aquela rasteira clássica, né? Lucas Ramon derrubou, passou o pé ali no Bruninho, é falta. O Guarani tem a cobrança a ser feita na esquerda, vai ser batida pelo Mike. Alô, PK, tá de crimaleira nova, novinha em folha. Também o R. Marcelo tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Estão ouvindo a gente, Boles? Estão. Que honra, hein? Estão no intervalo lá. Eita. Atenção, lateral pro time do Guarani bater, aliás, falta aqui na lateral. Diogo Matheus atravessou todo o campo. Aqui na canhota, vem para a cobrança da falta, bola carte 0-0, 8 minutos, primeiro tempo, capricha que dá, Bugrão. Diogo Matheus vem para a bola com o pé direito, fechadinho na área de cabeça, tira o Thalisson Kelvin. Rebote fica para o time do Mirassol com Chico Kim, agora pela direita ele volta para Thalisson Kelvin. Dentro da grande área, levanta a bola, tira mal, dá de graça para o Lucão. Lucão dominou na canela. Dominou mal, a bola sobrou de graça para o time do Mirassol, tentou Negueba, a ação ofensiva e foi contido pelo Diogo Matheus, a falta em cima do Cauã. O jogo está parado, falta para o time do Mirassol bater. A Uesco, você já sabe, está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil, hein? Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br.
Lembre-se, o Esco, W-E-S-C-O, o Esco. Sai jogando no campo defensivo o time do Mirassol, o time amarelinho da região de São José do Rio Preto. Vem de 2 vitórias seguidas na competição, fazendo uma grande campanha o Mirassol. Trabalha no campo ofensivo, Danielzinho para Cauã, Cauã para Danielzinho. Levanta a bola lá na frente para Negueba. No comando, saiu na cara do gol, Pecorari! Atento, saiu do gol e foi atingido pelo Negueba de forma involuntária. Foi sem querer, né, Vlad? Foi naquela disputa de bola, né? O Negueba achou que daria pra chegar, não chegou na bola, mas acertou o Pecorari, por isso a falta de ataque foi marcada. Os dois times de Campinas estão em ação nesse momento. Edu Pinheiro está acompanhando o Ponte Preta e Ituano, que jogam nesse momento em Itu. Lá tá 0-0 também. Aqui, CH, o jogo tá parado com 10 minutos. Mirassol iniciou a partida com toque de bola, pisando no campo ofensivo. No campo defensivo, evidentemente, no Guarani, mas o Guarani tenta dar uma equilibrada. Como é que tá o jogo, hein, CH? Tá difícil pro Guarani. Como já era esperado, o professor Mozart coloca toda a sua artilharia em cima do Diogo Matheus no lado direito, lado esquerdo de ataque do Mirassol. Tá caindo o Kim ali, Danielzinho tá por ali, também o Gabriel por ali, tá dando muito trabalho. O começo do jogo é o seguinte, o Mirassol marca a saída de bola do Guarani, o Guarani um pouco mais recuado. É um jogo equilibrado, tem mais posse de bola o Mirassol, porque o Guarani marca um pouco atrás. O jogo tá bom, mas tá difícil pro Guarani. Moça, que foi o técnico do Guarani no Campeonato Paulista, depois chegou o Pivete durou até a paralisação das datas FIFA, né, com as datas FIFA e... consequentemente, ainda antes da data FIFA, a equipe foi comandada pelo Ben-Hur, naquele empate diante do Vila Nova. Humberto Louser fez a sua reestreia no domingo. Vem o time do Mirassol para o campo ofensivo com o Danielzinho. O Danielzinho aqui na ponta para Lucas Ramon. Puxa para Canhota, inverte o jogo. Boa bola para Gabriel. Linha lateral da grande área, setor esquerdo. Ele puxa a bola para o pé direito, sai da ponta, vem para meia, clareou para bater pro gol. Agora foi bloqueado. Voltou para Lucas Ramon. Lucas Ramon aqui na ponta para Danielzinho. De primeira para Negueba. Bateu cruzado na entrada da grande área. Chega Matheus Bueno, sai dele, não tira aí, meu filho. Ele tirou, fez o passe no comando para Isaac de calcanhar para Bruninho, tenta escapar daqui para Canhota, recolheu o domínio, evita a saída da bola, devolve com Isaac na marginal do campo. Isaac domina, protege, já chega a marcação do Yuri, recuperando, Isaac briga, Yuri briga, chega Thalisson Kelvin, bate na bola, a bola bate no Isaac e sai. Lateral pro time do Mirassol, bater aqui pela direita no campo defensivo. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vladimir Catarino, no gramado, tem uma visão mais ampla do que do narrador aqui na cabine. Pelo menos no visual, parece que o público de hoje é bem parecido com o público de domingo. Ou tá um pouquinho melhor, hein, Vladir? Eu acho que tá um pouquinho menor, talvez, viu, Boris? Mas pouca coisa. É muito parecido, realmente, com o público aí do último domingo, né? Na casa aí de 5 mil torcedores. Imagino que seja também em torno desse número o público de hoje, Boris. É, o público naquela ocasião, né? 4 mil... Deixa eu ver aqui, deixa eu virar a folha. Tivemos aqui na ocasião 4.137. Então não deve chegar a 5 mil, não. Deve girar em torno disso mesmo, Boris. Aqui vem Mirassol pro campo de ataque no Samitou para Negueba. Entrada na grande área, clareou, disparou. A bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater, Vladir. Uma pancada, né? Oportunidade aí, teve o lance livre para bater o Negueba, mas pegou muito mal na bola. Subiu demais, foi para fora, é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 12h40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, você me confirma, você ligado no futebol da Bandeirantes nesta quarta-feira. Quarta-feira é dia nobre do futebol. Aqui no Brinco, Guarani Mirassol 0-0, Edu. 14 minutos em Itu, Ituano 0.0, Libertadores Maracanã, gol do Flamengo, gol do Pedro, Flamengo 1, Alcaz do Equador 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E para você que está acompanhando o futebol no YouTube, não deixe de meter aquele like, hein? Colocar aquele like na transmissão para a gente ter aí, mais uma vez, muitas visualizações na nossa transmissão. É você mesmo, ó, que está me ouvindo, me acompanhando com imagens aqui da cabine do Brinco, cabine Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Mirassol com Thalisson Kelvin, abertura para Guilherme Biro. Ele sai da ponta, vem para ver, tocou na bola Bruno José, recupera Matheus Barbosa, para Derek, clareou, pé canhoto, bate, mas pega mal, a bola passa! Bateu com a canhota, centroavante, recebeu na entrada da grande área, bateu pro gol.
mas ele tinha duas opções. E duas boas opções, hein, Vladimir? Uma delas era o Isaac passando aqui pela esquerda, né? Mas é centroavante. Viu o lance aberto, o ângulo aberto, arriscou, pegou um balão na bola, ela saiu à direita da trave do goleiro Alex Muralha. Tiro de meta, Mirassol. E enquanto você dava o detalhe do lance, o Isaac cobrava exatamente isso, o passe do Derek. Quase a primeira finalização do Guarani não foi pro gol, mas foi a primeira finalização do Bugrão. 0-0 no brinco, domina Danielzinho pela meia direita, abre aqui na ponta para Lucas Ramon, vem para apoio, prepara o cruzamento, levantou, fechado para a boca do gol, passou por todo mundo, Diogo Matheus recolhe, domina, tira, com o pé direito ele tirou, mas tirou mal, cochilou, Bruno José perdeu, vacilou, dançou, Guilherme Biro tentou o cruzamento, tira de novo o Diogo Matheus, na sequência a bola sai, lateral pro time do Mirassol bater, Bruno José que está de volta ao time do Guarani, assim como o Lucão, ambos estiveram suspensos na última partida, Lucão que tira aqui atrás pro time do Guarani, fez o passe por dentro, foi puxado o Isaac, o árbitro paranaense marcou, apesar de ser um duelo paulista, um árbitro paranaense, jogo novamente parado com posse de bola para o time do Guarani, campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, uma campanha da Sanasa. Lucão aqui na quarta zaga para o time do Guarani, fez o passe por dentro para Bruninho, ele cortou, limpou, fintou, foi desarmado por Yuri. A bola voltou no meio campo para Matheus Bueno. Ajeita, domina, volta para Valber, tem a posse de bola dominada. Valber abre na direita para Diogo Matheus. Dá uma apertada o time do Mirassol, colocando 6 jogadores no campo defensivo do Guarani, falta. Aí chegou atrasado o Yuri. O Yuri é aquele que tá namorando aquela cantora famosa, ô Vladimir? É aquele, eu dei uma olhada aqui nas arquibancadas, na tribuna, para ver se havia. Creio que ela não está aqui, mas tá bem de namorado o Yuri, né? É, namorada boa é aquela que você tem na sua casa, né, Vladimir? Exatamente, né? Mas pra ele tá bom, né? Tá bom demais até. Tá bom, boa sorte pra ele, no relacionamento. Exato. Bola pra Lucão, Lucão pra Valber. Valber recolhe e domina. Alguns torcedores já começam a perder uma paciência aqui. Aqui vem para Valber, Valber empurrou para Bruno José, lançamento muito forte, a bola sai. Mas bateu por último no Guilherme Biro. Bandeira tá apontando o lateral pro time do Guarani bater. Bora, Bugrão! Pra vencer o Mirassol, pra subir da tabela de classificação, tá 0-0 com 16 minutos deste primeiro tempo. Vem pra cobrança do lateral, Diogo Matheus no campo ofensivo. Derek tá lá na área, marcado pelo Luiz Otávio, que é grandalhão. Tentativa de tabela pela direita, a bola sobrou para Matheus Barbosa. Bateu cruzado, Luiz Otávio tirou. Bateu cruzado a meia altura. Se o zagueiro falha, fatalmente o Derek colocaria lá dentro. Escanteio pro Guarani, Vladimir. Tava babando, né? O Derek esperando ali que o Luiz Otávio falhasse, não falhou. Colocou a bola pela linha de fundo, escanteio. O Diogo Matheus vai mandar a bola pra área. E pode ser um bom momento pro time do Guarani no jogo. Tá 0-0 aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Diogo Matheus vem pra cobrança. Se prepara para fazer a cobrança, preparado, concentrado lá pela direita. Diogo Matheus vem para a bola, autorizado, levantou muito forte, a bola passa de uma extremidade a outra, sobe aqui para Bruninho. Bruninho recolhe, domina, puxa para o pé direito, levantou a meia altura, tira Danielzinho. Afasta o perigo na boca do gol para o time do Mirassol. Na sequência, a bola saiu em lateral para o time do Guarani bater. 17 primeiro tempo, 0-0 para você ligado na Bandeirantes no AM 1170 FM, faixa estendida 85.7 para a região de Campinas. Você em Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande e forte abraço em 85.3. Aqui o Valber tenta tirar, a bola passou por ele, entra Lucão, conserta aqui atrás. Matheus Barbosa vai brigar pelo alto, melhor para Yuri. Não alcança a bola o Cauã, a bola volta para Lucão. Mata, coloca no terreno e recua para o goleiro Pegorari. Ele recomeça no campo defensivo. Com o pé direito, levanta a bola tentando Bruno José. Tira a defesa, a bola chega para Bruno José. Na marginal do campo para Matheus Barbosa. Foge o Derek no comando. Abre o Isaac por dentro, boa bola para ele. Meteu para Bruninho, vem para o Bugrão. Bruninho recolheu, dominou. Não, Bruninho. Ele esperou a passagem do Isaac, o Isaac não passou, o passe foi para ele, linha de fundo, tiro de meta, Vladimir. Todo mundo foi pro meio, né, para esperar o cruzamento, e o Isaac também, não pensou nessa jogada, o Bruninho pensou diferente, rolou para ele, ele não estava lá, linha de fundo, tiro de meta, Mirassol. youtube.com/Rádio Bandeirantes, Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, interage conosco e não esqueça de deixar o like. Bola pro time do Mirassol, Guarani dá uma apertada. Bruninho chega a tocar na bola, a bola voltou para Lucas Ramon. Aperta a saída de bola do Mirassol, Bugrão. Dalisson Kelvin, obrigado a estourar. A bola passou pelo Matheus Barbosa. Passou por ele porque alguém disse, né? Deixa eu passar que aqui tem jogador. Bola para Lucão, Lucão para Mike. Mike na marginal do campo, botou na frente. Chegou o Negueba forte, mas na bola. O lance segue. Bruninho devolveu para Mike. Tocou no comando para Derek. Dalisson Kelvin recuou para Alex Muralha. Levantou, pegou mal na bola. A bola saiu.
Pegou mal na bola o Alex Muralha, a bola saiu, lateral de graça pro time do Guarani bater. É a primeira do Alex Muralha sendo o Alex Muralha, né? O torcedor protestou na chegada do Negueba, foi bem à frente aqui a cabine da Rádio Bandeirantes, foi uma chegada forte, mas na bola. Mike cobrou lateral para Isaac, Isaac para Mike. Mike tentou a finta, marcação dupla, perde a bola, recupera o time do Mirassol. Tentando agora o contra-ataque com o Cauã. Cauã para Chico Kim. Recolheu o domínio, sai da ponta, vem para meia para Yuri. Yuri recomeça na esquerda para Guilherme Biro. Guilherme Biro carrega, adianta no comando para Gabriel. Gabriel devolve para Guilherme Biro. Na faixa central do campo para Yuri. Yuri devolve na ponta para Gabriel. Gabriel recolheu, dominou, fez o passe para o Chico Kim para ninguém. Muito forte, a bola vai saindo lentamente em lateral, é para o time do Guarani bater. Carlos Henrique, o bate pesado, vamos chegar a 20 o primeiro tempo. E o jogo, placar de 0-0 aqui no Brinco, CH. Até agora nenhuma grande chance, nem pro Mirassol, nem pro Guarani. O Guarani teve duas possibilidades de jogador na cara do gol. Uma escolha equivocada do Bruninho, a outra do Derek. Eram dois bons momentos, mas houve o equívoco aí na hora do passe final. O jogo está muito equilibrado. Um pouco mais de posse de bola para o Mirassol, por razões óbvias. O Guarani não marca a saída de bola. Só agora, depois dos 18, que a marcação do Guarani na saída de bola do Mirassol foi adiantada. Jogo extremamente complicado e o 0-0 está correto até agora. Boris. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Egorari com o pé direito, levanta a bola aqui no meio para Isaac. Isaac tentou a finta, belíssimo, chapéu para cima do Yuri. Deixou o Yuri sem pai, sem mãe. Alô, Yuri! Alô, Yuri! Que isso, hein? O Isaac deitou e rolou, não vai seco não, porque o moleque é liso. Chapelaço pra cima do Yuri, mas na sequência o Mirassol já recupera. Vem bola pro campo de ataque, domina Gabriel. Entrada da grande área, puxou pro pé direito pra Cauã, pra Gabriel. Gabriel domina, bloqueado pelo Matheus Bueno. Abre na direita para Lucas Ramon, calculou, executou pra boca do gol. Subiu, tirou lá dentro o Valber. Briga Isaac, a sobra da bola para Matheus Bueno. Dominou, protegeu para Matheus Barbosa. Não alcançou, a bola passou, sobrou para Bruno José. Falta. Juizão, foi por trás, hein? Falta dura do Chico Kim, hein, Vladimir? E tá chamando a atenção exatamente ali do Chico Kim, né? O Mirassol tem usado muito esse artifício de cometer a falta para impedir aí o contra-ataque do Guarani. Ô, CH, vou te perguntar uma coisa. Quando é falta assim por trás, não é lance para cartão, não, CH? Sem dúvida, uma pegada forte do Chico Kim para cima do Bruno José, mas a arbitragem tá conversando pra caramba. Foi a primeira falta do Chico Kim, mas era lance para cartão, sem dúvida, Boris. Desce o Guarani pela direita com Bruno José no corredor para Diogo Matheus. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olho, pensou, tentou a devolução. Chega Guilherme Biro. Com o pé direito ele tira, vai brigar aqui o Valber. Chega rasgando, tocou na bola, a bola ganhou altura, não ganhou distância. O Matheus Barbosa briga, a bola saiu, a indecição do Bandeira para com o árbitro. E o Bandeira apontou para o Guarani. Já cobrou o Diogo Matheus. O árbitro está dizendo que é mais atrás. Aliás, quem dedurou foi o quarto árbitro. Cobrou um pouco à frente ali o Diogo Matheus, o árbitro mandou voltar. Vem de novo para a cobrança Diogo Matheus. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 22 cravados, primeiro tempo. Aqui no Brinco, Série B, Guarani Mirassol 0-0, décimo grão. Lá pela direita, Bruno José para Diogo Matheus. Dominou, limpou, protegeu, virou, voltou na ponta. Tem Bruno José pedindo, soltou curtinho para ele. Ele para, prende, olha, pensa, observa e volta. Todo mundo marcado, muita gente de amarelo. Valber agora aqui atrás para Lucão. Lucão empurrou para Mike. Mike para a esquerda. O Guarani tenta. Agora pela esquerda. Mike para Bruninho. Domina no limite na marginal do campo. Tentou a finta, perdeu. Chega a zaga do Mirassol para recuperar a posse da bola. Bruninho briga, mas a bola saiu. Lateral para o Mirassol bater de qualquer forma, apesar do erro no primeiro lance. O torcedor considerou válida a chegada do Bruninho, a tentativa para recuperar a bola. Seguindo no giro do placar aqui no Brinco. 0-0 Brinque. Terá a reforma da iluminação. Vai ficar chique, viu, Edu Pinheiro? Olha, 24 pelo tempo na Itu, Ituano 0.0. Continua no Barradão. Giovanni Augusto fez um gol, mas o VAR anulou. Continua, hein? Vitória 0, Sampaio Correia 1. Tem futebol na Bam Bam Bam. E você já sabe que futebol é com o Timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Para você ligado em Ribeirão 85.3. Amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV, a repercussão, matéria completa desse jogo, também do Jogo da Ponte, na apresentação de Carlos Batista com a sua equipe de comentaristas. Mike tentou no comando, corta Thalisson Kelvin, opa! Bateu no braço do Chicão.
Foi a segunda, né, Vladimir? Ele tentou dar uma de migué ali, né? Fingindo que não era com ele, mas claramente bateu no seu braço. Vem, Guarani. Falta o Guarani com o Isaac. Isaac aqui na meia pra Mike. Mike parou, voltou, é Lucão. Quem domina pro time do Guarani, que nesse momento aluga o campo defensivo do Mirassol. Tá 0-0. Valber na zaga central. Valber fez o passe para Diogo Matheus, para Matheus Bueno. Entre as linhas para Matheus Barbosa. Levantou, tentou, falhou a zaga, voltou para Bruninho. Bruninho de letra para Derek, tá na área, ficou sem ângulo e bateu cruzado. A bola bateu no zagueiro, foi embora. Pela linha de fundo é escanteio pro Guarani bater, Vladimir. Thalisson Kelvin no limite ali, na dividida com o Derek, colocou a perna na bola, linha de fundo, escanteio, Guarani no ataque, Bruninho na cobrança. Só um detalhe, né, no setor defensivo agora, como o Lucão voltou, o Lucão tá na quarta zaga e o Valber tá na zaga central. No jogo anterior, o Ivan Alvarinho atuou como titular. Com a zaga central e o Valber na quarta zaga. Ambos estão na área. Tem escanteio o time do Guarani para bater. Placar de 0-0. Capricha aqui da Bruninho. Partiu para a bola, levantou na área. Tira a zaga alta do time do Mirassol. Mais uma. Volta para Diogo Matheus. Com a canhota de primeira para Mike. De lateral para lateral aqui na zona central do campo. Pé canhoto tenta pegar a defesa desprevenida. Bola solta para Bruninho. Bom lançamento. Linha lateral da grande área. Pedalou bonito. Invadiu a área. Bateu cruzado. Sobrou para Bruno José. Bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Do Bugre! Bruno José tem a 17 estampada na camisa. Uma jogadaça de Bruninho, tá jogando muito Bruninho. Pedalou para ser o marcador, levou pro fundo no limite. Mesmo desequilibrado, ele cruza. A bola atravessa praticamente toda a área e encontra Bruno José. Ele chega de frente pro lance, de frente pro gol e solta a bomba com a canhota. Ela vai no ângulo de Alex Muralha para fazer um belo gol, para explodir o brinco e abrir o placar do confronto. Bruno José predestinado. Bruno José está de volta. Meteu lá dentro e a galera grita o nome de Bruninho pelo esforço, pela assistência de Bruninho. O gol é de Bruno José, assistência de Bruninho. Avante, 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 Bugrão. Bruno José, verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Pode vibrar, galera bugrina, na marca de 25 minutos, a bola rolando do primeiro tempo. Grita comigo, solta o grito, nação bugrina. Tá registrado no brinco. Bruno José, uma canhotaça na bola para estufar as redes do Mirassol. Gol revisado, gol confirmado. Bruno José, Guarani 1, Mirassol 0. Alex Muralha, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Que jogada do Bruninho, hein? Valeu pela disposição, pela garra, não desistiu no momento em nenhum da jogada. Veio rente à linha de fundo, fez o cruzamento para trás, ninguém do Mirassol tirou. Aí o Bruno José, quase que da entrada da grande área com muita força, meteu o pé na bola, ela entrou no ângulo do goleiro, o Muralha nem viu a bola entrar. Festa do torcedor bugrino, Bruno José de volta ao time, vai para as redes, Guarani tá na frente 1-0. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, que batida potente, seca do Bruno José, jogadaça do Bruninho, o Bugrão está na frente, já o CH fala, desce o time do Mirassol, lá na ponta, a bola para Guilherme Biro, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, a bola foi desviada, Matheus Barbosa cortou, escanteio para o Mirassol, Vladi. Bote providencial do Matheus Barbosa, linha de fundo, agora o Mirassol vem todo pro campo de ataque, Boles. Buscando imediatamente o gol de empate, tem escanteio o time do Mirassol para bater, tá por ali o Pegorari orientando a sua defesa. Volta o Derek, fica no primeiro pau. Atenção, escanteio pro Mirassol, bater lá pela canhota, 1-0, o Bugrão vence o jogo. Gol marcado por Bruno José. Partiu para a bola, Gabriel levantou, bola baixa, entre e corta, Diogo Matheus. Mas a sobra fica ainda pro time do Mirassol. Gabriel empurrou na ponta para Chico Kim. Ele partiu para cima da marcação do Diogo Matheus, encarou, pedalou, levou pro fundo, prepara o cruzamento, pé canhoto, outro escanteio. Bateu no Diogo Matheus, mais um escanteio, o Vladimir, ele marcou a falta. Escanteio, né? Tá apontando ali, acho que falta, hein, Vladimir? É. Foi pertinho da área. Aí é pior ainda, né? Bom seria se fosse escanteio, né? Acho que marcou a falta. Não é muito clara, não, a oportunidade
É a cobrança de falta agora para o Mirassol. No quinto sinal eu confirmo, 22 horas no horário brasileiro de verão. Aliás, de verão não, horário brasileiro, horário oficial de Brasília. De inverno, né? Bem lembrado, de final de semestre. Bom, o árbitro está colocando a barreira, acho que não vai ter tempo do CH comentar, não. Vamos acompanhar esse lance, que é perigoso. Para o time do Mirassol, tá 1-0, o Guarani está vencendo o jogo. Gol do placar eletrônico, tá perto da bola ali o Gabriel, pertinho da bola também o Chico Kim. É para a cobrança na falta, o Mirassol 1-0 para o Guarani. Vamos chegar a 30 minutos deste primeiro tempo. Danielzinho vai ser autorizado, pé direito na bola, levantou na área de cabeça o desvio para fora. Quase o Guilherme Biro livre dentro da grande área, empata o jogo, Vladimir. Teve espaço, hein, o Guilherme Biro para fazer o cabeceio. Sorte do Guarani que ele não pegou legal na bola, tiro de meta. CH 1-0, o Guarani tá na frente, Carlos Henrique. Na sua descrição ficou a história contada do gol, né? O Bruninho tem que ganhar um bicho extra, 70% o gol dele, um drible desconcertante no lateral do Mirassol. Aí ele foi na linha de fundo, jogou para trás, aí o Bruno José fechou o olho, deu uma bomba, o Muralha nem foi pra bola. 1-0, um jogo complicado, difícil. Continua esse setor do Diogo Matheus, do lado direito, pesado. Ali o Mirassol incomoda demais. Só que esse gol traz a tranquilidade que o Guarani precisa efetivamente no jogo. Saiu na frente, agora o Mirassol deve se lançar para tentar empatar o jogo. E se usar a cabeça, é acionar o Bruninho para que no contra-ataque possa acontecer mais um lance, consequentemente, o segundo gol do Guarani. 1-0 para o Guarani, gol marcado por Bruno José. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Saída errada ali do time do Guarani no meio campo, já recupera o Mirassol, desce em velocidade, Lucas Ramon aqui na direita, prende, olha, pensa, observa, devolve na meia direita para o Danielzinho. Danielzinho empurra na ponta para Negueba para Cauã, devolve para Danielzinho. Dominou de 3 dedos, tentou o comando, corta, defesa. A sobra da bola fica para o Matheus Barbosa. Recolhe, domina ninguém, no comando apenas o Derek. Ele prendeu, segurou, voltou na zaga central para Valber. Tem a posse de bola dominada, passada as largas, sai driblando, escapou, limpou, fintou. Agora deu um chutão na bola para o Derek, se vira. Chega primeiro o Luiz Otávio, faz o corte, a bola vai saindo. Yuri tentou tocar na bola, não tocou. Bruno José protegeu e a bola incrivelmente não saiu. Recupera o time de Mirassol, Danielzinho é quem domina por dentro. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telecobertas. Uma campanha da Sanasa. Domina o time do Mirassol com Yuri recolhe, domina com o pé direito, abertura agora para Thalisson Kelvin. Adiantou na direita para Lucas Ramon, parou, prendeu, olhou, pensou, sai da ponta, vem para meia, por dentro para Negueba. Negueba se apresenta para o jogo, tem Gabriel pedindo entre as linhas. A bola chega em Guilherme Biro, vai daí, Biro. Não vai, né, Biro? Pegou muito mal na bola, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Chute muito ruim do Guilherme Biro, né, Boris? A gente falava sobre o público no começo do jogo, a se destacar também a diferença do torcedor visitante, né? Contra o Vitória era muito mais gente, são poucos os torcedores do Mirassol nessa partida. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida, experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32,5 o primeiro tempo. Série B, 14ª rodada, estamos entrando na reta final do primeiro turno. Aqui no Brinco, o Guarani está subindo na classificação. Guarani 1, Mirassol 0, Edu. Olha, 33, primeiro tempo, Ituano 0, Ponte também 0. Na Libertadores, o Inter venceu 3-1 em Independente Medellín, está classificado. E Corinthians e Liverpool, aliás, gol do Corinthians, hein? Corinthians indo para repescagem, Corinthians 1, Liverpool 0. Para você ligado no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas, 85.3 para Ribeirão. Você aqui nas cercanias do Brinco de Ouro da Princesa, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo rádio ligado. Derek brigou, Thalisson Kelvin tocou na bola, não, juizão. Ô, louco. Já diria aquele nosso amigo Vladimir, o último a tocar a bola foi o Thalisson Kelvin, bandeirinha dormiu, o árbitro também. Vem o time de Mirassol, lançamento no comando para Negueba, ele botou na frente, adiantou demais. Qual o nome do médico que o árbitro tem que ir lá em Pira? Ah, é o Dr. Locão, Dr. Locão, tem que passar lá. É, Dr. Rogério Bach, dos melhores oftalmologistas do estado de São Paulo, quiçá do Brasil.
Já conhece a rede de assistências UESCO? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Tem uma UESCO sempre perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Tem gol, Edu? Olha, Libertadores, Léo Pereira, hein? Segundo o Flamengo, Flamengo 2, Alcás do Equador 0. E na Série B, gol do Londrina, Londrina 1, Juventude 0. Aliás, o Londrina, próximo adversário do Guarani aqui. O Bugrão não sairá do estado de São Paulo nas rodadas seguintes. Já não saiu domingo, jogou em casa contra o Vitória. Não saiu hoje, está pegando o Mirassol, um duelo paulista. Na próxima rodada joga em Ribeirão Preto e depois recebe Londrina. Jogo que teve o seu horário modificado, mesmo dia 8, sabadão. Véspera de feriado, né? Dia 9 de julho é feriado. Aliás, ô Vladimir Catarino, você claro que sabe. É feriado do que, dia 9? Da Revolução Constitucionalista. Como é que é? Revolução... Não faz isso. Constitucionalista de 1932. O confronto aí entre mineiros e paulistas. Exatamente. Então esse jogo vai ser no dia 8, só que 11 horas da manhã. Seria às 17, passou para as 11 horas. Guarani se defende agora porque quem ataca é o time do Mirassol com Yuri. Yuri meteu para Danielzinho, 35 primeiro tempo, 1-0, o Bugrão vence o jogo. Domina Danielzinho, recolheu, dominou, chegou, apertou, Matheus Barbosa. Voltou para Guilherme Biro. Do corredor ele abre na ponta para Chico Kim. Espetado na esquerda, Chico Kim parou, prendeu, girou para Danielzinho, tá livre, cabe até o tiro. Fez o passe entre as linhas para Negueba, tentou na entrada da grande área, corta a defesa. Yuri brigou só para ficar para Bruninho. Ele parte com ela dominada, Yuri chega na bola. Foi na cara do juizão que mandou seguir. A sobra fica para Lucas Ramon aqui pela direita para o time do Mirassol. Se defende o Bugrão. 1-0. O Guarani vence o jogo aqui no Brinco. Vai conquistando a segunda vitória em 2 jogos. 100% de aproveitamento de Humberto Loser desde a sua reestreia. Mas tem muito jogo. Mirassol é perigoso, fazendo uma grande campanha. Tem 25 pontos. Bola solta para Chico Kim. Chico Kim trabalha a bola por dentro para Gabriel. Gabriel para Luiz Otávio na zona central do campo. Empurra na meia direita para Danielzinho. Se defende o Guarani agora com o Bruninho. Dá o combate Mike. Lucas Ramon voltou para Danielzinho. Ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, olhou, pensou, levantou a cabeça. Tentou passe para Gabriel. Encontrou Gabriel entre as linhas. Dominou, limpou, fintou, clareou. Abriu para bater, mas não bate. Bloqueado pelo Matheus Bueno. Ainda Gabriel, Matheus Bueno dá uma apertada, dá uma beliscada. Não consegue respirar, mas vale o esforço. Agora voltou para Lucas Ramon. Ele sai da ponta, vem para meia. O time do Mirassol roda a bola com calma, com paciência. Guilherme Biro pela meia para Yuri. Guarani marca com o Bruninho. Derek dá o combate. A bola voltou para Luiz Otávio. Luiz Otávio para Thalisson Kelvin. Os zagueiros do Mirassol também participam do jogo, assim como a torcida bugrina, que vai o toque de bola do Mirassol. Bola para Negueba na direita, cruzou, a bola desviou. Gabriel não domina na entrada da grande área. Rasga Bruno José. Tira de qualquer maneira aqui atrás. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Para você chegar a 37, Lucas Ramon na direita, prepara o cruzamento, calculou, executou, falta do Bruninho, leva vantagem o time do Mirassol, domina Negueba, bico na grande área, setor direito para Danielzinho, para Negueba, a Tabera saiu também bem do gol, Pegorari. Deslizando no gramado para fazer a defesa. CH, é um jogo de paciência, né? Porque esse time do Mirassol, mesmo perdendo, roda a bola para lá, para cá, faz com que o Guarani corra. E há naturalmente um desgaste físico, hein, CH? Não há dúvida, mas quando o meio campo está postado, a última linha também está, eles ficam girando de um lado para outro e o Guarani marca no posicionamento de zona, cada um no seu espaço. Eu acho que o toque de bola é muito bonito, mas até agora... Olha o Guarani, pintou o segundo, Bruninho, saiu na cara do gol, Alex Muralha! Cresce na frente do atacante, na bola enfiada pelo Bruno José pro Bruninho. Chegou bem o goleirão, fechou o ângulo. Bateu praticamente travado. Bruninho e Alex Muralha. O Alex Muralha defendeu o Vladimir. Lances como esse, lançamentos do Bruno José quebram qualquer marcação. Foi o que aconteceu às costas da zaga, bola pro Bruninho, dividida com o Muralha. Belo lance, Guarani segue no ataque. Bola para Derek dentro da grande área, protegeu, marcação dupla, insistiu, ainda ele é grandão, Derek consegue o passe atrás para o Bruninho, Bruninho para Mike, a chance para cruzar, pé canhoto, levantou a meia altura, a zaga tira, Chico Kim, Danielzinho completa, volta para Gabriel, Gabriel tentou um passe ali de calcanhar, acabou errando, Bruno José recupera, solta o jogo para Matheus Barbosa, na margem do campo, a bola bate no adversário e sai.
Quer dizer, então, que o Bruno José seria o novo quebra-linhas do Guarani, é isso, Vladimir? Não, nesse lance, né, Bolis? Nesse lance ele quebrou linhas completamente porque ele totalmente destruiu a defesa do Mirassol com esse passe pro Bruninho. Diria eu a você, CH, por gentileza, complete o seu raciocínio. Então, o Mirassol toca, mas falta objetividade, né? O Guarani tá plantado na marcação, dá trabalho correr atrás desse toque de bola rápido, mas o Guarani nitidamente agora, determinantemente, com 1-0 no placar, tá jogando no contra-ataque. Eu acho que o Guarani tá muito certo. O Mirassol, o tempo tá passando. Você vê que o jogo tá muito interessante, né? Já estamos com quase 40 minutos do primeiro tempo. Parece que o jogo acabou de começar, né? Tá agradável, apesar de difícil o jogo, né? Não tá definido. O Mirassol é muito perigoso. Esse lado esquerdo aqui é um terror. O Diogo Matheus está tendo muito trabalho no jogo. Mas eu gosto da postura do Guarani, né? Precisava do gol para se acalmar e agora o meio-campo toca bem a bola. Enfim, o Guarani adota a estratégia que é a seguinte: dá a bola para o Mirassol e joga de maneira um pouco mais passiva, né? Reativa para jogar no contra-ataque. Acho interessante, por enquanto está funcionando. Já vamos bater 40 minutos neste primeiro tempo. 1-0, o Guarani vence o jogo. Bola para Mike. Mike recolheu, dominou com a canhota, empurrou para Bruninho. Boa, bola esticada, fecha o microfone no estúdio. Bola para Bruninho. Bruninho domina, pedala para cima do marcador, balançou, girou, levou pro fundo, bateu cruzado para a boca do gol. Tira a defesa. Afasta lá atrás da zaga do Mirassol. Voltou para Mike, foi para dividida, reclama de falta, lado da ponta, lateral para o Guarani. Apenas lateral, Vlad. É apenas lateral. Era a discussão ali, o zagueiro discutindo com o lateral do Mirassol na falha da marcação, a posse de bola do Bugre. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. No fundo, Mike tenta o cruzamento, carimbo, marcador e a bola sai. Lembrando que a Uesco, dentro do quadro o craque do jogo no jogo aberto, vai dar ao escolhido pela equipe da Rádio Bandeirantes uma furadeira sensacional. Uesco. Lateral para o time do Guarani bater. Finalzinho do primeiro tempo, bola para Derek, linha lateral da grande área, foi para dividir, acabou perdendo a bola sobrou para Danielzinho. Tentou bater o comando, Matheus Bueno travou e a bola saiu. Lateral para o time do Mirassol bater mais aqui atrás. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 41 primeiro tempo. Aqui no Brinco, Série B, 14ª rodada, gol de Bruno José, exatamente aos 25 do primeiro tempo. Guarani 1, Mirassol 0, meu caríssimo Edu Pinheiro. 42, primeiro tempo em Ituano 0.0, continua lá no Barradão, Vitória 0, Sampaio Correia 1 e Londrina marca com João Paulo Silva, ex-ponte em Londrina 1, Juventude 0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Lateral por time do Mirassol, bater com Guilherme Biro. Lá pela esquerda no campo defensivo. Soltou para Negueba. Passe errado de graça para Diogo Matheus. Agradece o presente. Parte igual a dominada. Soltou no comando para Bruno José. Recolheu, dominou para Derek. Foi para dividida. Bola colocada para fora. Lateral pro Mirassol. Saiu com o bola em tudo. Derek. Lateral pro Mirassol bater. Tem gol, Edu. Olha, Libertadores, Maracanã, mais 2 gols do Mengão. Agora Flamengo 3, Alcas do Equador 0. Aqui levanta a bola para o grande ataque. O time do Mirassol corta Valber de cabeça atento, colocando a bola para fora. Mais um lateral pro time do Mirassol na junção da risca do meio campo com a risca lateral. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. À direita, Lucas Ramon para o time do Mirassol. Negueba, boa, para enfiada para Danielzinho no fundo, a meia altura, cruzou de cabeça o desvio do Cauã para fora. Longe do gol, é só tiro de meta, Vladimir. Mais uma jogada de linha de fundo da equipe do Mirassol. O cruzamento, o cabeceio foi feito pelo Cauã. Não pegou na direção que ele queria, também não teve muita força, é tiro de meta, Bugre. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro.
Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar o jogo aberto na Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. No quinto sinal, 22h15. Aqui vem Guarani com Mike, enfiou no comando pra Derek, ele corre, chega primeiro Thalisson Kelvin. Passe muito forte do Mike, a bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta pro Alex Bonalha. Ainda não subiu a placa não, né, ô Vladimir? Ainda não, Boris. Ainda não levantou a placa de acréscimo, não. É, mas não tivemos tantas paralisações assim no jogo. Desce o time do Mirassol com o Guilherme Biro. Guilherme Biro para Chico Kim. Fez o passe por dentro para Yuri. Yuri recolhe, domina, parou, prendeu e pensou no corredor para Biro. Biro para Chico. Chico fez o passe entre as linhas para Danielzinho pelo setor esquerdo. Recolheu, dominou, marcação do Matheus Bueno. Guarani bem compacto, as linhas próximas no setor defensivo, marcando o time do Mirassol, evitando a ação ofensiva do Mirassol do último terço do campo. Mirassol roda a bola, Danielzinho, Guilherme Biro, levanta a bola com o pé esquerdo para Cauã. Cauã dominou na área, tentou a finta, Lucão na marcação, linha lateral da grande área, saiu da área, voltou na ponta para Gabriel. Gabriel a passagem de Guilherme Biro, boa, a bola bateu cruzada, a bola bateu, rebateu, tiro de meta. Acho que a fase boa voltou, viu, Vlad? A bola bateu, rebateu, seria escanteio. Antes de sair, bateu no Biro, tiro de meta. Tudo dando certo, né? O último a tocar na bola foi o Biro, agora sim levantada a placa, 2 minutos de acréscimo. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Vamos até 47, já Edu Pinheiro comanda o intervalo diferente e inteligente no rádio brasileiro. Aqui desce Bruno José na velocidade, soltou para Derek, Derek carregou, limpou, sofreu a falta, levou vantagem, não conseguiu permanecer de pé, sofreu a falta, meia direita, falta pro Guarani e a galera pede cartão, Vlad. A galera tá pedindo cartão ali pro árbitro, que econômico não mostrou. Derek caído, agora vai se levantando. O Guarani tem falta para bater aos 45,50. Conheça a linha de ferramentas elétricas Uesco. Linha completa, hein? A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse agora mesmo para conhecer mais. Uesco, WESCO Ferramentas.com.br. Guarani tem mais uma oportunidade na bola parada no finalzinho do primeiro tempo. Quem sabe o segundo em Bugrão. Capricha que dá para dar uma vantagem maior pro vestiário, para ir pro vestiário com uma vantagem maior. A galera acredita, você ligado no futebol da Bandeirantes, alô nação bugrina. É falta pro Guarani. Vem Diogo Matheus com o pé direito, levantou, livre na área, Matheus Barbosa. Antes dele chega Thalisson Kelvin, foi o Yuri, mas não valeu o lance. Bandeirinha tá marcando impedimento no ataque do Guarani, Vlad. O corte foi feito pela zaga, pela linha de fundo, mas antes o impedimento marcado, por isso estava impugnado o ataque do Guarani. Tem pressa o Alex Morales, mas não sei se vai dar para passar do meio campo, a menos que ocorra um chutão. Guilherme Biro carrega a bola pro time do Mirassol. Ameaça o lançamento, não lança, ultrapassa a linha na marcatória, quer jogo o árbitro. Bola pro Chico Kim, se ele recuar, o árbitro vai terminar. Já olhou ali pro relógio. Vai terminar no primeiro tempo, no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no brinco. Vitória parcial do Bugrão. Gol de Bruno José, que retornou ao time do Guarani. Na última partida estava suspenso. Meteu uma canhotaça na bola e abriu o placar. Guarani 1, Mirassol 0 por aqui. A bola parou de rolar. Edu Pinheiro. Vamos muito bem. Repórter Vladimir Catarino registrando do gramado aí a saída. Não pode entrevistar jogador, nem juiz, nem gandula, nem ninguém. Público no brinco, Catarino. Olha, o público, o meu caro Edu Pinheiro, eu imagino na casa de 3 a 3.500 pessoas, né? Não sou muito bom em matemática, pelo menos nessa visão aqui, mas eu imagino que seja esse o público. O Guarani vai conquistando uma vitória muito importante no campeonato, segunda consecutiva. O time está saindo do gramado bastante aplaudido pelo torcedor presente ao brinco. Edu. Muito bem, olha, o gol do Bruno José. Aliás, o Bruno José, deixa eu pegar a ficha do Bruno José aqui. O último gol que ele marcou foi no dia 25 de fevereiro, lá em Sorocaba. O mando era da Inter de Limeira. Mas muita chuva lá no Limeirão e tal. O jogo foi para Sorocaba, lembra-se? Inter e Guarani.
E o Guarani meteu 5-0 e aí o Bruno José marca um gol. Vamos ver como é que tá jogando o Guarani? A escalação é essa: Pegorari, Diogo Matheus, Lucão que voltou, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José. No banco está o Regis, no banco está o João Vitor, no banco está o Ivan Vaurinho, tem o Arthur, tem o menino Eliel, lateral esquerdo, tem o Ian. Bom, vamos lá. Lucas Araújo, o Wenderson, tem também Lucas Silva, Neilton e o Bruno Mendes. Como são as coisas em CH? Você vê que o João Victor foi muito bem, deu 2 assistências contra o Vitória, e aí sai a escalação porque o Bruno José estava suspenso contra o Vitória. Sai a escalação agora, quem vai para o jogo? Bruno José. João Vitor vai para o banco, e é exatamente o Bruno José que faz o gol, mas que jogada do Bruninho, hein, CH? Eu gostei do primeiro tempo, gostei da movimentação, do jogo de xadrez que foi a guerra tática dos 2 treinadores, 2 times bem treinados, bem ajustados, cumpridores de cada um do seu papel, da sua estratégia. O Guarani começou o primeiro tempo marcando atrás, do meio campo para trás, todos atrás da linha da bola. O Mirassol começou marcando saída de bola do Guarani, isso dificultou o trabalho principalmente da saída de bola bugrina. Mas aos poucos o jogo foi se acomodando para o Guarani, porque não dá para ficar o jogo o tempo inteiro marcando saída de bola. O Mirassol marcou até 15 minutos do primeiro tempo, aí o Guarani teve bastante dificuldade. Quando o Mirassol marcou meia pressão, o Guarani começou a jogar. Conseguiu colocar a bola no chão, com competência, um jogo difícil para os dois. Sempre o Guarani jogando de maneira um pouco mais reativa e aproveitando da rapidez do Bruninho, rapidez do Bruno José, tendo no meio campo a participação um pouco do Isaac, que está muito bem marcado, mas o primeiro tempo foi de um time que foi objetivo. O Guarani numa jogada individual, e aí você quebra a marcação, né? Uma jogada fantástica do Bruninho do lado esquerdo, fintou, deixou o lateral do Mirassol sem pai nem mãe, e num cruzamento perfeito, conclusão mais perfeita ainda do Bruno José, fazendo 1-0. O Mirassol teve mais posse de bola, foi 64% de posse de bola no primeiro tempo. Só que uma posse de bola, Edu, improdutiva. Ficava na intermediária, aquela coisa, vai de um lado, roda a bola muito rápido. Só que penetração na zaga do Guarani, os 2 volantes bem postados, os zagueiros bem postados. Quem está tendo dificuldade de segurar o samba é o Diogo Matheus, porque ali cai Gabriel, Chico Kim, aí tem o lateral esquerdo, o Guilherme Biro, todo mundo cai ali em cima, porque o Mozart sabe que a válvula de escape de marcação, de falta de marcação, é o lado do Diogo Matheus, que não está atacando e está tendo dificuldade de marcar. Mas mesmo assim, o Guarani se virou bem, conseguiu bloquear os lances de perigo do Mirassol. Um pouco mais dos números aqui, Edu, além dos 64% de posse de bola do Mirassol no primeiro tempo, finalizações 5 para o Mirassol, 3 para o Guarani, só que das 3 o Guarani chutou 2 no gol. E das 5 do Mirassol, nenhuma foi para o gol do Pegorari. Agora, troca de passes, escanteios, tudo a favor do Mirassol. Só que o placar, que é o que mais importa, está 1-0 para o Guarani. Então é um jogo assim de bastante dificuldade, de guerra tática, de dificuldade na luta pela bola no meio campo. O Guarani não consegue fazer aquela fluência de levar a bola para os seus atacantes, mas eu gostei do primeiro tempo pela dificuldade do jogo. Não dá para contestar o placar, porque o Guarani teve 3 oportunidades boas. Aliás, 4. 2 não concluiu. E as outras 2 concluiu e uma acabou gerando o gol. 1-0 para o Guarani. Resultado, para mim, absolutamente correto de quem foi mais competente e mais preciso no primeiro tempo, Edu. Grande CH, olha, intervalo em Ituano e Ponte 0-0. No finalzinho, a Ponte chuta num travessão, chutou com o Thales no travessão. Matheus Jesus também perdeu um gol, boa defesa do Jefferson Paulino. E o Ituano teve um gol anulado. Tudo isso no finalzinho, tá? ABC 1, Atlético Goianiense também 1, encerrado na Série
Série B. Encerrado, Ceará 0, Avaí também 0. Londrina, intervalo, Londrina 1, Juventude 0. E olha, intervalo no Barradão, Vitória 0, Sampaio Correia 1. Em termos de Libertadores, Internacional de Porto Alegre 3, Independente Medellín 1, partida encerrada, o Inter está classificado. Intervalo de Corinthians 1, Liverpool 0, Corinthians vai para a repescagem da Sul-Americana com essa vitória. O Flamengo faz 3-0 no Alcás do Equador, no Maracanã, intervalo. O Flamengo vai se classificando na Libertadores. E deixa eu ver o que mais. O que mais interessa os brasileiros são isso. E na Sul-Americana, destaque para o Red Bull Bragantino. Bragantino 7, Taquari 1. Bragantino classificado na Sul-Americana. E deixa eu ver o que mais aqui de destaque. É isso em termos de brasileiro. Olha, intervalo, hein? Já já você vai ouvir aí o gol do Bruno José. No brinco, intervalo, Guarani 1, Mirassol 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. É com a Bandeirantes, tem rede balançando. É bola na rede. Leandro Boles. Bola solta para Bruninho, bom lançamento, linha lateral da grande área. Pedalou bonito, invadiu a área, bateu cruzado, sobrou para Bruno José, bateu e é gol! É gol, 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 é gol! Do Bugre! Bruno José tem a 17 estampada na camisa.
Uma jogadaça de Bruninho. Tá jogando muito, Bruninho. Pedalou pra ser o marcador, levou pro fundo no limite. Mesmo desequilibrado, ele cruza. A bola atravessa praticamente toda a área e encontra Bruno José. Ele chega de frente pro lance, de frente pro gol e solta a bomba com a canhota. Ela vai no ângulo de Alex Muralha pra fazer um belo gol, pra explodir o brinco e abrir o placar do confronto. Bruno José predestinado. Bruno José está de volta. Meteu lá dentro e a galera grita o nome de Bruninho pelo esforço, pela assistência de Bruninho. O gol é de Bruno José, assistência de Bruninho. Avante, 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 Bugrão. Bruno José, verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Pode vibrar, galera bugrina. Na marca de 25 minutos, a bola rolando do primeiro tempo. Grita comigo, solta o grito, nação bugrina. Tá registrado no brinco. Bruno José, uma canhotaça na bola para estufar as redes do Mirassol. Gol revisado, gol confirmado. Bruno José, Guarani 1, Mirassol 0. Alex Muralha, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Que jogada do Bruninho, hein? Valeu pela disposição, pela garra, não desistiu no momento em nenhum da jogada. Guarani atacando para o gol de entrada, mas olha, o Bruninho dá um drible no tal de Thalisson Kelvin, mas foi sensacional, deixou na saudade, foi para a linha de fundo, cruzou na medida para Bruno José, já descreveu aí o nosso querido Leandro Borges. Bom, vamos lá, esse gol foi a 25, 4 minutos depois, quase gol do Mirassol. O Diogo Matheus faz uma falta lateral, a bola bate na mão dele, juizão pimba a falta cobrada, se não me engano, foi o Gabriel de cabeça que perdeu, hein, Bolis? Danielzinho vai ser autorizado, pé direito na bola, levantou na área de cabeça, o desvio pra fora! Quase o Guilherme Biro livre dentro da grande área, empata o jogo, Vladimir. Teve espaço, hein, o Guilherme Biro para fazer o cabeceio, sorte do Guarani que ele não pegou legal na bola, tiro de meta. É o Guilherme Biro, né, que perdeu de cabeça. Bom, e a 37, o Bruninho que tinha dado aí assistência para o Bruno José no gol, aqui é o inverso, é o Bruno José que serve a Bruninho, cara a cara com Alex Muralha. Olha o Guarani, pintou o segundo, Bruninho saiu na cara do gol, Alex Muralha! Cresce na frente do atacante, na bola enfiada pelo Bruno José pro Bruninho! Chegou bem o goleirão, fechou o ângulo, bateu praticamente travado, Bruninho e Alex Muralha, o Alex Muralha defendeu o Vladimir. Lances como esse, lançamentos do Bruno José quebram qualquer marcação. Foi o que aconteceu às costas da zaga, bola pro Bruninho, dividida com o Muralha. Belo lance, Guarani segue no ataque. Bom, intervalo 1-0, Guarani no brinco, 0-0 Itu. Itu a Ponte joga com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Ramon Carvalho, Matheus Jesus, Dudu, Thales e Eliel, 3 atacantes, coloca aí o Felipe Moreira. Então a Ponte sem o Kaique França, goleiro suspenso, sem o Leonaldi, sem o Elvis, sem o Pablo Diego, sem o Gé. Felipinho seria opção também, não joga sem o Felipinho. Então a Ponte bastante modificada, 0-0 em Itu. Vamos lá, CH, em termos de posse de bola, você disse aí, deu o Mirassol, toca. E o que o Guarani precisa melhorar? E se você mexeria, CH? Não mexeria para o segundo tempo. Acho que o Guarani fez um primeiro tempo sólido, com problemas porque o jogo é difícil. Mas não mexeria não, eu acho que a postura tem que ser a mesma, com uma observação, Edu. Mais cuidado no lado direito, no lado de marcação do Diogo Matheus. Por ali o Mirassol é muito perigoso. Situação de momento no brinco, Vladimir Catarino, você me ouve? Grande Catarino, Oi, Edu. Tá comendo aquele lanchinho e tal. Oi, Edu. Como é que estamos no brinco aí, Catarino? Os times estão voltando e vai ter uma alteração. É o Lucas Araújo. Quem tá ali para entrar. Daqui a pouco a gente vai confirmar quem vai sair na equipe do Guarani. O quarto árbitro vai levantar o seu instrumento ali, a sua placa, pra gente saber. É o Barbosa, né? Matheus Barbosa, a camisa 5 tá saindo para a entrada do 21. Lucas Araújo, 21 no lugar do Matheus Barbosa, 5. Única alteração no intervalo.
E aí, CH, será que aconteceu alguma coisa com o Barbosa? Com certeza, pediu para sair, estava bem no jogo, não tinha nenhum motivo, a não ser que ele não esteja cumprido ou não cumpriu algo determinado pelo Humberto Louser, mas eu tenho a impressão que o problema foi físico. Olha lá, a televisão mostra, problema na parte interna da coxa direita. Problema pro próximo Machucado. jogo, hein? Machucado, você vê, parece que tá chorando. Bom, vai começar o segundo tempo, hein? E para o show continuar aqui na Bandeirantes por enquanto. O Guarani 1, Mirassol 0. É ele, o moço de Piracicaba. Obrigado, Edu Pinheiro. Aqui tudo pronto no brinco. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com de bola, de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, ligados em uma só emoção. A emoção do futebol no rádio, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos ser juntos pro segundo tempo, tem bola rolando, 1-0 pro Guarani. Gol marcado por Bruno José e o Bugrão subindo na classificação do Brasileiro da Série B. Mas o Mirassol, do outro lado, um time perigoso. Faz uma grande campanha até aqui na Série B. Levantamento do Lucão para o campo de ataque, afasta a defesa. Matheus Bueno brigou, chegou o Lucas Araújo. Na força, ganha, solta o jogo para Isaac. Isaac carrega por dentro, desce o time do Guarani. Aqui na ponta para Bruno José, autor do gol. Levou para o fundo, prepara o cruzamento, marcação do Guilherme Biro. Com o pé direito, ele volta para Diogo Matheus. Já olha para a área, calculou, mas não cruzou. Agora sim ele cruza lá dentro. Passou pelo Derek brigou, a sobra da bola ficaria para o time do Mirassol. Lucas Araújo brigou, Matheus Bueno tocou na bola e atingiu o jogador do Mirassol. Aliás, deu pra ouvir o grito do jogador daqui, viu, Lade? E é pra amarelo mesmo. Amarelo dado ali pro Matheus Bueno, 18 do Guarani, primeiro cartão do jogo. Chegada mais forte do Matheus Bueno, amarelo pra ele, bola. Pra você ligado no youtube.com e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Alô, Andréia Mantovani, a nossa pole position no YouTube. Sempre conectada, sempre acompanhando, sempre agitando a nossa arquibancada virtual. Bolas. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A informação no ar, Vladimir Catarino. É o terceiro cartão amarelo do Matheus Bueno, hein? Ele tá fora da próxima partida contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Segunda-feira, né? Segunda-feira, exatamente. Aqui tenta o time do Mirassol, passe interceptado pelo Mike. Já partiu agora dominada, força física, ultrapassa a linha marcatória. Fez inversão, bolão. Aqui na ponta para Bruno José na direita. Dominou, limpou, tocou mal pro Bruninho. A escolha do Bruno José não foi boa. Ele tinha o Derek e o Bruninho forçou com o Bruninho. A zaga tirou, a bola saiu em lateral para o time do Guarani bater. O Guarani que tem estampada a propaganda, né? Da Shark Pro, do meu grande amigo Onivaldo Coão, rei de Capivari, tá sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes, empresa de suplementação alimentar. Carrega a bola de novo, o Guarani, Diogo Matheus para Derek, opa! Caiu fora da área, a turma não seguir. Fala para Bruninho, Bruninho abriu para Bruno José, recolheu, dominou para Diogo Matheus, domina pela direita, cercado, marcado, tem muita gente de amarelo ali, deixou para Bruno José, tentou levantar a bola, Chico Kim toca na bola e a bola sai. Adriano tá pedindo pro Derek parar de se jogar, deu uma bronca no Derek. Lateral pro Guarani bater com o Diogo Matheus, o Bugão que ataca pro gol do placar eletrônico neste segundo tempo. Derek ajeita, domina e a galera pega no pé do árbitro. Tenta, briga, o Diogo Matheus tira a zaga do Mirassol, tira mal, voltou para Bruno José, dominou, carregou, voltou na frente, volta Matheus Bueno, ele bate pro gol, enche o pé direito, a bola sobe e vai embora. Foi lá na torcida do Mirassol, Vladimir. Foi lá sim, um chute muito ruim, né, do Matheus Bueno. Na verdade foi mais num afogadilho ali, bateu forte, bateu por cima, tiro de meta Mirassol. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Então experimente, hein, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, as Amoreiras, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Aliás, na região do aeroporto dos Amarais, a loja em Campinas. O jogo tá parado, tem falta pro Mirassol bater e por isso que o torcedor pegou na bronca. O árbitro marcou a falta. Tá dando um probleminha aqui no instrumento do árbitro assistente. Gandula foi até ali ajudar. Aquele equipamento que fica no braço. Soltou ali, o Gandula foi lá e ajudou o árbitro. Vibra, né? Quando tem impedimento, vibra. Atenção, cruzamento lá dentro. De cabeça, o toque por dentro. Vem o time do Mirassol, chute pro gol e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Thalisson Kelvin, gol!
Mirassol! Alisson Kelvin tem a 3 estampado na camisa. Na falta cobrada, o desvio de cabeça pro meio da área. A zaga bateu cabeça e não tirou, vacilo total. A bola sobrou pro zagueirão, ele enfiou o pé na bola com a canhota. Muita gente na frente do Pegorari que nada pôde fazer. O time do Mirassol empata o jogo na marca de 5 minutos. E bola rolando no segundo tempo. Tá registrado. Mirassol 1, Guarani também 1. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Tava na cara que o Mirassol viria pra cima logo no começo do segundo tempo, né? Após a cobrança de falta, ninguém da defesa do Guarani conseguiu fazer o corte completamente. E aí o Thalisson Kelvin deu uma pancada na bola, colocou sem chances de defesa para o goleiro Pegorari. Tudo igual no brinco, 1-1. O lance está sendo revisado no momento do cruzamento. Houve um desvio para o meio da área e este desvio está sendo verificado pelo árbitro de vídeo e pelo assistente do árbitro de vídeo. CH está empatado o jogo, Mirassol empata. Lance sendo ainda revisado, CH. Atenção Pois não? A bola parada não pode efetivamente ter a falta de atenção que a defesa do Guarani teve. Isso é inadmissível. O lance está sendo revisado, existe uma dúvida na anulação, mas de qualquer maneira, no primeiro toque de cabeça, lá do outro lado, em cima do Derek, do Bueno e também do Diogo Matheus, não pode acontecer o vacilo que aconteceu. O Guarani toma o gol e o jogo que já estava perigoso, se for validado o gol, fica ainda pior para o Guarani. O lance está sendo ainda verificado pelo árbitro de vídeo, lembrando que o árbitro do jogo não vai para a cabine de VAR, porque é ou não é impedimento, sim ou não. Ainda não tem a confirmação, ele colocou a mão ali no ouvido, está recebendo a orientação, está conversando com o árbitro de vídeo, a torcida evidentemente fica impaciente, muita demora para variar. E o lance ainda está sendo revisado. A bola está no centro do campo, né? Como determina o protocolo. Thalisson Kelvin foi quem empatou o jogo aos 5 minutos. E agora já estamos com quase 7. Demorando, hein? Quando demora assim, a dúvida é muito grande mesmo. No momento em que há o cruzamento, eu acho que quem cruzou foi o Chico Kim, né? Há um desvio de cabeça pro meio da área. E nesse momento o lance está sendo revisado, né? Exatamente nesta ação, ao tocar de cabeça o jogador do time do Mirassol. Estava encostado ali o Isaac, mas o outro responde para ele, não tem o que fazer. São os árbitros que estão lá na cabine do VAR. Lance ainda sendo revisado aqui no brinco. A princípio o gol do Mirassol, né? Aconteceu, em princípio não, o gol aconteceu. Resta saber se ele vai ser validado ou não. E é muito ruim essa demora, né, Bolis? Temperatura caindo, né? Jogadores esfriando dentro de campo. Por torcedor também é muito ruim, né? Quase 3 minutos de paralisação. Lance em revisão. Existe um ombro aí do zagueiro ou do jogador. Confirmado o gol. Um lance muito difícil, viu, Bolis? De validar. Linha pra cá, linha pra lá. Eu fiquei na dúvida, sinceramente. Confirmado o gol, portanto, do Mirassol. Gol confirmado, o gol do Thalisson Kelvin. Tudo igual aqui no brinco. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Tá jogando o time do Guarani aqui pela direita com o Diogo Matheus. Ele sai da ponta, vem para bem, aperta na marcação. O time de viração. Matheus Bueno é quem domina. Fez o passe para Bruninho na direita. Bruninho empurrou no comando, tentou Bruno José. Tira a defesa, era o Lucas Araújo quem tentava o passe com a bola esticada. Bola colocada para fora na direita no campo ofensivo para o time do Guarani bater. Diogo Matheus vem para a bola. Cobrou para Lucas Araújo. Recolhe, domina na meia direita. Lucas Araújo escapou, levantou para Bruno José. Dominou bonito, levou por fundo, mas a bola deu uma escapada. Ele ainda tenta alcançar, mas não consegue, Vladimir Catarino. Quando dominou a bola, ela acabou escapulindo, né? Correu demais ali o Bruno José, se esforçou, mas não alcançou. Linha de fundo, tiro de meta, Mirassol. Placar de 1-1 para você ligado no futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Dei aquela desacelerada porque o Guarani deu uma apertada monstra ali na saída de bola do time do Guarani, do Mirassol, quase o Derek recuperou. Quem recupera agora é Lucas Araújo na meia direita. Fez o passe para Bruno José, devolve no corredor para Diogo Matheus, que recomeça lá atrás com o Lucão. Guarani agora busca o segundo gol. Tá 1-1 o jogo. Mike empurrou para Bruninho, Bruninho foi seguro, falta pra cima dele.
Aliás, uma faltadora, pelo menos o Bruninho tá rolando no gramado, Vladimir. Aparenta ter doído realmente a chegada ali pra cima do Bruninho. A chegada foi do camisa 2 da equipe do Mirassol, o Lucas Ramon. É falta para o Guarani cobrar na intermediária. Vamos chegar a 10 minutos deste segundo tempo. O Moser tá reclamando, o auxiliar do Moser também, e pintou cartão para algum membro da comissão técnica ali do Mirassol. Não é pro Moser. Não é pro Moser, não. É para algum auxiliar que tá ali ao lado dele, amarelado. Reclamou da falta, foi bem em frente ao banco de reservas do Mirassol e aí gerou protesto por parte da comissão técnica do Mirassol. Tem falta o time do Guarani para bater gol do placar eletrônico. Quem sabe o segundo em Mugrão? Quem sabe o segundo, Mugrão? Mike vem pra bola na marca de 10. Tá 1-1, Mirassol a pouco empatou o jogo aqui no Brinco. Mike vem para cobrança na falta pro time do Guarani. Capricha, capricha, capricha que dá. Mike na cobrança, pé canhoto, meia altura. Tira a defesa. A sobra da bola ainda pro time do Guarani com Matheus Bueno. Levantou, boa bola pra Bruninho. Melhor ainda o corte do Luiz Otávio. Gantanel foi lá, meteu a cabeça na bola, sobra, fica pro time do Mirassol. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. Aqui no Brinco, 10h40, segundo tempo. Bruninho dominou pela canhota, pedalou, entrada na grande área, faz o break, para, prende, olha, pensa, devolve na ponta. Para Lucas Araújo, para Mike, Mike para Bruninho, a tabela para Mike. Mike com a canhota, cruzou nas mãos de Alex Muralha. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa o goleirão do Mirassol. Confirmando aqui no Brinco, Guarani 1, Mirassol também 1, Edu Pinheiro. Olha, 10 minutos lá em Ituano 0.0, Libertadores, mais um gol do Flamengo. Flamengo 4, Alcas do Equador 0. Aqui o Mirassol recupera a posse de bola, parte com ela dominada, Chico Kim na meia direita, empurrou no comando para Gabriel. Gabriel para Cauã, dominou, tentou a finta, Mike chega para cortar, a sobra da bola fica para Matheus Bueno, sai jogando na categoria. Cortou, limpou, fintou, meteu 3 dedos, a bola para Derek, mas o Derek tá isoladão. Chega Thalisson, Kelvin, dá um bicudão na bola para onde o nariz estava apontado. E estava exatamente apontado para a linha lateral. Lateral é pro time do Guarani bater aqui no Brinco. Rocha Autopeças há mais de 30 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vladimir, tô observando aqui, você está todo encapuzado. Quer dizer que aquela frente fria prevista já chegou para você? Pra mim já, não sei se pra todo mundo, mas pra mim já, por isso eu tô bem agasalhado aqui com a minha touca. Isso é sempre muito importante. Lateral pro time do Guarani cobrar lá pela canhota. Mike vem pra bola nesta quarta-feira de futebol com os times de Campinas em ação. Ambos nesse momento empatando. Mike levantou, o Derek tentou de cabeça, afasta a defesa. Diogo Matheus fica com a sombra, poderia ter batido. Prefere o domínio, ainda ele, agora fica preso, encurralado pela marcação do Negueba. Domina, puxa a bola pro pé direito para Lucas Araújo, entrou no intervalo no lugar do Matheus Barbosa, que sentiu uma contusão. Recua para Valber, Valber no círculo central, inverte o jogo para Lucão. A bola rasteira, queimando o gramado, chega no Lucão. Lucão domina, levanta a cabeça para Valber, aí sai na marcação o time do Mirassol. E com isso é obrigado a recuar para o Pegorari. Pegorari, o goleiro para Lucão. Lucão ajeita, domina para o time do Guarani. Procura alguém no comando com a canhota, levanta a bola para o campo de ataque, encontra o Bruninho. Com o peito ele ajeita para Lucas Araújo, a sobra da bola não fica por Derek. Fica aqui na quarta zaga para Luiz Otávio, soltou para Guilherme Biro. Ainda no campo defensivo, aperta o Guarani com Isaac, Yuri para Guilherme Biro. Por dentro para Danielzinho, tá livre, leve e solto ali por dentro. Danielzinho meteu boa bola, esticou, adiantou na direita para Gabriel. Gabriel ajeita, domina a passagem na meia de Lucas Ramon. Domina pro Mirassol, tentou a finta, toca na bola Matheus Bueno. Briga, o rebote fica para Gabriel. Gabriel para Danielzinho, Danielzinho para Lucas Ramon. Pela direita no campo ofensivo, parou, prendeu, olhou, pensou, bloqueado. Ele volta para Gabriel, entra e corta Derek, auxiliando a defesa. Recupera, solta o jogo para Matheus Bueno. Já parte aqui na direita, Bruno José, a bola chega no Lucas Araújo, demorou para tocar, ficou olhando pro Bruno José e não viu que chegava ladrão. Recupera Gabriel, vacilou, dançou. Negueba pra Chico Kim, livre na entrada da grande área, pra Negueba, dominou, limpou, fintou, vem Mirassol, passe errado, bola curta. Chega bem o Mike pra recuperar, já parte com ela dominada, Mike no corredor pela meia esquerda. Nossa, Mike. Aí nem se o Bruno José tivesse hélice nas nádegas, hein, Vladimir? Nem se o Bruno José tivesse saído há uns 10 minutos para tentar chegar nessa bola, não alcançaria. Passe muito ruim, né? Forte demais, feito pelo Mike, linha de fundo, tiro de meta. Carlos Henrique, eu quero ouvi-lo. 14 minutos, segundo tempo, 1-1 e o jogo aqui no Brinco, CH. Guarani voltou pior do que estava no primeiro tempo. Meio campo não consegue articular. Eu acho que o Lucas entrou mal no meio campo, não deu encaixe ainda. Acho que o Isaac está muito sumido do jogo. Já
o Humberto vai ter que mexer no time. Do jeito que está, o Mirassol está mais próximo do segundo gol do que o Guarani. E a bola não tá parando aqui na frente. O Derek tentou o domínio, pegou mal na bola, recupera o time do Mirassol, mas o Guarani chega atento no lance e recupera agora com o Matheus Bueno para Lucas Araújo. Fez o passe por dentro, recolheu, dominou o Matheus Bueno, dá um tapa na bola, faz o passe para Lucão. O Matheus Bueno que tá fora do próximo jogo, né, Vlad? Recebeu o terceiro. Exato, recebeu o terceiro cartão amarelo. Também estão pendurados em campo o Bruninho e Isaac. E tem agora a situação para ser reavaliada do Matheus Barbosa, né, que deixou o campo no intervalo. Tentou o Guarani, o Derek de novo não domina a bola passa lateral para o time do Mirassol bater. Chicken Seara, Supreme Seara, é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, hein? É suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Ig Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Chegamos a 15 minutos do segundo tempo, tá 1-1 aqui no Brinco, você ligado no AM 1170 Bandeirantes, no FM, faixa estendida 85.7 e pra região de Ribeirão Preto 85.3 e todos, é claro, no YouTube com imagens da nossa equipe aqui na cabine da Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar o seu like, hein? E aqui o Bruninho comete a falta pro Mirassol no campo ofensivo, Vlad. Bem próximo ao banco lá do Guarani, né? Os jogadores no aquecimento reclamaram bastante da marcação, mas é falta. O Mirassol tem a oportunidade bem rente à linha lateral. Boris. Você já conhece a rede de assistências Uesco? Não! São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil, tem uma Uesco sempre perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. A Uesco que dará ao craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, uma linda furadeira. Vem pra cobrança na falta, o Mirassol, cruzamento pra boca do gol. Entrecorta, tira a defesa bugrina com Lucas Araújo. Mas ela volta pro Mirassol com o Gabriel. Gabriel empurrou pra Danielzinho. Danielzinho aí é o motorzinho do time. Levanta a bola lá dentro pra Chico Kim. Mata o peito, coloca no terreno, bateu cruzado. Escanteio. Bateu por último na marcação, escanteio pro Mirassol, bater o Mirassol, aperta Vladimir. Chico Kim, né? Chegou ali pra fazer o arremate, o corte da defesa do Guarani, escanteio. Vai tudo pra cima o time do Mirassol. Chico Kim, que é brasileiro, mas com pais paraguaios e também coreanos. Não me recordo quem é o coreano, se é o pai ou se é a mãe e, consequentemente, quem é o paraguaio. Atenção, escanteio pro time do Mirassol para fazer a cobrança, placar de 1-1 aqui no Brinco, 17 minutos. Momento perigoso do Guarani no jogo. Mirassol dá uma apertada. Vem pra cobrança na falta. Aliás, do escanteio lá na direita. Gabriel vem pra bola com o pé direito. Autorizado. Partiu pra bola. Levantou na área. Tentou de primeira finalização. Guilherme Biro. Tiro de meta. Reclamou um desvio. Guilherme Biro. Ele finalizou com o pé direito. É lateral, mas finaliza. A bola saiu. Pegou horário e cobra rapidamente o tiro de meta pro Isaac. Isaac tá morto no jogo, hein? Perdeu mais uma bola. Recupera Thalisson Kelvin. A sobra da bola fica para Chico Kim. Ele domina, carrega a bola na meia direita pro time do Mirassol. Vem de novo o Mirassol. Gabriel na direita. Levantou a meia altura. Lucão não tirou a sobra da bola. Tira de qualquer maneira. Diogo Matheus. Falhou o Lucão. Voltou ainda pro Mirassol. Bola no comando. Chega Mike. Tira pro time do Guarani. Ninguém do Bugre aqui na frente, hein? Alô, Humberto Loser. Já chamou alguém ali. Apontou pra alguém. Já fará a primeira alteração. Acho que é o João Vitor. Acho. Agora sim o Bruno José deu uma apertada e o torcedor não gostou. A bola bate, rebate, o Guarani não consegue segurar a bola aqui na frente. Momento perigoso do Guarani no jogo. E eu já havia falado sobre esse problema, né? Tem alguns jogadores que estão muito abaixo. O Lucas entrou mal, o Bruno José já caiu de produção, o Isaac sumidíssimo no jogo e o Derek, consequentemente, se o meio campo não joga, o atacante também não pega na bola. Tem que mexer urgente Humberto Loser. João Vitor, vem aí. Olha, tem um jogador do Mirassol caído, uma disputa ali com o Derek. O Derek é grandalhão e é forte, né, cara? Disputou ali com o jogador do Mirassol que levou a pior, o Thalisson Kelvin. Alega uma contusão ali no ombro, né, Vlad? Exato, tá bastante dolorido no ombro esquerdo ali. Tá com dores o Thalisson Kelvin, mas já tá se levantando o jogador do Mirassol. Quer dizer então que já o João Vitor vai entrar do time do Guarani, foi um dos destaques da vitória bugrina sobre o Vitória no último domingo. A informação é do Pinheiro. Para Libertadores, gol do Corinthians, gol do Felipe Augusto, Corinthians 2, Liverpool do Uruguai 0. Aqui tentou Bruno José, reclama de falta na disputa com Luiz Otávio, o árbitro mandou seguir.
Tiro de meta, Vlad, foi pertinho de você aí. Eu não achei falta não, viu? Pra mim deu uma forçada ali o o Derek, quem tava no lance. Não aconteceu a falta, lance limpo. Segue o jogo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tele cobertas. Uma campanha da Sanasa. Vamos chegar a 20 minutos, segundo tempo. Lucão com o pé direito, recua pro Pegorari, dentro da pequena área, pressionado. Ele tira dali de qualquer maneira, ninguém do Guarani. Isaac vai sair, viu, Bolas? O Isaac tá pregadão, né, cara? Agora há pouco ali, a bola passou na frente dele, não quis nem saber de correr. Vai sair, portanto, já Isaac no time do Guarani. E aí, CH, é uma boa a saída do Isaac em entrada do João Vitor? Sim, né? Tá mortinho em campo. Eu só quero ver quem que ele vai colocar por dentro aí, né? Tô em dúvida agora, pode ser o Bruno José, mas vamos ver como é que vai ficar, né, a armação tática e de posicionamento, mas de qualquer maneira o Isaac sumiu no segundo tempo, tá muito cansado. Bruninho traz a bola pro pé direito, recua pra Mike, pressiona a saída de bola do Guarani, o Mirassol, a bola dentro da grande área pra Lucão, Lucão levantou a bola curta, Chico Kim retomou Danielzinho, tentou o comando, Lucão, agora sim deu um bico na bola, Bruno José vai brigar, na corrida, tentou ganhar, ganhou do Luiz Otávio, invadiu a área, consegue o toque de cabeça o Bruno José, mas foi muito forte, Alex Muralha saiu do gol. Já fez a reposição, encontra o Guilherme Biro aqui no corredor, setor esquerdo. Desce pro time do Mirassol, atacando por gol do Portão de Emprada no brinco. De quebra, quem domina pra canhota. Sai da ponta, vem pro meio, trabalha para com o pé direito, recua pra Yuri. Yuri domina, ajeita a pista na bola, levanta a cabeça, olha pra direita, olha pra esquerda, todo mundo marcado. Ainda ele, prende, segura, Yuri. Marcado pelo Lucas Araújo, abertura para Lucas Ramon, recolhe, domina, devolve para Yuri, Yuri soltou na ponta para Gabriel, Gabriel para Danielzinho, Danielzinho voltou para Lucas Ramon, volta todo o time do Guarani, e o João Vitor não consegue entrar, e o Humberto Loser fará mais uma, hein? Tem mais um jogador ali pronto para entrar. Já duas alterações de uma só vez no time do Guarani. Bola pro time do Mirassol com o Yuri. Levantou no comando pra Negueba. Pegorari saiu do gol, já faz a reposição rápida pra Derek. O Derek quis dar uma respirada, mas o Pegorari não quis não. Já soltou pra Derek, Derek pra Diogo Matheus. Falta marcada e agora sim teremos as duas alterações no Bugrão, Vladimir. Primeiro João Vitor e o Regis também vai entrar. João Vitor tá entrando com a camisa de número 19 no lugar do Isaac. Saindo Isaac com a camisa 29 para a entrada do João Vitor. João Vitor tem a 19. A outra alteração está saindo o Bruno José. Sai Bruno José 17 para a entrada do Regis com a 78. E aí, CH, o Regis também é uma boa. Foi embora o Bruno José, o autor do gol. Agora está desfeita a dúvida, né? O Regis vai para o lugar do Isaac e o João Vitor no lugar do Bruno José. Oi? Eu acho que não é, não, porque o Bruno José ia sair ali. Ele? É ele sim. É ele. Tava só esperando autorizar, né? Não, mudou. 27. Mudou, é o Bruninho. 27. Não é mais Bruno José. Sai Bruninho 27 para a entrada do Regis. Então o Bruno José fica e sai o Bruninho, CH. Então vai inverter o lado aí, né? De qualquer maneira, quem tá... Deve estar cansado também o Bruninho, que coitado, que correu atrás de lateral, foi uma barbaridade. Fez a parte dele, fez a grande jogada que originou o gol do Bruno José. Tem que mexer o doce, do jeito que tá. O Mirassol está muito próximo do segundo gol. E essa posse de bola, que também aconteceu no primeiro tempo, agora está mais perigosa. Por quê? Porque o Guarani não combate como na marcação combatia no primeiro tempo. Muito espaço para o Mirassol. Vamos ver se agora, com a mexida, o Guarani fica mais com a posse de bola e tenta jogar. Por enquanto, no segundo tempo, só deu o Mirassol. É isso mesmo, o João Vitor entra aqui para a direita, o Bruno José vai lá para a esquerda, o Regis centralizado e o Derek no comando, como precisamente disse o CH. Bola pro time do Mirassol, domina na entrada da grande área, Danielzinho para Guilherme Biro. Ele sai da ponta, vem para meia, leva a marcação do João Vitor e recua para Luiz Otávio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 23,5 segundo tempo. No tic-tac no tempo de Barão 10, você me confirma aqui no Brincão de Ouro da Princesa. E terá sua iluminação trocada, vai ficar chique o brinco. 14ª rodada da Série B, Guarani 1, Mirassol também 1, Edu. Olha, 22 minutos lá em Ituano 0.0, vira o Vitória no Barradão, agora Vitória 2, Sampaio Correia 1, e o Juventude virou em Londrina, agora Londrina 1, Juventude 2. Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade
o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Pra você que tá no trampo, curtindo o futebol da Bandeirantes no AM, no FM, pelos aplicativos e pelo YouTube. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Você passando pelas principais rodovias aqui da nossa região. Olha a saída errada do time, dominação. Um bolão do Regis pra Bruno José, vai marcar, bateu, defendeu! Alex Muralha! Alex Muralha salva o Mirassol, incrível na finalização de Bruno José, mas o passe, a assistência do Regis de letra foi espetacular, Vladimir. 2 assistências, do Muralha pro Regis e do Regis pro Bruno José. Saiu cara a cara com o goleiro aí no chute, recuperação do Muralha, fez a defesa com o peito, salvando o Mirassol de tomar o segundo gol. E agora uma falta mais dura e pinta cartão amarelo pro João Victor. João Victor, 19 da equipe do Guarani, recebe cartão amarelo. Quase o Guarani marca o segundo, defesaça do Alex Muralha. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Sai jogando o time do Mirassol com Luiz Otávio. Passe curto para Yuri no círculo central. Yuri recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. Fez o passe agora para Thalisson Kelvin. Tem a posse de bola dominada pelo time do Mirassol. Jogou no centro do campo, passe errado. De graça para João Vitor. Acelera o jogo, vem trazendo o Bugrão. Abertura aqui na ponta para Diogo Matheus. Ele escapa, encarta uma quinta, pisa no turbo. Tentou a finta na entrada da grande área. Foi desarmado. Acompanha o Negueb, tira para o time do Mirassol. Pontualmente, 11 da noite, 23 horas no horário oficial de Brasília. Cauã recebe. Conta pra ninguém, não, viu, Vlad? Mas ele se jogou e o outro caiu na dele. Que horas são, Bola, você falou aí? 23. Já, rapaz? Já. Que coisa, hein? O jogo começou 9h30, né? A hora do leite quente, hein? Você gosta, Vlad? Adoro. Leitinho quente é sempre bom, né, Vlad? Uma delícia. Aqui domina o time do Mirassol, desce com o Lucas Ramon. Lá na ponta, soltou para Chico Kim. No corredor, bola para Danielzinho. Invadiu a área pela direita, dominou, bateu cruzado, pintou o segundo. Para fora, Gabriel. Perde uma chance incrível na marca do pênalti livre. Toca mal na bola, a bola sobe. Quase o Mirassol vira o jogo, Vladimir. Talvez uma das chances mais claras do Mirassol no jogo, né? Cruzamento dentro da área, na marca do pênalti estava o Gabriel, a conclusão foi pra fora. Assustou o torcedor bugrino. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia. É Seara, hein? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer saber tudo sobre Guarani, Ponte Preta e Guarani? Acesse agora mesmo o portal Carlos Batista, www.carlosbatista.com.br. Fácil para você achar as matérias do seu time. Acesse agora mesmo. Aqui o Guarani com Regis, linha lateral da grande área, dominou para João Vitor, bateu com a canhota para fora! Passa lambendo o poste incrivelmente, vai pra fora, Vladimir! Recuperação do Regis na base da vontade, da raça, rolou pro João Vitor que dominou e bateu no cantinho. Ela saiu rente à trave do goleiro Alex Muralha. Tiro de meta para o Mirassol. SH, ficou um jogo de trocação, né? O Guarani teve duas, o Mirassol uma. E aqui o Guarani recupera a posse de bola na saída errada do Mirassol, bola para Regis. Recolhe, domina na entrada da grande área, soltou na ponta para João Vitor. João Vitor dominou, limpou, fintou, olhou para a área, mas não cruzou. Espera a passagem do Diogo Matheus. Ele domina, puxa para a canhota, prepara o cruzamento, não cruza, voltou para o Matheus Bueno na meia direita. Matheus Bueno dominou, limpou, fintou entre as linhas para Diogo Matheus. Passou João Vitor, um bolão para ele, linha de fundo, preparou o cruzamento, encara o marcador, para, frente, olha, pensa, volta para Diogo Matheus. Diogo Matheus faz a finta, leva para o fundo, prepara o cruzamento lá dentro. Derek tentou de bicicleta, tira a defesa. A volta fica para o time do Guarani com o Matheus Bueno. Ele dominou, girou para cima do marcador e recua para Valber. E o jogo CH 1-1 aqui no Brinco. Regis entrou bem no jogo, hein? Tudo bem, e eu concordo com o que você falou, o jogo tá de trocação, chance para os dois lados, mas o Regis entrou muito diferente do que o Lucas, não é? Ainda não deu para ver o João Vitor, né? Tomou um cartão amarelo, mas em termos de ataque não produziu absolutamente nada até agora, mas o Regis entrou acordado no jogo, 2 participações e 2 assistências. Vamos chegar a 29, segundo tempo, placar de 1-1 aqui no Brinco. Boles. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br.
A informação na Bandeirantes. É o público de 3.195, o público total, 3.195. 2.712 pagantes, 483 não pagantes, público total 3.195. E a renda? A renda daqui a pouco eu já trago. O Mane, Tutu, a Ferpa, o Arame, já. A informação de Vladimir Catarino, e você estava correto, viu, Vlad? Parabéns. Você disse, né, em relação ao público que era um pouco menor do que o jogo contra o Vitória, principalmente pelo horário, né? O horário realmente é cruel, 9h30 da noite de uma quarta-feira para o cidadão que vai trabalhar amanhã cedo. É difícil, muito difícil. O jogo tá parado, o Yuri, camisa 5 do Mirassol, está sendo atendido dentro da grande área do time lá da região de São José do Rio Preto. Vamos chegar a 30 minutos deste segundo tempo. Placar de 1-1, você que está ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Rumo aos 20 mil inscritos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São os times campineiros em ação nesta noite de quarta-feira. Ambos até aqui empatando. Guarani aqui no Brinco diante do Mirassol e a Ponte em Itu diante do Ituano. Mudou. A informação. O Yuri saiu mesmo de maca para a entrada do Vico. Vico, camisa 20, entrou no lugar do Yuri, camisa 5, primeira alteração no Mirassol. E para trazer a informação completa, a renda de R$ 83.700. É 10% da, ajudaria, hein? Do valor mensal do nosso amigo PK, né? Exatamente. PK tá numa fase. Isso ele arrecada numa segunda-feira. Com toda certeza. Imagina a quarta que tem a feijuca. Exatamente. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31, segundo tempo. Aqui no Brinco, Série B, 14ª rodada, Guarani 1, Mirassol também 1, Edu. Olha, 29, segundo tempo em Itu, Ituano 0.0. Esse público do Brinco, 3.195, é o menor público até agora na Série B no Brinco. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani no toque, bola ofensiva, bola para Lucas Araújo, recolhe, domina, volta para Diogo Matheus, tudo lá dentro, o time do Mirassol, com exceção do Negueba. Diogo Matheus dominou, cortou, um bolão para Regis, está na área, dominou, botou na frente, perde a bola. Chega Danielzinho para recuperar para o time do Mirassol, fez o passe por dentro, o Diogo Matheus tocou na bola, Derek ficou distante, Guilherme Biro cortou, soltou por dentro para Gabriel. Gabriel tentou passe na ponta, Mike foi para dividida para dar o bote, perde para o Vico. Vico entrou agora, fôlego novo, tá com gás novo. Vico recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, trabalha para Cocanhota por dentro para Chico Kim. Já levantou aqui na esquerda, domina perigosamente livre o Negueba. Partiu para cima da marcação de Lucas Araújo, girou, bateu pro gol. Espalma Pecorari! Pecorari, uma defesa fantástica, um tapa na bola, Salvador, meteu pela linha de fundo no chute cruzado de Negueba, escanteio pro Mirassol, Vladimir. Plasticamente um lance muito bonito, uma defesaça aí do Pecorari após o chute do Negueba, linha de fundo, escanteio, Mirassol. 32, já o conceito do CH, que foi um grande goleiro de futsal na infância e também na juventude, por que não? Atenção, cruzamento fechado para a boca do gol, a bola passou, ficou viva, ninguém tirou ainda, ficou viva lá dentro, afasta a zaga do Bugrão. A sobra da bola fica para o time do Mirassol, perigoso o Mirassol com Gabriel. Gabriel voltou para Danielzinho, Danielzinho recolhe, domina na zona central do campo, com o pé direito para ninguém do Bugrão, apenas o Bruno José para Diogo Matheus. Um bom lançamento indo à velocidade do João Vitor, tem que se virar o garoto agora, tá sozinho, marcação dupla, recolheu, dominou, deu uma pedalada, Regis pediu, ele tentou a finta e perdeu. E aí, CH, plasticamente, como disse o Vladimir, que defesaça do Pecorari, hein, CH? Ah, foi bonita. Um arremate muito legal do Negueba, mais bonito ainda. A defesa do Pecorari, canto esquerdo alto. Conceito da defesa, qual? 8.03. Defesaça, hein? 8.03 é brincadeira. Acima de 8 é defesaça, né? Defesaça, daquele critério daquele nosso amigo. É. Aqui lançamento na entrada da grande área do Guarani, corta no cão, a sobra da bola fica para o time do Mirassol. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
E enfim pintou. Cartão amarelo para um jogador do Mirassol, Vladimir. Cartão foi dado pro Vico. Ele cometeu a falta ali no meio campo. Está amarelado, camisa 20 do Mirassol. O círculo central é falta para o time do Guarani bater. Pois não, CH. Eu descobri o segredo do especialista. Do Guapo. É o Instituto Nacional Brasileiro. O curso eu fiz por correspondência também. Foram 3 correspondências. Já estou formado. Recebeu até diploma. Olha o Guarani com o João Vitor, tentou colocar lá dentro, tira a defesa. Regis brigou, ganhou para Lucas Araújo, pé canhoto, ele bateu no canto, pra fora, mas a bola desviou. A bola desviou, foi embora. Rapaz, para ver a bola nesse lance foi difícil, hein? Bola azul, a iluminação não ajuda, a rede também não tá tão branquinha assim, né? O óculos já não é essas coisas, né, Bolas? Não, o óculos tá bom, mas... Tá bom ainda? Não, tá bom, doutor Locão dá aquela ajeitada, mas passou perto, né, Vlad? Muito perto, tá mudando o Mirassol, bola, está saindo o Cauã com uma 9 para a entrada do Christian, 19 Christian entrando no lugar do Cauã, sangue novo no ataque do Mirassol. Você tá dando risada porque você tá pertinho do lance aí, né? Aí fica fácil. Já mais uma mexida também do Guarani antes em escanteio. Tem escanteio Bugrão para bater. 35 segundo tempo. 1-1 aqui no brinco. Quem sabe o segundo? O torcedor acredita. Regis vem para a bola com a canhota. Levantou na segunda trave para João Vitor. Tira a defesa, voltou. Diogo Matheus, pé canhoto, bateu. Tira a zaga. Volta para Diogo Matheus. Agora com o pé direito. Dominou, tá na área. Bate cruzado, escanteio. Pressiona o Bugrão. Tem escanteio. Opa. Diogo Matheus. Thalisson Kelvin. Amarelo para ambos. E agora o Thalisson Kelvin já discute aqui. Thalisson Kelvin tá bravo, hein? Rapaz, aí chega o Derek, chama sua mãe daquilo, seu pai daquilo outro. O clima fechou. Vai pintar mais cartões. Inicialmente, Thalisson Kelvin e Diogo Matheus amarelados. Eu não entendi até qual o foi Pegorari veio aqui, ó. Eu não entendi a origem da confusão, né? Porque o Diogo Matheus ganhou escanteio, né? Ele bateu em cima do zagueiro e a bola saiu. Talvez ele vibrou alguma coisa. Agora o Pegorari tentou pegar a bola ali na manha do jogador do Mirassol, também pintou o clima. Seguem discutindo, mas daí o jogador do Mirassol, que é pequenininho, o Negueba, não encarou o Pegorari não, que é grandão. O Bandeira, os dois estão no campo. E ambos observaram tudo, né, Vlad? E já estão dedurando. O assistente está aqui dedurando alguma coisa no ouvido do árbitro. Deve pintar mais cartões. Aí o árbitro tá pedindo mais informações para saber a quem vai amarelar. Depois do Diogo Matheus e do Thalisson Kelvin, o Lucão estava metido ali na parada. Com outro jogador. E o árbitro de vídeo, evidentemente, também viu tudo, né? E está relatando para o árbitro de campo. O árbitro já anotou, mas ainda não aplicou o cartão. Vamos ver. Saber qual vai ser a atitude do árbitro. Tá procurando. Ele vai tirar a dúvida lá com o quarto árbitro. Para quem que é mesmo? Agora chegou aqui no Bandeira. Tem gol, Edu. Olha, gol da Ponte, hein? Gol da Ponte lá em Itu. Paulo Baia, 34 segundo tempo, Ituano 0, Ponte 1. Na verdade, ele veio aqui no canto para falar com o Diogo Matheus. Ficou só na conversa. Em até foi falar com o Diogo Matheus, até por ser o capitão, né? Pedir calma aí pro time inteiro. Agora colocou a mão no ouvido, ainda não autorizou a cobrança. O Diogo Matheus está prontinho para cobrar. Clima esquenta, jogo disputado. Vale demais, né? Os 3 pontos importantes para ambos. Agora o RS dá uma encostada. O outro demora muito também, né? Ficou agora por isso. Autorizou a cobrança, escanteio para o Guarani bater. Vem Diogo Matheus para a cobrança, com o pé direito, atenção. Levantou para a boca do gol, Valber. Subiu a defesa para cortar, mas houve a falta. Ele empurrou, né, o jogador do Mirassol. Empurrou o jogador do Mirassol, o jogo tá parado, Vlad. O Valber empurrou sim, houve um choque até de cabeça, por isso a falta foi marcada. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37,5, segundo tempo. No tic-tac do tempo, animal desta, você me confirma aqui no brinco, 14ª rodada da Série B. Guarani 1, gol no primeiro tempo, marcado pelo Bruno José. O Guarani tem um, Mirassol também, empatou no segundo tempo, Edu. Olha, 36 segundo tempo, há pouco o gol da Ponte, Paulo Baia, que veio do Primavera, Ituano 0, Ponte 1, continua a vitória de virada 2, Sampaio Correia 1, e lá em Londrina 1, Juventude de virada 2. Rádio Bandeirantes. É o Derek quem tá indo embora, né, Vlad? Isso, Bruno Mendes está entrando com a 9 no lugar do Derek. Mais uma alteração no Guarani, sai o Derek, entra
Bruno Mendes. E aí, CH, centroavante por centroavante, 38, segundo tempo, Bruno Mendes em campo. Vale a tentativa. O Bruno Mendes é um cara que tem cheiro do gol, né? Um cara que sabe se colocar dentro da área. O Guarani deu uma equilibrada, a entrada do Regis no meio-campo foi muito importante. O Guarani está conseguindo realizar jogadas de ataque, fazer com que os seus atacantes joguem. O jogo nesse momento está absolutamente igual. O Guarani conseguiu equilibrar, até em alguns momentos melhor do que o Mirassol. Jogo muito interessante e absolutamente indefinido. Agora uma disputa do Vico com o Valber. O Vico alega que o Valber deixou o braço. Antes tivemos uma situação envolvendo ali o Mike, né, na queda. Bateu violentamente o corpo no gramado. Está sendo amparado, inclusive, pelo Bruno Mendes. Mas, em princípio, não haverá necessidade do atendimento médico. 39 segundo tempo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Deixe o seu like no YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucão com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, tentou o Regis. Tira Thalisson Kelvin. Voltou por dentro para Lucas Araújo. Carrega a bola, vem arrastando o Bugrão para o campo ofensivo. Lucas Araújo tocou nas costas do Regis. Não dominou o Regis, a sobra da bola fica para Danielzinho. Parte com a bola dominada, soltou curtinho para Gabriel. Gabriel faz a abertura para Vico pela direita, já se mandou Lucas Ramon, desce o Mirassol perigosamente para o campo ofensivo. Lucas Ramon tentou a tabela, chega Mike, corta de cabeça, volta a sobra para João Vitor. João Vitor devolveu pro Regis, ainda João Vitor carrega a bola na marginal do campo, a bola não saiu não, o outro tá dizendo que tá valendo. Bruno Mendes domina, vai bater pro gol, bateu, golaço! 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 Gol do Bugre! Tem a 9 estampada na camisa. Jogada de raça, de determinação, de jamais desistir de João Vitor. No limite, ele ganhou, todo mundo parou, reclamando da saída da bola. Ele rolou por dentro para Bruno Mendes, dominou no corredor da entrada da grande área. Viu o goleiro adiantado e deu um tapa na bola espetacular com o pé direito, encobrindo Alex Muralha. Para marcar o segundo no Bugrão, para fazer a galera bugrina explodir nas arquibancadas do Brinco. Bruno Mendes, um golaço predestinado. A galera grita, 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 galera. Grita o nome do artilheiro Bruno Mendes. A marca do artilheiro, cheiro do gol. Na primeira vez que tocou na bola, o Bruno Mendes marca um golaço para recolocar o Bugrão na frente. Avante, 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 Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Bruno Mendes, na marca de 40 minutos de bola rolando o segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado no Brinco, o gol é de Bruno Mendes. Guarani 2, Mirassol 1. Alex Muralha, não chora não, goleirão, essa pintura de Bruno Mendes, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol nada, do golaço do Bruno Mendes é este, Vladimir Catarino. Valeu o ingresso para cada um dos 2.712 pagantes. A jogada começou com o João Vitor. Deu a impressão que se perderia sozinho lá rente à linha lateral, mas não. Deu sequência ao lance, rolou no meio, o Bruno Mendes ajeitou e bateu com muita categoria, com muita qualidade. Ela fez uma curva impressionante e entrou no ângulo esquerdo do goleiro Muralha, que nada pôde fazer. Belíssimo gol do Bruno Mendes, o Guarani volta à frente 2-1. 2-1, a torcida enlouquecida nas arquibancadas do Brinco, mas o jogo ainda não terminou. O Mirassol é perigoso, tem falta para bater. 42, passe 43. Danielzinho aqui para a esquerda vai levantar da dentro. Madro conversa, o outro mostra, o outro sinaliza. E agora sim vai autorizar a cobrança. Partiu Danielzinho, pé direito, levantou para a boca do gol. Bruno Mendes cortou, voltou para Chico Kim. Pé direito, arriscou a bola, bateu, rebateu. Pegou Orani tranquilo. Pegou Orani tranquilo para defender. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo.
2-1 e que golaço, CH! Ele é predestinado, como você narrou brilhantemente. Ele fez um golaço, levantou a cabeça de fora da área e foi lá no ângulo esquerdo. Muralha não pôde fazer absolutamente nada, um golaço. O Regis e o Bruno Mendes entraram muito bem. Uma pena que o Lucas Araújo entrou muito abaixo realmente. Essa falta, por exemplo, que o Lucas fez, desnecessária. Agora sim o Guarani tá equilibrado dentro do jogo, tá indefinido ainda, jogo muito difícil, o Mirassol não tá entregue, mas foi um golaço aí, presenteando um time que lutou pra caramba o jogo todo, tecnicamente não foi um primor, mas aí sobra o aspecto individual, né, que tá fazendo a diferença no jogo de hoje. No primeiro gol, Bruninho, grande jogada, e essa jogada do Bruno Mendes, e esse golaço do Bruno Mendes, foi um negócio de cinema, Bolis. E o Guarani acaba de ficar com 10 jogadores, Vladimir. Matheus Bueno recebe o segundo amarelo, já tinha o amarelo, recebe o segundo, está expulso Matheus Bueno, camisa 18 do Guarani. O árbitro alegou que ele deixou o braço para cima do adversário, né? Exatamente, Boris. E imediatamente Humberto Loser, ainda bem que ele tem mais uma alteração, né? Já chamou um jogador para entrar ali. Tem falta o Mirassol para bater, pois não? E deixou sim o braço esquerdo na cara do Vico. E ele já tinha cartão, né, Sérgio? Cartão amarelo correto, expulsão, consequentemente, tá certinho o árbitro. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telecobertas. Uma campanha da Sanasa. Será dramático o final do jogo pro Guarani. Vamos chegar a 45, 2-1. O Bugrão vence. Volta a subir na classificação da Série B. Bernardo vai entrar daqui a pouco. Agora, né? Vai sair Bruno José e entrar o Bernardo para reforçar a marcação com a 28. 28, Bernardo, volante Bernardo entra, portanto, no time do Guarani. 45, Bruno José tá dando uma demorada para sair, o outro vai lá, tira ele. Lembrando que no gol do Mirassol o lance foi revisado e paralisado o jogo por 3 minutos. O lance também do gol do Guarani houve a revisão, mas uma revisão mais rápida. Além das alterações, tivemos aquela confusão. Olha, no mínimo 5 minutos. Já vai subir a placa. Mais uma mexida no Mirassol. Foi embora o 2. Entrando 17. Com a camisa 17 é o Juninho. Quem tá entrando na equipe do Mirassol. Juninho no lugar de Lucas Ramon. Parte pra bola, Gabriel. Levantou, fechado lá dentro. Tira a defesa. Olha a sobra. Afasta João Vitor. De qualquer maneira, Guarani com 10. Bola pra Gabriel. Gabriel faz a inversão. Vai ter superação, Bugrão. 2-1 Guarani. Cruzamento. Afasta a defesa com João Vitor. E a galera jogando junto. É legal demais. Essa atmosfera. Torcida, time, torcida nas arquibancadas do Brinco. Mais 8. No mínimo 5, né? Vamos até 53. Olha a saída errada no time do Mirassol. Lançamento do Regis. Aqui na frente tentou o João Vitor. Protegeu. Caiu, não houve nada. Nem ele reclamou. Recupera o time do Mirassol. Passe pro Vico. Muito forte. Saiu. A bola saiu, lateral pro time do Guarani bater. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Vai ter que ser na superação em CH. Guarani com 10, o Mirassol vai pressionar até o final. Vai sim. O jogo está indefinido. O Mirassol é muito forte no seu ataque, trabalha dos dois lados. O Mozart coloca mais um atacante, tira volante, está tentando de todas as maneiras. E agora com o Bernardo, o Guarani faz 2 linhas e 4, fechadinho com o Bruno Mendes na frente. Não tem o que fazer. Aliás, tem. O Guarani tem que valorizar a posse de bola e gastar o tempo. O jogo continua difícil, mas o Guarani está muito próximo da vitória. Aqui domina o time do Mirassol, tem jogo ainda. Danielzinho pela minha direita, recolheu, dominou 47, vamos a 53 no Brinco. Abertura na ponta para Vico, Vico recolhe, domina a falta, mas não pode fazer a falta, né? O Regis foi lá e fez a falta e com isso dá a chance pro Mirassol jogar essa bola na área, Vlad. Com a bola rolando, o Mirassol não consegue fazer o cruzamento, agora tem a bola parada, oportunidade, por isso vai todo mundo para a área. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Falta para o time do Mirassol bater. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores da entrada da grande área. Partiu para a bola, Daniel levantou para o boca do gol, desvio de cabeça na trave, a bola vai embora. Toca no pé da trave, incrível, e vai embora. Foi o Thalisson Kelvin. Quem de cabeça desviou na
trave, no pé da trave direita e foi embora, Vladimir. A jogada aérea, né? Sempre muito perigosa da equipe do Mirassol. Mais uma vez agora com o Thalisson. Sorte do Guarani que ela foi pra fora. E o Pegorari ficou parado, não tinha o que fazer ali não. Bola foi embora, tiro de meta pro Guarani bater. E já, daqui a alguns minutos, hein? Assim que a bola parar de rolar, vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Edu Pinheiro vai comandar o jogo aberto na Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Olha o Guarani para ataque. Lançamento para Regis lá na esquerda. Thalisson Kelvin chega primeiro, protege, a bola vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Mirassol. Jogo aberto para Chicken Supreme Seara. 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Wing Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas, Uesco. E Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requentados. Acesse aromadeservas.com.br. A galera quer saber do tempo. 49,5 no brinco. Guarani marca, o Guarani com uma aplicação tática incrível, mesmo com 10, está vencendo o jogo por 2-1. Gol do Bruno Mendes aos 40 minutos, que você vai ter a oportunidade de ver amanhã na tela da Band. Meio-dia, os donos da bola, apresentação de Carlos Batista. Danielzinho, lá na ponta, fez o passe, curtinho, a bola sobrou para Vico. Vico por dentro para Gabriel. Gabriel devolveu na meia para Danielzinho. Gabriel para Daniel. Daniel levantou lá dentro. Valber de cabeça, afasta, tira. A sobra da bola para Regis. A bola quicou e saiu. Lateral para o Mirassol bater 50 minutos. Mais 3 minutinhos para o Guarani segurar o resultado e conquistar uma vitória gigante, uma vitória maiúscula contra um time postulante ao acesso. Vem o Mirassol lá na direita, cruzamento para dentro da área. Tira a defesa. Voltou para Vico. Vico recolheu, dominou, parou, prendeu, repensou, tem o Christian na área, bola para Danielzinho, ele domina, ajeita pela meia direita, volta Bruno Mendes, é hora de todo mundo correr, todo mundo marcar, entrada na grande área, Gabriel entre as linhas para Chico, Chico para Gabriel, enfiou, tentou na ponta, tira Mike, não mico na bola, o Mike afasta de qualquer maneira, ela fica aqui atrás para Alex Muralha, levou um golaço, hein Muralha, levou um golaço, uma chapada na bola do Bruno Mendes, 2-1 pro Guarani, vem o Mirassol que não desiste, Chico Kim, Mike tirou mal, a bola vai saindo, escanteio pro Mirassol, Vladimir. O último a tocar na bola foi o Mike. Chico Kim apenas separou ali, preparou para a cobrança do escanteio. Ele mesmo vai mandar a bola na área. Torcida bugrina fica com esse tempo esfregando as mãos com essa altura do campeonato do jogo. Olha o cruzamento para a boca do gol. Tira lá dentro a defesa com Bernardo. A bola acabou saindo, foi o Lucas Araújo quem cortou. Lateral já batido, de novo, vem cruzamento para a boca do gol, na segunda trave. Tentou de cabeça Juninho, Pegorari para fazer a defesa e deu um salto espetacular para tirar todo mundo de perto dele, Vladir. E para ganhar um tempo precioso, né? Bela defesa mais uma vez do goleiro Pegorari. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. 51,5, vamos a 53 no brinco, 2-1 pro Guarani. Humberto Loser vai chegando ao segundo jogo, segunda vitória, 100% de aproveitamento. Aqui para Cerrado no Vico, a bola saiu, lateral de graça para o Guarani bater pela esquerda, um pouco depois da risca no meio campo. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, para você que está no YouTube, ainda dá tempo, hein? Deixa o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera faz a parte dela, ouça a galera bugrina no brinco. Os gritos de Bugrão 2-1 pro Guarani, entramos no minuto final. Tem que ser agora, hein? Opa, bola em movimento, não tá valendo não. O Guilherme Biro escapava aqui pra esquerda, o outro dizendo que a bola não tava parada. Agora sim parou, Luiz Otávio cobrou para Gabriel. Gabriel no círculo central, a Danielzinho na meia direita. Volta o Bruno Mendes, já escapou, Danielzinho. Recolheu, dominou, fez o passe na direita para Juninho. Regis marca, tentou o cruzamento, bateu no Regis. Voltou para Juninho na direita, levantou a cabeça, cruzou na segunda trave. Passou por todo mundo, sobra da bola ainda por time do Mirassol com Christian. Christian recolheu, dominou, voltou, fez o passe para Juninho. Para Guilherme Biro, a Gabriel na ponta para Juninho. Pé canhoto, cruzou lá dentro, tira Valber. Olha, sobra pro Mirassol, chute de
primeira, afasta Mike. Mike tira de cabeça, insiste ainda o time do Mirassol, bola colocada pra fora, tiro de meta. É tiro de meta para o Guarani, talvez tenha sido o último lance. O Adro vai pedir a bola, o jogo vai terminar. O Guarani vai conquistando uma vitória maiúscula no brinco, 2-1 diante do Mirassol e acabou! Apita o árbitro, termina o jogo no brinco. Humberto Louser, 100% de aproveitamento no seu retorno. Deu bugrão, foi difícil, muita luta, muita garra, muita determinação no final mesmo com 10. Golaço do Bruno Mendes e o Moser invadiu o campo, vai pra cima do árbitro. Vai lá começar com o árbitro, deu Guarani, a galera faz a festa. Na verdade não foi pra cima não, foi cumprimentar o árbitro. Mas com ironia, viu, Boris? É, com certeza. Com ironia. Deu bugrão, a torcida faz a festa, Guarani 2, Mirassol 1. Vladimir Catarino, seus jogadores se cumprimentam, vão cumprimentar a galera, esses torcedores que estiveram marcando presença nesta quarta-feira à noite aqui em Campinas. O Guarani vence o Vladimir Catarino. É, valeu, né? Valeu pro torcedor que veio ao Brincos, pouco mais aí de 3 mil torcedores, público total. E passando frio, rapaz, caiu bastante a temperatura nesta noite de quarta-feira, mas o Guarani conquista essa vitória, segunda vitória, o time chega a segunda vitória consecutiva, né? O time chega a 22 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai ficar aqui no aguardo dos jogadores que estão se cumprimentando. Daqui a pouco vão passar aqui na zona mista para conversar com a gente, Boles. Beleza, já o Vladimir Catarino com os protagonistas desse grande resultado. O Guarani vence o Mirassol por 2-1. Meu caríssimo Edu Pinheiro, a sua informação, Edu. Não, só para destacar que acabou lá em Ituano 0.1, vitória da Ponte, gol do Paulo Baia, 35 do segundo tempo. Tem aqui a rodada, mas eu acho que o Catarino deve estar próximo de alguém. Já eu volto com a rodada completa, resultados e a opinião do CH, meu caro Boli. É isso, dentro do jogo aberto para você que está deixando o brinco de ouro, feliz da vida. Aliás, poucos estão deixando porque a galera quer comemorar ainda, está comemorando este resultado positivo. 2-1, o Guarani vence o time do Mirassol. Jogadores ainda reunidos, aos poucos eles estão se dirigindo até o vestiário do Guarani, que evidentemente será um vestiário festivo. Com esta vitória, 100% de aproveitamento, o homem chegou, ajeitou a casa, venceu domingo, voltou a vencer hoje e na próxima segunda-feira o Guarani vai até Ribeirão Preto. Pontualmente o quinto sinal está apontando, são 23 horas e 30 minutos, Vladimir Catarino. Vamos aguardar que a saída dos jogadores, né? Alguns param para conversar, outros não. A gente está esperando principalmente o Bruno Mendes passar por aqui, lógico, grande nome, né, dessa vitória da equipe do Guarani, autor do gol que deu a vitória à equipe do Guarani pelo placar de 2-1, um golaço marcado de fora da área, né? Vamos, o Valber está saindo por aqui, vamos ouvir o Valber, né, zagueiro da equipe do Guarani, falando sobre essa vitória. Vamos ouvir. Sabia que ia ser um jogo difícil, né, por ser um confronto direto para entrar no G4. E a gente tem que fazer da nossa casa um fator muito importante, começar a manter, ganhar dentro de casa, que vai ser muito importante a competição. Ô Valber, o que significou essa chegada do Humberto Louser? Mudou praticamente todo o panorama do Guarani, né? A gente aproveitou os 15 dias, né, que teve de pausa, o professor chegou, pôde botar o mérito dele também na nossa equipe. O que estava faltando era a gente guerrear dentro de campo, atacar espaço, e por isso a gente vem de 2 vitórias seguidas dentro de casa. Parabéns, Valber, parabéns pela vitória. Vamos ouvir o Lucão falando aqui. Um jogo aqui e uma infelicidade onde a gente teve 73% de posse de bola contra o CRB. Tentamos e não conseguimos, mas a gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte. Hoje a gente pôde provar mais uma vez isso, continuar com esse espírito, né? É uma coisa que a gente precisava melhorar muito, e eu acredito que o Humberto conseguiu tirar isso da gente, que é sem a bola, a gente ter mais intensidade, marcar forte o adversário. Eu acredito que hoje a gente conseguiu mostrar isso, então dá sequência para a gente buscar sempre tá mais próximo do G4 possível. Esse é o Lucão, vamos ouvir o grande nome, né? O Bruno Mendes. Mas é muito trabalho, né? Trabalho em equipe aí, muito feliz, importante vitória dentro de casa. Importante é vencer dentro de casa, né? É isso, seguimos aí com 2 vitórias dentro de casa. Ajustar algumas coisas que tem para ajustar, né? E
e conseguir concentrar para buscar a semana que vem a vitória fora de casa. Com certeza vai ser um jogo difícil, a gente sabe disso, né? Mas vamos trabalhar, focar aí para buscar a vitória. E você planejou jogar bola naquele lugar mesmo lá, Bruno Mendes? Cara, fui feliz ali com o chute, né? Acertei um belo chute ali, mas é fruto do trabalho, né? A gente trabalha bastante nos treinamentos para poder, quando tiver a oportunidade dentro do gol, e finalizar e fazer, né? Mas graças a Deus fui feliz ali. Agradecer ao Papai do Céu que me abençoou com esse grande gol. Hein? E que está faltando, Bruno, para você se firmar como titular? Aí é a questão do professor, né? Ele que escolhe quem vai jogar, mas eu estou continuando trabalhando, né? Como a nossa equipe, né? Todo mundo quem está jogando ali está dando o melhor para poder ajudar a instituição Guarani. Legal. Bruno Mendes, último a deixar o gramado, meu caro Leandro Boles, o Guarani vence 2-1. Beleza, tá registrado o Vladimir Catarino, o Guarani vence 2 pro Guarani, 1 pro time do Mirassol. Vamos fazer o seguinte, você fica ligado no AM, no FM, também no YouTube, agora são 23 horas e 33 minutos desta quarta-feira, porque na sequência vem aí Edu Pinheiro comandando o jogo aberto e até já! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro. Público 3.195, renda 83.700. Vamos lá, CH, 2-1 vence o Guarani, 25 primeiro tempo, o gol do Bruno José, uma jogada sensacional do Bruninho, linha de fundo, passou como quis, deixou na saudade o Thalisson Kelvin, cruza, pimba, Bruno José 1-0, e empata o Mirassol 5 do segundo tempo, Thalisson Kelvin, sem chance para Pegorari. Depois tem o gol aí do Bruno Mendes, que acabou de entrar, 40 segundo tempo. Quem brilha na jogada é João Victor. João Victor que faz jogada, linha de fundo, levando e tal, e dá pro Bruno José e de fora da área, um chute belíssimo colocado no ângulo do Muralha, 2-1. E a bola depois aos 47 na trave do Guarani, uma cabeçada do Thalisson Kelvin. Num segundo tempo bem movimentado, uma grande defesa do Pegorari, duas grandes defesas aí do Muralha, o Regis entrou bem, enfim, alguns gols perdidos, 2-1 venceu o Guarani, CH. Vamos aos números do jogo para elucidar aquilo que eu vou comentar na sequência, né? Principalmente do equilíbrio da partida, da dificuldade do jogo. 62% de posse de bola para o Mirassol, 12 arremates para o gol do Guarani contra 10. O Guarani chutou menos para o gol, escanteio 5-4 para o Mirassol. Enfim, posse de bola, troca de passes é praticamente o dobro.
O Mirassol trocou quase 600 passes contra 300 e pouco do Guarani. Bom, enfim, o jogo foi complicado pra caramba. O Guarani se complicou quando tomou gol de bola parada logo no início do segundo tempo. Quando você volta para o segundo tempo, depois de um bate-papo, não é? E com a combinação do que tem que ser feito na segunda etapa, você toma um gol logo no início numa bola parada, deu uma rateada, deu uma desestabilizada no time. Foram aí 15 minutos de muito problema, depois do empate. Aí o técnico loser começou a mexer no time, o primeiro que saiu, se eu não estou enganado, foi o Matheus Barbosa, machucado já no intervalo do jogo. O Lucas Araújo entrou mal no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo. Não deu a mesma dinâmica, não marcou como o Matheus Barbosa, deu muito espaço e o Mirassol vinha para cima de todas as maneiras, né? A característica do time do Moser tem jogadores rápidos, né? Mexendo uma bola de um lado, mexendo para o outro, dando muito trabalho. E quando se imaginava que o Guarani marcaria como a competência do primeiro tempo, o time marcou, não foi assim. O gol aconteceu logo no início, empate no segundo tempo. E se não é um trabalho ali de última bola, de atenção, até do próprio Pegorari, poderia o Mirassol ter virado o jogo. Com as mexidas, o Guarani se acertou, diferente do jogo contra o Vitória, né? Quando ele mexeu no time, no jogo contra o Vitória, o time piorou. Nesse jogo, não. Ele mexeu no time e o time melhorou. Principalmente por dois jogadores que eu gostei demais da entrada deles. O João Vitor também entrou bem, né? Mas quem entrou bem pra caramba foi o Regis e o Bruno Mendes. O Regis, ele pegou 4 vezes na bola e pifou 3 jogadores em 3 jogadas. Não é? Pifou, deu aquela assistência com condição do atleta que recebeu o passe realizar o gol, ter uma boa conclusão, uma conclusão limpa para o gol. E o Bruno Mendes entrou, participou de 10, um pouco mais de 10 minutos e fez aquele golaço na assistência do João Vitor. Enfim, valeu pelo resultado, pela luta. Foi um teste gigante para o Guarani, uma dificuldade muito grande. O jogo contra o Vitória teve uma grande dificuldade. A partida contra o Mirassol, outra grande dificuldade. Isso só estrutura, só dá embasamento, só pavimenta o trabalho que está apenas no início do Humberto Louser. São vitórias, Edu, que além do resultado, dos 6 pontos conquistados, você traz confiança, porque você não jogou contra qualquer time. Você jogou contra Vitória e contra Mirassol, times que estão brigando na ponta de cima. Isso valoriza ainda mais o resultado, valoriza mais o trabalho. E o Valber falou no final do jogo, né, ali no microfone do Vladimir Catarino, um aspecto muito importante. Ele falou da arrumação que o time teve e principalmente no aprimoramento da parte física e da intensidade do time. O Guarani não foi tecnicamente brilhante hoje, mas foi intenso. O Guarani não passou efetivamente para o torcedor, que ficou preocupado em vários momentos da partida, pela qualidade também do seu adversário, um futebol que passasse segurança. Foi assim contra o Vitória, hoje não foi. Hoje o time oscilou bastante, é natural, o mais importante é o resultado. Eu acho que teve o dedo do treinador, mas também teve o dedo dos atletas que se entregaram. Valeu pelo resultado, pelos 2 golaços, né? O primeiro de uma grande jogada do Bruninho individual, numa pancada no Bruno José, que fez o primeiro gol de primeira dentro da área, e o segundo gol foi uma pintura, um gol de cinema, um gol espetacular do Bruno Mendes, fazendo 2-1, e não dá para discutir. Os números, eles falam justamente ao contrário. Mas eu acho que em termos de resultado e de apresentação, valeu. O trabalho do Humberto está apenas no começo. E começar, Edu, um trabalho com 2 vitórias em 2 partidas é pra lá de bom, Edu. Olha, o Louser assumiu o Guarani era 11º. 11º com 16. Guarani agora, depois de 2 vitórias, o Guarani é o 7º com 22. Quer dizer, 11, ganhou 4 posições e está aí a 6 pontos do 4º colocado,
que é o Sport. Olha, futebol de Campinas hoje com 6 pontos, vitória da Ponte em Itu, gol do Paulo Baia, 35 segundo tempo, Ituano 0, Ponte 1. A rodada foi essa, ABC 1, Atlético Goianiense também 1, Ceará 0, Avaí também 0, tivemos Londrina 1, Juventude de virada 2, Juventude do Thiago Carpini, e em Salvador o Vitória de virada venceu, Vitória 2, Sampaio Correia 1. Então, na liderança, vem aí o Vila Nova com 30, Novo Horizontino em segundo com 29, em terceiro Vitória 28, em quarto Sport com 28, sendo que o Sport tem um jogo a menos. Criciúma, quinto colocado com 27, em sexto Mirassol 25, em sétimo Guarani 22, em oitavo Juventude com 21. Olha, a Ponte com a vitória é 15ª, aliás, antes da rodada a Ponte era 15ª, ganhou, continua em 15ª agora com 15 pontos e abre 4 pontos do Londrina, que é o primeiro na zona, com 11. Essa é a Macaca. A Ponte volta a jogar domingo à noite, majestoso Ponte, Novo Horizontino, e o Guarani joga segunda-feira em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Olha, Libertadores, boa noite também para os brasileiros. Internacional 3, Independente Medellín da Colômbia 1, Internacional está classificado à próxima fase. O Corinthians ganhou de 3-0, Corinthians 3, Liverpool do Uruguai 0. O Corinthians vai para a repescagem da Sul-Americana. Ele sai da Libertadores e vai disputar uma repescagem na Sul-Americana, o Corinthians, com essa vitória, porque terminou em terceiro no seu grupo. E tem aqui também, na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino tacou 7-1 no Taquari do Paraguai. O Bragantino está classificado à próxima fase da Sul-Americana. E o Goiás marca lá na Colômbia, em Santa Fé 0, Goiás 1. O Goiás, com esse resultado, também vai se classificando na Sul-Americana. Agora, 23h43, daqui a pouco a coletiva do Humberto Louser e também o craque Uesco, Guarani 2, Mirassol 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. PSD! Marco Bertaioli, deputado federal. O PSD é o partido do diálogo. É preciso construir consenso para aprovarmos a reforma tributária. Menos impostos, menos burocracia, menos juros e mais empregos. Com o governador Tarcísio, estamos trabalhando no projeto Jovem Aprendiz Paulista para garantir oportunidades para os nossos jovens. Venha conosco nesse trabalho a favor do emprego e do desenvolvimento. PSD! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas.
WESCO, o Esco, craque Esco ganha uma furadeira Esco, o Esco é sensacional. Vou falar já já da Esco. Oi, Vladimir Catarino, o craque do jogo. Vladimir Catarino. Fala, Edu. Olha, mais uma vez o Guarani jogou bem, né? Não tão bem como na partida anterior contra o Vitória, mas na base também da superação conseguiu esse resultado. E eu vou votar no Bruno Mendes, viu, Edu? É um cara que tem um nome marcado na história do Guarani, tá buscando o seu espaço novamente e marcou um golaço, né? Que golaço do Bruno Mendes. Meu voto vai para ele como craque do jogo, até em homenagem pelo belo gol marcado. E a narração, hein? A narração do Boris no gol do Bruno Mendes. Oi, Boris, craque do jogo. Fala, Edu. Olha, o Guarani teve muitos destaques no jogo de hoje, né? Depois das entradas aí do Regis, do próprio Bruno Mendes, mas eu gosto demais do Bruno Mendes, né? Um garoto revelado aqui no Guarani, nem tão garoto assim, né? Mas marcou um golaço, uma chapada na bola espetacular. Quem não viu, aliás, no meu Instagram já está lá, no Instagram do Guarani, e amanhã na tela da Band terá a oportunidade de ver o golaço do Bruno Mendes, que deu a vitória para o time do Guarani. Parabéns ao Guarani, segunda vitória consecutiva, e para mim, Bruno Mendes, Edu Pinheiro. Do atual elenco é o que mais tem jogos pelo Guarani. Bruno Mendes, 88 jogos hoje, somando as outras duas passagens. Um abraço, viu, Boris? Parabéns pela narração. Outro, valeu, Edu. Grande e forte abraço a você, para todos que estiveram conosco nesta jornada, e até a próxima, Edu Pinheiro. Esse tá demais, hein? Esse tá demais. Oi, CH, o craque do jogo. O gol da vitória e nada mais. Bruno Mendes, conceito regular para ele. É o craque do jogo, 40 minutos do segundo tempo. Arai, Giba, pode colocar na fita aí? É o lance já, deixa eu falar aqui da Uesco, vamos ao gol aqui, é o lance 10. Torcedor do Guarani vai ouvir aqui a narração do Bruno, do Bolis, o gol do Bruno Mendes. Gente, você já conhece o motor Brasiliense? É uma tecnologia que está presente em grande parte das ferramentas elétricas Uesco. O motor Brasiliense chega trazendo inovação para o seu trabalho, sem escovas e promovendo uma vida útil 10 vezes maior do que a dos motores convencionais. Além disso, ele oferece 50% mais autonomia e 25% mais potência para o seu dia a dia. Mas a melhor parte vem agora. Prepare-se para conhecer a durabilidade de verdade. Todas as ferramentas Brasiliense Uesco possuem 10 anos de garantia para o motor. Você não ouviu errado. São 10 anos para você construir com tranquilidade. Gostou? Quer saber mais sobre o motor Brasiliense e a garantia 10 anos? Acesse o site uescoferramentas.com.br e confira tudo sobre o regulamento. Uesco, 10 anos construindo com você. Futebol é com a Bandeirantes, vai, lá, 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 lá. Futebol, Leandro Paulista. A bola não saiu não, o Atro tá dizendo que tá valendo. Bruno Mendes domina, vai bater pro gol, bateu, golaço! 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 Gol! Do Bugre! Estampada na camisa, jogada de raça, de determinação, de jamais desistir de João Vitor, no limite, ele ganhou, todo mundo parou, reclamando da saída da bola, ele rolou por dentro para Bruno Mendes, dominou no corredor da entrada da grande área, viu o goleiro adiantado e deu um tapa na bola espetacular, com o pé direito encobrindo Alex Muralha, para marcar o segundo no Bugrão, para fazer a galera bugrina explodir nas arquibancadas do Brinco. Bruno Mendes, um golaço predestinado. A galera grita, galera, grita
nome do artilheiro Bruno Mendes. A marca do artilheiro, cheiro do gol. Na primeira vez que tocou na bola, o Bruno Mendes marca um golaço para recolocar o Mugrão na frente. Avante, 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 Mugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Mugrão. Bruno Mendes, na marca de 40 minutos de bola rolando o segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco, o gol é de Bruno Mendes. Guarani 2, Mirassol 1. Alex Muralha, não chora não, goleirão, essa pintura de Bruno Mendes, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol nada, do golaço do Bruno Mendes é este, Vlad. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, ficha técnica na Rádio Bandeirantes no brinco. O Guarani começou com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José retornando. Primeira alteração no intervalo, sai Matheus Barbosa, entra Lucas Araújo. Depois, a 21 segundo tempo, sai Isaac, entra João Vitor, sai Bruninho, entra Regis. 38 segundo tempo, sai Derek, entra Bruno Mendes. E aos 45, como teve gente Guarani expulso, o Louser, para reforçar, tira o Bruno José e coloca o Bernardo. Isso a 45, repito, segundo tempo. Guarani técnico Humberto Louser. Olha o Mirassol, Alex Muralha no gol, Lucas Ramões, Guarani, depois Juninho, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro, Yuri, depois Vico, Esponte, Chico Kim, Danielzinho e Gabriel, Cauã, depois Christian e o Negueba. A equipe do técnico Mozart, ex-Guarani. Apitou Lucas Paulo Torezinho, do Paraná. Bandeira 1, Vitor Hugo e Mazu dos Santos. Bandeira 2, o Michael Stanislau. O árbitro e o Bandeira 1 é do Paraná. E o Bandeira 2 é do Rio Grande do Sul. Vamos lá, os cartões, hein? Cartão amarelo pro Guarani, Matheus Bueno, João Vitor e o Diogo Matheus. Cartão amarelo pro Mirassol, o Vico, Thalisson Kelvin e o técnico Mozart. E cartão vermelho para Matheus Bueno, volante do Guarani. Ele foi expulso aos 44 segundo tempo, já estava 2-1. Muito bem, vamos aos gols. 25 primeiro tempo, gol do Bruno José. Guarani 1-0, empata o Mirassol com Thalisson Kelvin a 5 do segundo tempo. E o golaço do Bruno Mendes, você ouviu, foi a 40 do segundo tempo. Público 3.195-3195 e a renda 83.700. Ficha técnica aqui de Guarani 2, Mirassol 1, em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Ok, vamos à coletiva, a coletiva do Humberto Louser. Alô, Brinco de Ouro, alô, coletiva. Eles apresentaram no jogo de hoje, principalmente quando a gente não tinha bola, então a equipe muito aplicada, vivenciando a cada instante. Então é mérito deles por ter empregado toda essa energia e
A gente fica feliz por conseguir fazer o nosso dever de casa, né? Conquistar mais uma vitória. Vitória essa importante contra um adversário que está na nossa frente também na tabela, que vem fazendo uma excelente competição. Agora é descansar bastante para que a gente possa projetar o nosso próximo adversário na segunda-feira lá em Ribeirão Preto. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. Com a vitória no jogo de hoje contra o Mirassol, o Guarani volta na briga pela luta do acesso? Olha, a gente vai seguir passo a passo, né? Agora, hoje é desfrutar, né? Celebrar essa vitória, uma vitória muito difícil. De novo, parabenizar a equipe do Mirassol, parabenizar o Moza pelo excelente trabalho que ele vem fazendo. Dificultou bastante, a gente sabia que teríamos essa dificuldade. Hoje é celebrar, a partir de amanhã, vivenciar com toda a energia o jogo do Botafogo lá em Ribeirão, mais um jogo difícil. O Botafogo vem de uma vitória contra o Novo Horizontino, na casa do Novo Horizontino, tem mudança de técnico, isso dificulta, porque você vai ter outras ideias ali, provavelmente implementadas pelo Chamusca, que também é um conhecedor da divisão. Então, sabemos que iremos enfrentar muita dificuldade, então a gente vai sempre canalizar a nossa energia para o próximo adversário, sempre com o objetivo de vencer, para a gente poder somando 3 pontos em cada rodada, para que a gente possa se aproximar de fato do pelotão da frente e continuar vivenciando o nosso sonho. Loser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você consegue visualizar como ideia de jogo Regis e Isaac juntos no meio campo? Sim, eu já treinei isso aí, a gente treinou a primeira semana qual a gente chegou aqui, quando nós chegamos aqui. São 2 atletas de qualidade. O que a gente tem conversado bastante com todos os atletas é que cada função exige você cumprir aquilo que o futebol exige, né? Que o Humberto exige. O futebol exige que cada função dessa seja que tenha aplicação, que tenha entendimento com e sem bola. Então é isso que a gente tem colocado. Já visto hoje o Regis, quando a gente teve a saída do Bueno por cartão vermelho, ele teve que fazer uma nova função ali e ele cumpriu. Ajudou bastante, o adversário estava jogando por aquele setor, então foi à frente, voltou, recompôs. E assim, o próprio Isaac também, são atletas mais organizadores, mais cerebrais. Eu gosto desse tipo de atleta. Já joguei assim, aqui mesmo no Guarani, com 3 camisa 10, já joguei assim no Curitiba, já joguei assim no Atlético Goianiense. E é aquilo que a gente fala, você saber o que fazer com e sem bola. E quando você reúne jogadores de qualidade e que está engajado, que está comprometido com aquilo que a gente precisa fazer em questão tática, para poder atender a estratégia de cada jogo, cabe todos eles. Então, eu tenho certeza que um jogo ou outro a gente vai colocá-los e tenho certeza que irão nos ajudar bastante também pela qualidade que eles têm. Boa noite, professor. Cristiano da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória e pelo lindo início de trabalho. Com a vitória de hoje, o Guarani sobe a 19 pontos, fica a 22 pontos, fica a 6 pontos da zona de classificação. Dá para se trabalhar já alguma projeção? Olha, a gente vai sempre projetar o próximo adversário. O próximo adversário é o Botafogo. Nos seus domínios é um time difícil, então a gente tem que, a partir de amanhã, já começar a estudá-los, estudar a gente ainda mais, para que a gente continue construindo e crescendo, que a gente possa se tornar uma equipe cada vez mais equilibrada, sabedora do que fazer com e sem bola e dificultando os encaixes do adversário quando a gente tiver a bola. Então essa é a nossa busca, a projeção nossa é sempre na evolução da equipe. Então a partir de amanhã a gente já começa a projetar o próximo adversário, mas com esse objetivo de evolução diária para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você perdeu o Matheus Bueno expulso, né? E teve também a contusão do Matheus Barbosa. É preocupante? Você corre o risco de não ter os 2 jogadores? Um já não terá. O Matheus Barbosa corre o risco de não jogar na segunda-feira? O Bueno vem muito bem, né? Um atleta que tem um entendimento, consegue fazer essa conexão muito bem de meio ataque. Uma perda ali, acabou tomando o segundo amarelo e, na consequência, o vermelho. E agora vamos ver. Ainda não conversei com o departamento médico, não conversei com o doutor para saber de fato o que aconteceu com o Barbosa, só conversei com ele no retorno ali do intervalo, no intervalo do jogo. E agora amanhã, hoje é muito prematuro, amanhã ver qual a gravidade, se que tenha, para saber se a gente vai poder contar com ele. Não, caso a gente não possa contar, a gente tem atletas capazes de cumprir a função ali, então a gente vai saber escolher para que a gente possa ir lá e representar muito bem o Guarani. Boa noite, Humberto.
Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Te surpreendeu o jeito que o Mirassol jogou hoje? Porque ele começou com uma marcação muito alta e o Guarani teve um pouco de dificuldade de encontrar o jeito de jogar. Isso te surpreendeu ou você já projetava esse tipo de jogo do Mirassol? Não, já projetava. Tanto eles sem bola, né, justamente para poder nos pressionar, tentar induzir a nossa equipe ir para um lado para que eles pudessem ter uma agressividade maior, tentar retomar essa bola já no último terço para ter um desequilíbrio no nosso sistema defensivo e eles chegaram ao gol. Nós tivemos um pouco de dificuldade nas conexões, nós treinamos também, orientamos os atletas quando tivesse essa situação, a gente pudesse ter um jogo mais direto, um jogo mais de ataque à profundidade, com o Bruno José e o Derek de um lado, e o Bruninho e Derek do outro, para que a gente pudesse empurrar a linha defensiva deles para trás, e assim a gente tivesse o Isaac ali para uma segunda bola, e ele poder fazer as conexões de meio para o ataque. Então a gente conseguiu ter um pouco mais de controle a partir do momento que a gente começou a fazer essa ideia, então a gente começou a gerar um pouco de dúvida ao sistema, ao encaixe defensivo deles, consequentemente empurramos os dois extremos deles para trás, aí sim nós conseguimos jogar um pouco mais curto, mais apoiado, mas a gente sabia da dificuldade que a gente ia ter tanto para jogar, tanto para marcá-lo. Então, como eu falei, é uma equipe muito bem treinada, um jogo de muita estratégia e onde o detalhe foi que resolveu, de fato, o resultado favorável a nós. Então, a gente fica feliz por ter conseguido, num excelente gol, num belíssimo gol do Mendes, conquistar mais uma vitória dentro de casa. Boa noite, Humberto. Sou o Victor Freitas, do Bugricast. Quando você colocou o João Vitor no jogo, você tirou ali o Bruno José, que estava mais à direita, passou para a esquerda, e o João Vitor ficou ali. Aí não surtiu muito efeito. Quando você coloca o Bruno Mendes, você inverte, né? O João Vitor volta a atuar ali pela esquerda, e o Bruno José volta para a direita. E aí, praticamente na primeira jogada que o Bruno Mendes está em campo, que há essa troca, João Vitor passa e o Bruno Mendes faz o golaço. Eu queria saber como é que é o sabor de fazer uma troca tão efetiva assim, e que culmina na vitória. Como a gente falou, né, os pormenores do jogo, hoje era um jogo de muito detalhe, assim como nós estudamos muito o Mirassol, o Moza e a sua comissão também nos estudou bastante, conhece a grande maioria dos atletas que aqui estão, então isso dificultou ainda mais para nós, porque ele sabe a característica de cada um, então isso facilita também para eles, e a gente fica feliz, ali era uma ideia para poder estar neutralizando também, o Bruno já estava com um pouco de desgaste, para a gente poder ter essa agressividade, então a gente procurou fazer essa mescla para ter essa aproximação, que o jogo estava andando bem por aqui, nas costas ali da defesa, pelo lado direito deles, então por isso essa troca, para a gente pudesse ter um pouco mais, gerar um pouco mais de desequilíbrio ao sistema defensivo deles e consequentemente aumentar o nosso poderio ofensivo com os arremates de média ou até mesmo de dentro da área, então a gente fica feliz pela excelente conclusão que fez o Mendes, um atleta que já trabalhou conosco no passado, nos ajudou bastante, e mais uma vez hoje foi premiado com esse belíssimo gol, nos ajudando a conquistar essa vitória. Muito bem, coletiva do Humberto Loser, depois de Guarani 2, Mirassol 1, público 3.195, Bruno José marcou a 25 do primeiro tempo, 1-0, empatou Mirassol 5, segundo tempo com o Thalisson Kelvin, e o gol da vitória, Bruno Mendes, 40 minutos por cobertura de fora da área, lá no gol do placar digital. Olha, a gente volta aqui com o CH, eu tenho aqui a defesa do jogo, tem o gabarito e o Tigrão comenta a vitória da Ponte. Olha que noite pro futebol de Campinas, hein? Ituano 0, Ponte 1, gol do Paulo Bai, agora 00:05. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, Guarani 2-1 vencendo no Brinco. Olha, já estava 1-0 quando a 37 lance 4, Giba 37 primeiro tempo, Alex Muralha. O Bruno José dá uma enfiada para o Bruninho. Olha o Guarani, pintou o segundo, o Bruninho saiu na cara do gol, Alex Muralha! Cresce na frente do atacante, na bola enfiada pelo Bruno José pro Bruninho. Chegou bem o goleirão, fechou o ângulo, bateu praticamente travado. Bruninho e Alex Muralha. O Alex Muralha defendeu o Vladimir. Por quê? Porque o Bruno José, ele retribuiu porque no gol do Bruno José, quem fez a jogada foi o Bruninho. Bruninho jogada, Bruno José fez o gol. E aqui o Bruno José retribuiu pro Bruninho, mas o Muralha pegou. Vamos pro segundo tempo. Aqui tava 1-1. 1-1, 24 no segundo tempo. Olha, o Bruno José roubou, enfeta para Regis, Regis de primeira para Bruno José, cara a cara com o Muralha, hein, Bole? Olha a saída errada no time, dominação, um bolão do Regis para Bruno José, vai marcar, bateu, defendeu, Alex Muralha! Alex Muralha salva o Mirassol, incrível! Olha, o segundo tempo foi bastante movimentado, 31, estava 1-1 e o Pegorari, hein, de mão trocada, olha o chute do Negueba. Já levantou aqui na esquerda, domina perigosamente livre o Negueba. Partiu para cima da marcação de Lucas Araújo, girou, bateu pro gol. Espalma Pegorari! Pegorari, uma defesa fantástica, um tapa na bola, Salvador. Bom, aí entrou Bruno Mendes faz o gol da vitória, 2-1, 40 minutos, 44, Matheus Bueno, volante, expulso, Bugre com 10 e o Humberto Loser imediatamente tira o Bruno José, coloca o Bernardo para dar uma reforçada e aos 47 aqui é a defesa e a sorte do jogo. 6 jogadores da entrada da grande área. Partiu para a bola, Daniel levantou para o boca do gol, desvio de cabeça na trave, a bola vai embora. Toca no pé da trave, incrível, e vai embora. Foi o Thalisson Kelvin. Quem de cabeça desviou na trave, no pé da trave direita e foi embora, Vladimir. E o Pegorari só acompanhou, não tinha nada que fazer, mas teve sorte, goleiro precisa de sorte. CH, a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Essa defesa do Pegorari, um trabalho magnífico, né? Dei até a nota 8.03, segundo o critério de Gleger Zorzin. Uma defesa sensacional, estupenda no segundo tempo, que você sabe que lance é, né, Edu? Foi aos 31 do segundo tempo, e olha, tava 1-1, hein, professor? Tava 1. Tava 1-1. 1-1, né? Chute do Negueba. Negueba, defesa do Pegorari, que Leandro Boles narrou assim. Já levantou aqui na esquerda, domina perigosamente livre o Negueba. Partiu para cima da marcação de Lucas Araújo, girou, bateu pro gol. Espalma Pegorari! Pegorari, uma defesa fantástica, um tapa na bola, Salvador. Meteu pela linha de fundo no chute cruzado de Negueba. Guarani vence no Brinco, 2-1, a Ponte vence em Tu, 1-0 Ponte, gol do Paulo Baia. E a gente volta dentro de instantes com o gabarito, hein? O CH analisando o jogador por jogador, tintim por tintim, agora 00:09. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Gabarito do jogo. CH, Guarani 2, Mirassol 1. Como é que fica aí o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. Pegorari, pela defesa que fez e ouvimos, estava 1-1, grande defesa. Pela sorte que teve, 47. Guarani vencendo, na trave não tinha o que fazer. Teve a sorte, precisa de sorte. E se ele teve culpa no gol, CH? Não teve culpa no gol. Quando precisou trabalhar, trabalhou. O conceito dele é regular. Diogo Matheus, início do segundo tempo, você dizia que não estava muito legal ao lado dele. Inclusive, o gol do Mirassol, uma batida de falta. Tem o toque de cabeça para ajeitar para o Thalisson Kelvin. Mas essa ajeitada de cabeça foi do lado do Diogo Matheus, essas e outras, o conceito dele. Ele estava com o Bueno lá e também com o Derek. Os três falharam, não subiram de cabeça. Teve muito problema, tomou cartão amarelo. O conceito dele é regular, com bastante boa vontade. Lucão, que retornou, e Valber, que pelo terceiro jogo continua como zagueiro. Essa foi a dupla de zaga. Edu, eu não gostei, sabe? O posicionamento do Lucão eu questiono muito. Com o Valber, aí é uma partida apenas, legal, mas teve problema. Teve bastante problema ali. Eles tiraram algumas bolas. Acho que no lance faltou chegar ali no atleta, no Thalisson Kelvin. Deram muita distância, muito espaço dentro da área. Então vou dar um conceito regular para os dois, mas eu prefiro Valber e Alvarinho na zaga. Lateral esquerdo, Mike, hoje 25 jogos, com o problema do Diogo Porfírio aí, problema aí da loteria e tal, agora ele acabou dispensando. Não tem, assim, o lateral esquerdo de ofício. No banco tinha o Eriel, que está aparecendo agora, revelado na base. Opção da lateral esquerda, o Mike segue. E aí, como é que tem sido o Mike? Regular apenas, não comprometeu, mas um futebol protocolar, mais marcou, teve muito problema no lado do campo, mas nada que comprometesse. Vamos fazer aqui um combo dos volantes, um combo. Matheus Barbosa saiu no intervalo, machucado, é problema, hein? Problema para segunda-feira em Ribeirão. Matheus Bueno já tinha levado o terceiro amarelo, foi expulso no finalzinho, complicou para a equipe. Entrou Lucas Araújo no lugar do Matheus Barbosa no intervalo, entrou para o segundo tempo, evidentemente, e teve um gol que ele perdeu, não é que ele perdeu, a entrada da área, chutou, bateu, quiscou, né? Tricou no zagueiro, foi para fora. Triscou, né? Triscou, essa é a palavra, CH, triscou. Bom, como é que foi esse combo de volantes? E tem o Bernardo também, Bernardo sem nota, o Lucas Araújo entrou mal. O Matheus Barbosa fez um primeiro tempo regular. O Bueno também fez um jogo regular, mas perdeu a cabeça. Largou o cotovelo na cara do jogador Vico, né? Jogador do Mirassol, e foi corretamente expulso pela arbitragem. Eu vou dar regular para o Barbosa e para o Bueno. Uma pena, o Barbosa e o Bueno, eles são o esteio, por enquanto, do Guarani. Até que se ache outros jogadores,
E de repente vai continuar e tomara que continue os dois. Mas com a saída do Barbosa, o Guarani se perdeu ali no setor. Não foi a mesma coisa, o Lucas Araújo já disse, foi mal, e o Matheus Bueno ficou sobrecarregado com o futebol ruim do Lucas Araújo, sendo parceiro dele de volância. Então eu vou dar regular para o Barbosa, regular para o Bueno, ruim para o Lucas Araújo e o Bernardo sem nota. Olha, pelo segundo jogo, Isaac entrou jogando, no lugar aí do Regis entrou depois. O Isaac saiu a 21 do segundo tempo, o Isaac. Tragado pela marcação, futebol sem brilho, segundo tempo cansou, vou dar um regular com muita boa vontade para ele. Bruninho, que faz a jogada do primeiro gol, o jeito que ele leva na linha de fundo, o jeito que ele passou pelo Thalisson Kelvin, não deixou dúvida, deixou na saudade e cruza para o Bruno José fazer 1-0. Essas e outras, como é que foi o Bruninho, que perdeu um gol depois. O Bruno José retribuiu. Final do primeiro tempo, dando uma bola com ele, mas estava muito em cima do Muralha. Bruninho chutou, Muralha já estava no lance, acabou abafando. O Bruninho, ele saiu a 21 segundo tempo para a entrada do Regis, CH. Gostei do Bruninho, gostei dele, gostei também do Bruno José. O Bruno José é um pouco melhor porque fez o gol, né? Voltou bem, quase fez o segundo. O Bruninho fez a jogada no primeiro gol. Os dois foram bem, conceito regular para os dois. Derek, foi até 38 segundo tempo, aí entrou o Bruno Mendes, que você fala já. O Derek... O Derek foi um futebol assim de bastante entrega. Ajudou na marcação de saída de bola, fez o que pôde, mas ele não recebeu tantas bolas assim para participar do jogo. Então ele participou pouco. Então a nota dele é regular também, com bastante boa vontade. Bruno José fez um gol, não fazia desde fevereiro, segundo gol no ano dele. Bruno José deu um passe para o Bruninho, final do primeiro tempo. Mas o Muralha acabou prensando, pegando. O Bruno José recebeu um presente a 24 segundo tempo, caminhou, tabelou com o Regis, aí entrou na área, chutou e o Alex Muralha acabou defendendo e saiu nos acréscimos porque o Guarani estava com 10, tinha que dar lugar para o Bernardo para poder dar uma ajudada na defesa. Bruno José. Regular, gostei dele, fez um trabalho legal como o Bruninho e aqueles que entraram, Regis entrou bem, Bruno Mendes excelentemente bem, fez um golaço e o João Vitor também gostei. E o Humberto Lousa, né? Aqui falar do Lousa, que ele repetiu a mesma equipe praticamente, né? Como entrou aí contra o Vitória. E dos que entraram, e mexeu, estava 1-1. Não sei se começou a mexer. Bom, no intervalo saiu Barbosa contundido, entrou o Lucas Araújo. Começou a mexer mesmo a 21 segundo tempo. Aí entrou quem? Regis, João Vitor, Bruno Mendes, né? Esse trio que é uma excelente opção por enquanto. E aí, o trabalho do Humberto Lousa, 2 jogos, 2 vitórias. Eu não gostei da escalação do Lucão e também do Bruno José de começo. O jogo mostrou que o Humberto estava correto. O Bruno José, efetivamente, entrou bem, foi titular, fez gol, jogou bem o primeiro tempo principalmente. Eu só não gostei do Lucão, mas o trabalho dele de mexida, de enxergar o jogo durante a partida foi bom. Então o conceito do Humberto Lousa pela vitória é bom, mas o trabalho dele no geral foi regular, Edu. Bom retorno a Jundiaí, bom dia e uma ótima quinta-feira, CH. Ótima quinta-feira para todo mundo, até daqui a pouquinho, no nossa área, às 11h30 da manhã. Sempre necessário aqui na Rádio Bandeirantes, falando de esporte e repercutindo a vitória do Guarani e da Ponte também, sobre a arbitragem sem nenhum problema, também um conceito regular para o trio paranaense. Edu, boa noite a todos. Um grande abraço, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o CH pela ponta esquerda. Gente, olha, uma noite que passou boa, hein? A Ponte ganhou em Itu, quem diria, a Ponte desfalcada. A Ponte não teve aí o Kaique França goleiro suspenso, jogou o Pedrão. Não teve aí o Leonaldi, não teve o Elvis, não teve o Pablo Diego, nem o Gé, nem o Felipinho. Uma equipe bastante alternada. E vamos ver, vamos lá. O Tigrão trabalhou na TV. Quem curtiu a TV aí, Ituano 0.1. E o Tigrão comparece aqui. Não damos descanso para o Tigrão, de jeito nenhum. Valdemiro Gomes, o da Palavra Fácil, analisa agora. E aí, Tigrão, Ituano 0.1. Alô, Edu Pinheiro, um abraço a você e um abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Jogo Aberto. A Ponte ganhou a primeira fora de casa no campeonato, fez 1-0 para cima do Ituano, num jogo totalmente diferente, com 2 tempos absolutamente distintos. Quando eu digo diferente é porque no primeiro tempo só deu Ituano, depois até a metade do segundo tempo só deu Ituano de novo,
e aí o Ituano deu uma arrefecida, o Ituano tinha um time mais organizado, a Ponte não fazia com que a bola passasse pelo seu meio-campo, criou muito pouco, apesar de ter botado uma bola na trave do Ituano na primeira etapa, mas o goleiro Pedrão, que substituiu o titular Kaique França, Pedro Rocha, goleiro da Ponte, foi o personagem da partida no primeiro tempo, operando 4 grandes defesas que permitiram com que a Ponte fosse para o intervalo empatando em 0-0. Aí veio o segundo tempo, não mudou muito não. E o técnico Márcio Freitas, o Marcinho, da equipe do Ituano, tratou de jogar o time para cima da Ponte. Tirou o Vini Egra, que era o meia, que vinha de trás com a bola, e botou o Quirino, que é um centroavante, vai vendo. Tirou também um jogador de meio campo e de marcação, que chega à frente, mas que é volante, o José Aldo, e veio com o Ian Rolim, que é um meia ofensivo, que foi para cima. Então, enquanto a equipe do Ituano se lançava ainda mais à frente, enquanto o seu treinador jogava o time ainda mais para cima da Ponte, o técnico da Ponte fez algumas alterações que aparentemente fechavam o time da Ponte e davam um pouco mais de consistência. Aliás, as principais alterações feitas na equipe da Ponte, elas foram muito mais em função de desgaste físico dos jogadores, de cansaço dos jogadores. Agora, uma delas chamou a atenção, até porque foi surpreendente. Ele tira o Dudu Ratamoto, que é um destro e que fazia a segunda linha pelo lado esquerdo, e colocou o Mailton, que entrou muito bem na partida, criando várias jogadas interessantes, várias jogadas que, inclusive, poderiam ter levado a Ponte a fazer o gol antes mesmo do momento em que a Ponte fez. Essa é uma alteração interessante, porque ele bota de ponta o Mailton e prende definitivamente o Arthur para fazer uma linha de 4 atrás. Tirou o Luiz Felipe desgastado, botou o Everton, que também não se atreveu a descer, tratou muito mais de fechar a linha pelo seu setor, entrou bem no jogo. Aí tirou o Eliel e botou o Samuel Andrade. Veja, Samuel Andrade é um volante, mas que tem uma chegada razoável à frente. O Eliel estava perdido, não tinha produzido absolutamente nada. E por fim, essa sim uma alteração, tirando um atacante e colocando outro, sacou o Thales, que hoje entrou pela primeira vez desde o início, e botou o Paulo Baia. E a Ponte melhorou. A Ponte passou a ocupar mais o meio-campo, a Ponte passou a preencher melhor os espaços. O Ituano, inexplicavelmente, deu uma arrefecida brava depois dos 20 minutos do segundo tempo, e a Ponte equilibrou a partida. E numa jogada de linha de fundo pelo lado direito, a bola é cruzada, a zaga do Ituano tira. Aliás, foi o Jefferson Paulino que tirou, e ela se ofereceu na entrada da área para o Matheus Jesus, que matou com muita categoria e mandou um balaço. O gol já poderia ter saído ali. Para mim, nesse lance, o Jefferson Paulino fez a defesa do jogo, e no rebote, a bola saiu para o lado direito, entra o Paulo Baia e bate, tirando do goleiro, a bola bate na lateral da rede no lado oposto, bateu com o lado de dentro do pé, tirando do goleiro. 34 minutos, 1-0, e a Ponte ganhou o jogo. O Ituano tentou meter uma pressão no finalzinho, mas a Ponte teve como grande mérito se defender bem, e como grande mérito, depois das mexidas, batalhar mais, guerrear mais, se organizou mais, e alguns jogadores entraram muito bem. Mas muito bem mesmo. Paulo Baia, autor do gol da vitória, Samuel Andrade, dando um preenchimento de meio campo que a Ponte não tinha até então, e o Mailton fazendo a função de segunda linha pelo lado esquerdo, de um atacante pelo lado esquerdo, fazendo um trabalho melhor do que o Dudu Ratamoto, que no primeiro tempo tentou alguma coisa, mas produziu muito pouco. Ao final, na maior parte do jogo, melhora o Ituano, mas não botou a bola na rede, e a Ponte, né, com objetividade, apesar de, em boa parte do jogo, ter sido dominada, apesar dos riscos que correu e da grande atuação do seu goleiro, quando teve a chance para fazer, matou o jogo. E, para mim, esse negócio de justiça, maior posse de bola, maior isso, maior aquilo, maior número de oportunidades, não tem esse negócio de justiça ou injustiça. Para mim, justiça no futebol é bola na rede.
e a Ponte botou uma e o Ituano não botou nenhuma. Boa e importantíssima vitória da Ponte em Itu ao final. Ponte 1, Ituano 0. E para mim, 2 grandes destaques individuais na equipe da Ponte. O goleiro Pedro Rocha, especialmente no primeiro tempo, salvou a Ponte da derrota, e no segundo tempo, e praticamente em toda a partida, uma grande atuação do Matheus Jesus. Chamou a responsabilidade, fez um grande jogo e abriu aí a perspectiva de voltar a ser aquele Matheus Jesus muito eficiente, de muita qualidade que nós vimos no Campeonato Paulista da Série A2, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Tigrão, parabéns pelo seu trabalho na TV, rádio, TV, Tigrão sempre brilhando, parabéns, muito obrigado pela sua participação, bom comentário. Meus amigos, uma noite espetacular para o futebol de Campinas, a quarta que passou do brinco, Guarani 2, Mirassol 1, gol da vitória, 40 segundo tempo, um golaço do Bruno Mendes, lá no gol do placar digital. Guarani é 7º colocado com 22 pontos, Guarani está a 6 pontos do 4º colocado, que é o Sport. E a Ponte... Vitória importantíssima, 1-0 em Itu, gol do Paulo Baia. Já descrito aí pelo Tigrão, a Ponte continua na 15ª com 15 pontos. Ela está a 4 pontos do Z4. Londrina é o primeiro na zona com 11. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Você no YouTube, na Rádio Bandeirantes, no AM 1170, em FM 85,7 Campinas. FM faixa estendida também, 85,3 para Ribeirão Preto. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro. A todos muito, mas muito obrigado mesmo. Voltamos domingo à noite. Domingo, hein? Domingo é Ponte Novo Horizontino. Segunda à noite é Botafogo e Guarani em Ribeirão Preto. Então, no domingo eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.